Alexandria. Uma porta para o conhecimento, as histórias e a imaginação. Uma biblioteca digital sem limites. Sempre aberta, sempre em expansão. Inscreva-se, curta e faça parte desta jornada de descoberta. Capítulo 1. O Plano de Atena. A famosa cidade de Troia havia caído. Após um cerco que durou 10 anos, as forças gregas unidas saquearam-na e queimaram-na. Os príncipes, tendo satisfeito sua sede de vingança, ansiavam por casa. Zarparam com seus navios e companheiros. Alguns retornaram em segurança, enquanto outros foram lançados por mares tempestuosos, vagando durante anos sem jamais alcançar sua pátria. Agamemnon, o mais valente dos heróis sobreviventes, encontrou um destino ainda pior. Cheio de alegria, contemplou mais uma vez sua casa ancestral e agradeceu aos deuses por seu retorno seguro. Correu ansiosamente para os braços de sua amada esposa, Clitemnestra, sem saber que ela o havia traído e se casado com outro homem em sua ausência. Ela o recebeu com falsa ternura e ofereceu-lhe uma bebida refrescante. Ele despiu-se, bebeu profundamente do cálice familiar e deitou-se sobre as almofadas macias. Mas enquanto dormia, o cúmplice de sua esposa atacou-o subitamente com uma espada e matou-o. A história da nobre Penélope, a bela esposa de Odisseu, foi muito diferente. Odisseu, o rei de Ítaca, uma ilha ao largo da costa ocidental da Grécia, fora levado à guerra contra Troia. Desde sua partida, muitos jovens príncipes de Ítaca e das ilhas vizinhas cortejaram Penélope, esperando desposá-la. Ela era jovem e bela e possuía grande riqueza em ovelhas, bois, cabras e porcos. Quem quer que a desposasse, não apenas herdaria sua fortuna, mas também tomaria o lugar de Odisseu como governante da ilha. Ansiosos por conquistar esse poder, os pretendentes tentaram convencê-la a retornar à casa de seu pai como viúva, para que pudessem formalmente pedir sua mão segundo o costume. Alegavam que Odisseu jamais retornaria. Mas a esposa devotada não conseguia desapegar-se tão facilmente de seu amado marido. Ela acreditava que ele voltaria. Embora chorasse dia e noite em meio ao medo e à saudade, a esperança dava-lhe bolhas. Anos se passaram e a guerra arrastava-se. Finalmente chegaram a Ítaca notícias de que Troia havia caído e os guerreiros estavam regressando ao lar. O coração de Penélope encheu-se de renovada esperança. Mas ao passar mais um ano e depois outro, nenhum navio trouxe seu marido de volta. Penélope interrogava todo estranho que chegava a Ítaca, perguntando por notícias de Odisseu. Seus companheiros haviam há muito retornado. Néstor para Pilos, Menelau para Esparta. Contudo, ninguém sabia o que acontecera com Odisseu, ou se ele ainda estava vivo. Por mais 9 anos, Penélope suportou sua dor. Haviam-se passado 19 anos desde que ela vira o marido pela última vez. Ele deixara-a com um bebê, agora um jovem belo. Telêmaco era seu único consolo, mas era jovem demais e impotente para enfrentar os pretendentes arrogantes. Com o tempo, os pretendentes tornaram-se mais agressivos e tramaram um plano cruel para forçar Penélope ao casamento. Aliaram-se a mais de 100 príncipes vizinhos e reuniam-se todas as manhãs no palácio de Odisseu. Lá, banqueteavam-se com seus rebanhos, bebiam seu vinho e esgotavam seus mantimentos. O plano era simples. Se consumissem riqueza suficiente de Odisseu, Telêmaco seria forçado a expulsar sua mãe, para que ela não tivesse escolha senão casar-se. A partir de então, os grandes salões do palácio de Odisseu ficaram repletos, do amanhecer ao anoitecer, com esses hóspedes não convidados. Eles ordenavam aos servos do rei que os obedecessem, tomavam o que queriam e zombavam da casa com risadas estrondosas. Os rebanhos diminuíam, o grão e o vinho escasseavam,
e ninguém podia detê-los. Penélope sentava-se em sua câmara superior, diante de seu tear, e chorava. Sempre que Telêmaco aparecia entre os pretendentes, eles o ridicularizavam. Um deus havia trazido essa miséria à casa de Odisseu. Poseidon, senhor do mar, estava furioso com ele e buscava vingança. Ele lançou Odisseu pelos vastos oceanos de norte a sul e de leste a oeste. Destruiu seus navios, matou seus companheiros e forçou-o a atravessar redemoinhos traiçoeiros e terras estrangeiras. Agora, enquanto seus inimigos devoravam sua riqueza em casa, Odisseu permanecia prisioneiro numa ilha distante, longe de Ítaca. A ilha era governada por Calipso, uma filha dos deuses. Ela desejava torná-lo seu marido, mas Odisseu apenas ansiava por sua terra natal, sua esposa e seu filho. A cada dia, sentava-se à beira-mar, observando as ondas com tristeza. Nada desejava mais do que ver a fumaça subindo de seu próprio lar antes de morrer. Os deuses do Alto Olimpo comoveram-se, especialmente Atena, a fiel amiga de Odisseu. Um dia, quando se reuniram em seus vastos salões e Poseidon estava ausente entre os etíopes, Atena aproveitou a oportunidade para contar ao pai Júpiter sobre o sofrimento de Odisseu e Penélope. O rei dos deuses encheu-se de compaixão e concordou com o pedido de Atena. Ela visitaria Telêmaco disfarçada para dar-lhe coragem, enquanto Hermes iria à ilha de Ogígia ordenar que Calipso libertasse seu prisioneiro imediatamente. Atena preparou-se rapidamente para sua jornada. Prendeu suas sandálias douradas aos pés, tomou sua poderosa lança nas mãos e desceu como o vento até Ítaca. Apareceu no grande portão de Telêmaco na forma de Mentor, o rei dos Táfios. Lá ficou espantada ao ver os pretendentes desordeiros banqueteando-se, bebendo, jogando e gritando. Os servos de Telêmaco atendiam-nos, cortando carne, lavando mesas e misturando vinho com água, segundo o antigo costume. Entre eles sentava-se Telêmaco, sem participar da festança, abatido pela tristeza. Erguendo-se com decisão, avançou para receber o estrangeiro à entrada, apertando firmemente sua mão e tomando sua lança. Com hospitalidade experiente, conduziu seu ilustre hóspede para dentro da casa, escolhendo deliberadamente um local afastado dos perturbadores pretendentes para garantir uma refeição tranquila. O hóspede foi acomodado sobre uma plataforma com um escabelo sob os pés. Telêmaco sentou-se ao lado dele, e a um sinal, um servo trouxe uma ânfora dourada e uma bacia de prata para lavar-lhes as mãos. Depois colocou diante deles uma mesa polida. A governanta serviu pão e carne, enquanto um servo robusto servia o vinho. Só depois que o hóspede havia comido e bebido, Telêmaco perguntou seu nome e o motivo de sua visita. Atena respondeu como Mentor. Sou Mentor, filho de Alcimo e governante dos Táfios. Estou a caminho de Temesa, e meu navio está ancorado na baía. Como Odisseu e eu somos velhos amigos, desejei visitá-lo antes de prosseguir minha jornada. Telêmaco então compartilhou suas aflições com seu hóspede. A deusa escutou atentamente, como se não conhecesse já a história. Ela aconselhou-o a demonstrar força em público, a ordenar corajosamente que os pretendentes partissem e, o mais importante, a viajar para Esparta e Pilos. Lá, os grandes heróis Néstor e Menelau, que haviam lutado ao lado de Odisseu em Troia, poderiam ter notícias dele. Mentor acrescentou: uma inspiração divina diz-me que ele não está morto. Embora esteja longe, naufragado e mantido cativo, tu o verás novamente se seguires meu conselho. Telêmaco começou a admirar e confiar no velho amigo de seu pai. Seguindo o antigo costume da hospitalidade, ofereceu-lhe um presente de despedida. Contudo, o hóspede recusou, dizendo estar com pressa, mas prometeu aceitá-lo em sua viagem de retorno. Então, de repente, desapareceu como um pássaro. Pela primeira vez, Telêmaco suspeitou que fora visitado por um ser divino.
Refletiu sobre tudo o que o estranho dissera e decidiu seguir o conselho. Imediatamente falou contra o comportamento dos pretendentes. Eles ficaram surpresos ao vê-lo tão audaz, pois jamais haviam presenciado tal coragem da parte dele. No entanto, Antino e Eurímaco, os mais arrogantes entre eles, zombaram dele, e logo os outros juntaram-se às risadas. Passaram a noite cantando e dançando, depois partiram para suas casas quando caiu a noite. Telêmaco também dirigiu-se à sua câmara de dormir, guiado por sua fiel e velha ama, Euricleia, que carregava uma tocha acesa à sua frente. Ele tirou seu manto macio e lançou-o a ela. Ela dobrou-o com cuidado e pendurou-o no gancho de madeira ao lado da cama. Então ele deitou-se e envolveu-se em cobertores de lã. A velha ama retirou-se, trancando as portas atrás de si. Assim que amanheceu, Telêmaco saltou da cama, vestiu-se, atou suas sandálias e prendeu sua espada. Assim preparado, o jovem digno saiu. Enviou arautos para convocar o povo, e quando a multidão se reuniu, ele caminhou entre eles, carregando sua lança e acompanhado por 2 cães velozes. Para surpresa de todos, Telêmaco avançou. Sinalizou para que os arautos lhe trouxessem o cetro como sinal de que desejava falar, e começou. Povo de Ítaca, falo a vocês porque invasores tomaram minha casa. Meu pai está desaparecido, possivelmente morto. Esses homens que fingem cortejar minha mãe não passam de parasitas. Comem nossa comida, bebem nosso vinho e desperdiçam nossa riqueza. Em breve, não me restará nada. Preciso de alguém com a força de meu pai para expulsá-los. Peço a vocês que ajudem a deter essa injustiça. Pensem em sua própria honra e lembrem-se de que os deuses estão observando. Meu pai jamais causou mal a nenhum de vocês. Já não perdi o suficiente sem perder tudo o mais? Com essas palavras, as lágrimas o dominaram, e ele lançou o cetro ao chão. A assembleia encheu-se de piedade e compaixão. Todos permaneceram em silêncio, exceto o mais arrogante dos pretendentes, Antino, que respondeu insolentemente: Falas com ousadia, Telêmaco, mas achas que podes fazer-nos parecer culpados aos olhos do povo? Quem é realmente o culpado por teus problemas, senão tu mesmo? Por que não mandaste tua mãe embora? Por que ela não vai de boa vontade? Há mais de 3 anos, ela nos engana e nos mantém esperando com suas artimanhas. Ela não disse: Não apreceis o casamento até que eu termine de tecer o sudário para meu velho sogro Laertes, para que as mulheres não me culpem se o velho, que já foi tão rico, for levado sem roupas funerárias apropriadas. E o que fez a astuta senhora? Tecia durante o dia, mas desfazia os fios à noite para que o trabalho nunca fosse concluído. Por fim, uma de suas servas revelou-nos a verdade. Forçamo-la a terminar o sudário, e agora exigimos que cumpra sua palavra. Deves ordenar que ela volte à casa de seu pai e se case com quem ela escolher ou com quem seu pai escolher por ela. Se fizeres isso, não mais te incomodaremos, mas até que ela faça sua escolha, não partiremos. Ela deve escolher um marido dentre os aqueus. Telêmaco rejeitou essa exigência com justa indignação. Mais uma vez, implorou aos pretendentes que deixassem sua casa e os advertiu sobre a ira dos deuses. Mas eles apenas riram dele, zombando não apenas dele, mas também daqueles que o defendiam. Então, propôs um novo curso de ação. Mandaria preparar um navio para que pudesse navegar até Pilos e Esparta em busca de seu pai. Se após 1 ano não tivesse notícias dele, prometeu que sua mãe se casaria com quem desejasse. Os pretendentes desprezaram essa ideia, e a assembleia se dispersou. Sentindo-se abatido, Telêmaco vagueou até a costa, lavou as mãos nas águas escuras e orou à deusa que lhe aparecera no dia anterior. Enquanto ali permanecia sozinho, viu Mentor, o velho amigo de seu pai, aproximando-se. Mentor estivera entre o povo e ouvira, com raiva, as palavras desafiadoras dos pretendentes. Tentara até falar em defesa de Telêmaco,
Mas os gritos zombeteiros abafaram sua voz. Agora ele havia voltado, e Telêmaco acreditava que viera ajudá-lo a realizar seu plano. No entanto, não era realmente mentor. Era Atena disfarçada. Ela encorajou-o, instou-o a não adiar a jornada e até ofereceu-se para providenciar um navio e uma tripulação. Telêmaco imediatamente voltou para casa, confidenciou-se com sua velha ama Euricleia e instruiu-a a preparar vinho em jarros, farinha em peles e tudo mais necessário para a viagem. A bondosa velha chorou amargamente ao ver o jovem delicado preparar-se para uma jornada tão longa e perigosa. Suplicou-lhe repetidamente que desistisse da ideia e esperasse pelo retorno de seu pai. Mas Telêmaco manteve-se firme. Ao final, a ama não teve escolha senão prometer manter sua partida em segredo. Nem mesmo sua mãe saberia até perceber que ele havia partido. Enquanto ainda disfarçada como mentor, Atena garantiu um navio e uma tripulação até o anoitecer. Depois que os pretendentes foram dormir e a casa silenciou, ela conduziu Telêmaco silenciosamente. A tripulação carregou os suprimentos a bordo, ergueu o mastro e prendeu-o com cordas. Assim que os remadores embarcaram, afastaram-se da costa. Atena sentou-se ao lado de Telêmaco enquanto os remos cortavam a água. Acima deles, estrelas pontilhavam o céu escuro da noite, lançando tênue luz sobre as ondas enquanto o navio avançava. Olá! Se você gostou do nosso audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal. Preciso do seu apoio para continuar trazendo mais audiolivros para você. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio. Capítulo 2. A jornada de Telêmaco. Ao nascer do sol, os viajantes avistaram Pilos à frente, uma pequena cidade na costa ocidental do Peloponeso, conhecida hoje como a Península da Moreia. Era o lar do sábio e idoso Néstor, que governava seu povo como um pai entre os filhos. Tinha muitos descendentes, e o povo respeitava sua sabedoria e amava-o por sua bondade. Suas histórias de aventuras passadas cativavam os jovens, que ouviam ansiosos suas palavras. Na manhã em que Telêmaco e seus companheiros aproximaram-se de Pilos, Néstor havia reunido seu povo na praia para um grande sacrifício a Poseidon. Milhares de celebrantes estavam divididos em 9 grupos, cada um composto por 500 homens, criando uma cena magnífica. Cada grupo contribuía com 9 touros para a oferenda. Os sacrifícios queimavam sobre os altares, enquanto o povo festejava com a carne restante. Atena e o jovem Telêmaco desembarcaram, deixando o navio aos cuidados dos remadores, e caminharam em direção à reunião. A deusa, disfarçada de mentor, encorajou o hesitante Telêmaco a aproximar-se do velho com confiança e instruiu-o sobre como falar e comportar-se. Assim que o povo de Pilos os viu, um grupo de jovens correu para recebê-los, estendendo as mãos em amizade, como era o costume da hospitalidade nos tempos antigos. Pisístrato, o filho mais novo de Néstor, foi o mais ávido em saudá-los. Tomou ambos os estrangeiros pelas mãos e conduziu-os a assentos confortáveis sobre peles de carneiro ao lado de seu pai e de seu irmão, Trasimedes. Em seguida, trouxe-lhes carne e vinho para revigorá-los. Pisístrato encheu um cálice dourado, tomou um gole em honra de Atena e disse: Querido hóspede, peço que te juntes a nós neste sacrifício alegre, que oferecemos a Poseidon, Senhor do mar. Derrama este vinho como oferenda ao poderoso Deus e roga por nosso bem-estar. Nenhum homem pode viver sem o favor dos deuses. Uma vez feita tua oferenda e tomado teu gole, passa o cálice a teu companheiro, para que ele também possa orar por nós. Como és o mais velho, ofereci a taça primeiro a ti. Atena ficou satisfeita com essas palavras respeitosas e sensatas. Tomou a taça, derramou algumas gotas sobre o solo e orou. Ouve-me, Poseidon. Abençoa todo o bom esforço que empreendermos. Concede a Nestor e a seus filhos honra.
e recompensa o povo de Pilos por seu sacrifício sagrado a ti neste dia, e guia a mim e a meu amigo ao sucesso na jornada que nos trouxe até aqui. Enquanto orava, ela secretamente garantia que seus desejos fossem atendidos. Então Telêmaco recebeu a taça de suas mãos, bebeu dela e também fez um sacrifício e uma oração pelo povo que celebrava o banquete. Somente depois que os hóspedes haviam comido, o sábio Néstor considerou apropriado perguntar seus nomes e o propósito da visita. Telêmaco explicou sua missão e implorou ao velho que lhe contasse tudo o que sabia sobre seu nobre pai. Instou-o a nada ocultar, por mais terrível que fosse, pois precisava saber a verdade sobre o destino de seu pai. Néstor, com a loquacidade da velhice, começou a contar histórias dos heróis e de seu próprio retorno de Troia. Mas Telêmaco não encontrou consolo nesses relatos, pois Néstor não sabia mais sobre o destino de Odisseu do que ele. O velho aconselhou-o a ir até Menelau, em Esparta. De todos os guerreiros que retornaram, Menelau fora o mais atrasado e só recentemente havia chegado em casa. Com certeza teria notícias de Odisseu. Mentor aprovou essa ideia e a jornada a Esparta foi decidida. A essa altura, a noite caía, e a deusa lembrou a Telêmaco que era hora de partir. Os filhos de Néstor encheram novamente as taças, e as oferendas habituais foram feitas a Poseidon e aos deuses imortais. Então Mentor e Telêmaco levantaram-se e prepararam-se para retornar ao navio. Néstor disse, ao vê-los se preparando para partir: Que os deuses me proíbam. Meus hóspedes passarão o dia comigo e depois irão dormir num navio abafado, como se eu fosse um homem pobre sem mantos ou cobertores quentes em minha casa. Não, meus amigos, tenho muitas almofadas macias e roupas finas, e o filho de meu velho amigo Odisseu não partirá assim enquanto eu viver. E mesmo quando eu me for, meus filhos sempre honrarão os estrangeiros que entrarem em minha casa. Mentor respondeu: Bem falado, Telêmaco deve aceitar tua hospitalidade. Que ele vá contigo e permaneça em teu palácio, mas eu devo apressar-me à costa para passar a noite com os jovens marinheiros e garantir seu bem-estar. Logo pela manhã, devo visitar os bravos calconianos para acertar uma antiga dívida. Enquanto isso, envia Telêmaco a Esparta com teus filhos e fornece-lhe um carro e cavalos velozes para a jornada. Com essas palavras, Mentor virou-se e, transformando-se em uma águia, alçou voo aos céus. Todos ficaram espantados, mas Néstor reconheceu imediatamente a deusa, pois sabia com que frequência ela havia ajudado Odisseu no passado. Néstor disse: Toma coragem, pois vês que os deuses estão contigo. E tu, divina Atena, tem piedade de todos nós e concede-nos honra e glória. Eis que prometo oferecer-te a cada ano um touro, de testa larga e sem defeito, que jamais tenha sido atrelado. As pessoas então dispersaram-se, e Néstor retornou à sua casa com seus filhos e seu hóspede. Ao chegarem, vinho foi novamente oferecido e bebido. Pisístrato, então, conduziu Telêmaco a um leito ao lado do seu próprio, no salão de colunas. Os outros filhos, sendo casados, tinham seus próprios aposentos dentro da casa. Ao nascer do sol, Néstor e seus filhos levantaram-se e reuniram-se sobre os assentos de pedra diante da porta para discutir a jornada planejada. Néstor, então, enviou alguns de seus filhos para preparar a oferenda que prometera a Atena. Um foi ao navio buscar todos os remadores de Telêmaco, exceto 2. Outro foi enviado para chamar um ourives que dourasse os chifres do boi sacrificial. Um terceiro recebeu ordens para avisar o pastor que encontrasse e trouxesse um animal apropriado. E um quarto foi enviado para informar as donzelas a prepararem um banquete. Logo, o ourives chegou, seguido pelos remadores, e pouco depois o pastor conduziu o boi escolhido. Quando o ourives terminou de dourar os chifres do boi, 2 dos filhos de Néstor levaram o animal para o círculo sagrado. Néstor aspergiu-se com água,
cortou uma mecha de cabelo do boi e lançou-a sobre o altar em chamas, fazendo uma prece enquanto espalhava a cevada consagrada pelo chão. Então o poderoso Trasimedes avançou e desferiu um golpe forte com um machado afiado, cortando os tendões do pescoço do boi. A besta caiu no chão, atordoada. Perseu recolheu o sangue que jorrava em um vaso, enquanto Pisístrato completava o sacrifício. Os outros então reuniram-se para cortar a carne. Eles separaram as coxas, envolveram-nas com tiras de gordura e colocaram-nas no fogo do altar para que subisse fumaça perfumada à deusa. Borrifaram vinho sobre a oferenda e assaram os pedaços restantes, virando-os nos espetos. Outros jovens cortaram cuidadosamente o restante da carne e assaram-na para o banquete. Quando tudo estava pronto, Telêmaco apareceu entre os presentes, tão imponente quanto um deus. Ele havia se banhado, ungido-se com óleo e envolvido-se em um manto fino. Os convidados sentaram-se em círculo para desfrutar o esplêndido banquete, e quando se saciaram, Néstor lembrou a seus filhos que era hora de partir. Eles rapidamente atrelaram 2 cavalos a um carro, enquanto um servo empacotava pão, vinho e carne para a jornada. Telêmaco tomou seu lugar, e Pisístrato sentou-se ao seu lado, segurando as rédeas e o chicote. Viajaram rapidamente o dia inteiro e, ao anoitecer, chegaram a Feras, lar do bondoso Diódes, que os acolheu calorosamente. No segundo dia, chegaram ao palácio de Menelau, em Lacedemônia, reconhecendo suas terras pelos vastos campos de trigo. Pisístrato parou os cavalos troteadores junto ao portão do castelo, e os 2 viajantes desmontaram rapidamente. Lá dentro, ouviam-se sons de celebração. A voz de um cantor misturava-se às doces notas de um instrumento de cordas, e através do portão aberto viam-se muitos convidados. Ao centro, 2 dançarinos moviam-se em ritmo com a música. Era um dia especial no palácio de Menelau. Celebrava-se o casamento de 2 de seus filhos. O banquete era tão animado e barulhento que ninguém havia notado o som da chegada do carro. Por acaso, um servo viu os estrangeiros junto ao portão e disse: 2 jovens de aparência nobre estão lá fora. Devo desatrelar seus cavalos, ou devo dizer-lhes que procurem abrigo em outro lugar? Menelau respondeu: O quê? Como podes fazer uma pergunta tão tola? Acaso não fomos bem recebidos em terras estrangeiras e agraciados com muitos presentes? Vai depressa, cuida dos cavalos deles e traze-os para dentro, para que se juntem ao banquete. O servo obedeceu, e Telêmaco e Pisístrato foram conduzidos ao salão. Ficaram maravilhados com o esplendor do palácio, pois Menelau havia retornado de suas jornadas com grandes riquezas. Criadas conduziram-nos ao banho, e depois de se unirem com óleo, vestiram-se com túnicas finas e mantos. Em seguida, tomaram seus assentos sobre sofás elevados ao lado do anfitrião. Imediatamente, servos trouxeram pequenas mesas e alimentos. Um derramou água de uma jarra dourada em uma bacia de prata para que lavassem as mãos, enquanto o outro servia vinho, carne e pão. Menelau disse: Agora comam e bebam conosco. Depois me direis quem sois, pois vejo que não sois homens comuns. Com essas palavras, colocou uma fina e rica porção de assado, sua própria parte especial, nos pratos deles, e os jovens acharam a refeição deliciosa. Menelau observava-os atentamente. Notou o quanto estavam admirados com a magnificência do salão e seus tesouros. Viu-os olhar um para o outro em silenciosa admiração, apontando novos objetos. Isso levou-o a falar de suas viagens, dos perigos que enfrentara por 8 anos após a guerra de Troia, e das pessoas que lhe haviam presenteado com os tesouros ao redor. Enquanto falava, frequentemente recordava as dificuldades da guerra de Troia. Ao mencionar o vergonhoso assassinato de seu irmão, Agamemnon, lágrimas encheram seus olhos. Menelau continuou:
mas suportaria tudo isso pacientemente se ao menos tivesse podido manter comigo meu mais querido amigo, o nobre Odisseu. Ele era mais querido para mim do que todos os outros. Compartilhamos tanto alegrias quanto tristezas. Se ao menos eu soubesse que ele está em segurança e pudesse tê-lo perto de mim, dar-lhe-ia uma cidade para que vivêssemos lado a lado e conversássemos todos os dias até que a morte nos separasse. Mas somente os deuses sabem se ele está vivo ou morto. Talvez, mesmo agora, seu pai Ioso, sua fiel esposa e seu filho Telêmaco estejam lamentando por ele como se estivesse perdido para sempre. Telêmaco escondeu suas lágrimas atrás do manto. Menelau percebeu isso e hesitou, sem saber se deveria interrogá-lo ou permitir que chorasse em silêncio. Nesse momento, sua esposa, a outrora bela Helena, entrou no salão, acompanhada por suas criadas. Uma carregava uma cadeira para ela, outra trazia um tapete de lã macia para seus pés, e uma terceira levava seu cesto de prata com bordado. Ela sentou-se perto dos convidados, observou-os atentamente e então disse ao marido: Já perguntaste os nomes de nossos hóspedes? Nunca vi duas pessoas se parecerem tanto quanto este jovem e o nobre Odisseu. Menelau respondeu: É verdade. Ele tem as mesmas mãos, pés, olhos e cabelos de Odisseu. E agora há pouco, enquanto eu falava de nosso velho amigo, lágrimas subiram a seus olhos, e ele escondeu o rosto sob seu manto púrpura. Pisístrato interrompeu: Está certo, Menelau, governante semelhante a um deus. Este é de fato o filho de Odisseu, mas é modesto e não quis revelar-se logo com palavras vangloriosas. Meu pai, Néstor, enviou-me com ele para que possas dar-lhe notícias de seu nobre pai e oferecer-lhe conselhos, pois ele está em grande aflição em casa e não há ninguém para defendê-lo. Menelau teria se alegrado em encontrar o jovem, mas as dolorosas memórias de seu amigo perdido o dominaram. Ele chorou, assim como Helena, e Telêmaco continuou a soluçar, enquanto até Pisístrato ficou profundamente comovido. Por algum tempo, entregaram-se à tristeza até que Menelau sugeriu que discutissem o assunto no dia seguinte, e por ora deixassem o luto de lado para desfrutar o banquete. Esse sábio conselho foi aceito por todos. Um servo lavou as mãos dos hóspedes, e eles retomaram a comida e a bebida. Helena, hábil em muitas artes, secretamente derramou um pó mágico no vinho. Era uma especiaria notável, dada a ela por uma princesa egípcia, com o poder de entorpecer toda a tristeza e trazer alegria, mesmo que alguém tivesse testemunhado a morte de pai, mãe, irmão, irmã ou até mesmo de um filho. Após beberem, tornaram-se alegres. Helena os entreteve com histórias sobre a astúcia de Odisseu, relatando suas próprias experiências. Contou como, enquanto ainda estava em Ílion, Odisseu havia entrado na cidade disfarçado para espionar os troianos. Ninguém o reconheceu exceto Helena, a quem ele revelou sua identidade e compartilhou os planos dos gregos. Menelau então recordou como haviam se escondido dentro do cavalo de madeira e como mal resistiram aos chamados de Helena, que poderiam tê-los traído se Odisseu não os tivesse contido. À medida que a noite passava, em íntima conversa, Helena preparou leitos confortáveis no salão para os hóspedes, cobrindo-os com almofadas macias e cobertores. Um arauto os conduziu a seus locais de descanso com uma tocha, enquanto Menelau e sua esposa dormiam nos aposentos privados do palácio. Somente pela manhã, o anfitrião perguntou aos hóspedes sobre os negócios que os haviam trazido. Telêmaco contou-lhe sobre os pretendentes arrogantes e implorou a Menelau por qualquer notícia de seu pai. Menelau disse, ao ouvir o relato: Ah, é como se uma corça tivesse deixado seus filhotes na cova de um leão enquanto ia pastar nas colinas. Quando o leão retorna e encontra os intrusos, ele os despedaça. Assim também Odisseu retornará ao seu lar e trará um fim terrível àqueles que o invadiram. Se ao menos pudessem vê-lo em toda a sua força, como quando derrubou Filomélides em Lesbos,
não teriam desejo algum de cortejar sua esposa. Mas, caro jovem, já que me perguntaste, contarei o que o velho vidente Proteu no Egito certa vez me revelou sobre teu pai. Em minha viagem de retorno, os deuses, em sua ira, detiveram-me por 20 dias numa ilha na foz do Nilo. Eu havia, por descuido, deixado de fazer a oferenda de expiação exigida. Nossas provisões escassearam, meus homens perderam a esperança, e eu poderia ter perecido com eles se uma deusa não tivesse tido piedade de mim. E Doteia, a bela filha de Proteu, olhou para nós com compaixão. Um dia, enquanto eu vagava sozinho, ela se aproximou de mim e falou. Contei-lhe meu infortúnio e supliquei que me dissesse como eu poderia obter o favor dos deuses, descobrir quem estava bloqueando minha jornada e encontrar o caminho de casa através do mar sem fim. E Doteia respondeu: De bom grado, estrangeiro, revelarei um caminho seguro. Deve saber que meu pai, o velho deus do mar Proteu, sabe de tudo. Se conseguires capturá-lo por algum truque astuto, ele te dirá tudo o que desejares saber. Então, perguntei: Muito bem, mas dize-me, como posso capturá-lo? E Doteia respondeu: Escuta com atenção. Todos os dias, quando o sol atinge seu ponto mais alto, meu pai emerge do mar e vem à terra para dormir nas cavernas frescas. Com ele vêm as focas, que se aquecem ao sol na praia. Se queres aproximar-te sem ser visto, deves esconder-te na pele de uma foca e deitar entre elas. Eu te ajudarei. Vem aqui amanhã bem cedo com 3 companheiros escolhidos, e eu providenciarei para cada um de vós peles de foca frescas. Quando meu pai chegar, ele contará primeiro suas focas, assim como um pastor conta suas ovelhas. Então deitar-se-á entre elas. Assim que adormecer, é hora de agir. Deveis agarrá-lo e segurá-lo com força, não importa quanto ele lute. Ele usará todos os seus poderes para escapar, mudando de forma para fogo, água ou feras selvagens. Mas não deveis soltá-lo até que retorne à sua forma verdadeira. Então soltai-o, e ele responderá a todas as vossas perguntas. Assim que Idoteia terminou de falar, desapareceu nas profundezas do mar. Voltei ao meu navio e passei a noite desperto, ansioso. Pela manhã, selecionei 3 homens de comprovada força e bravura para me acompanharem nessa tarefa extraordinária. Fomos ao local designado e, como prometido, a ninfa cumpriu sua palavra. Emergiu do mar com 4 peles de foca frescas, envolveu cada um de nós com uma e mostrou-nos onde deitar. Amigos, não podeis imaginar nosso sofrimento. O cheiro oleoso das peles teria nos dominado, se Idoteia não tivesse esfregado ambrosia perfumada nelas para mascarar o fedor. Assim disfarçados, permanecemos em nossos lugares toda a manhã. Por fim, quando o calor do meio-dia era mais intenso, o rebanho de focas emergiu da água, seguido pelo cinzento deus do mar. Ele olhou ao redor, examinou e contou suas focas, incluindo a nós, e deitou-se entre elas. De repente, saltamos com gritos altos e seguramo-no com toda a nossa força. Tudo aconteceu exatamente como sua filha havia nos advertido. Ele imediatamente mudou de forma para um leão, para nos amedrontar, mas apertamos ainda mais. Depois tornou-se uma pantera, depois um dragão, e então um javali selvagem. Enquanto apertávamos o que pareciam cerdas, ele transformou-se em água, tentando escapar por entre nossas mãos. Quando bloqueamos a água, ele ergueu-se no ar como uma árvore imensa. Por fim, o velho feiticeiro cansou-se de suas transformações, retornou à forma verdadeira e disse: Filho de Atreu, que mortal te revelou o segredo de capturar-me? E o que desejas de mim? Expliquei-lhe meus problemas, e ele disse-me que voltasse ao Egito e oferecesse ricos sacrifícios para apaziguar os deuses que havia ofendido. Só então minha viagem de retorno teria sucesso. Fiz-lhe uma última pergunta. O que havia acontecido com meus amigos? Todos haviam retornado em segurança para casa?
A resposta do deus encheu-me de tristeza. Falou-me do destino trágico de Ájax e contou-me sobre o brutal assassinato de meu querido irmão Agamemnon. Meu coração partiu-se e já não desejei viver. Mas o sábio velho Deus consolou-me e instou-me a apressar-me em casa para vingar o crime. Finalmente perguntei-lhe sobre meu mais querido amigo, Odisseu, e se ele ainda vivia. Proteu respondeu: Odisseu vive, mas está preso numa ilha distante, mantido cativo pela ninfa Calipso. Ele anseia por casa e chora em tristeza, disposto a arriscar-se pelas águas desconhecidas apenas para retornar. Mas não tem navio nem homens, e a ninfa que o ama jamais o deixará partir. Com essas palavras, Proteu desapareceu no mar. Segui suas instruções e cheguei em segurança ao lar. Agora sabes tudo o que posso contar. Fica comigo por algum tempo, e eu te enviarei de volta com presentes dignos: 3 esplêndidos cavalos e um carro lindamente entalhado. Além disso, dar-te-ei uma taça fina para que possas fazer oferendas aos deuses e sempre te lembrares de mim. Telêmaco recusou a oferta, pois não podia abandonar seus companheiros, que o aguardavam ansiosamente em Pilos. Pela manhã, o rei preparou um generoso banquete de despedida para os 2 jovens viajantes, servindo cabritos e cordeiros recém-abatidos. Mas Telêmaco não teria desfrutado dessa refeição se soubesse do plano perverso que estava sendo tramado contra ele em casa. Os pretendentes ficaram profundamente perturbados ao saber que Telêmaco ousara embarcar nessa jornada. Quem poderia dizer se ele retornaria com apoio de Néstor ou de Menelau e causaria sua ruína? Até então, ninguém havia dado muito valor à coragem do rapaz, mas agora parecia que o espírito de seu pai havia despertado nele. Antino, o mais arrogante dos pretendentes, declarou: Não! Não podemos permitir que ele nos desafie. Ele deve ser eliminado antes que se torne uma ameaça real. Dai-me um navio e 20 guerreiros corajosos. Emboscá-lo-ei no estreito entre Ítaca e Samos. Se o encontrar lá, jamais pisará novamente em sua casa. Então tudo pertencerá a nós. Os outros pretendentes aplaudiram Antino e conspiraram sobre como garantir a morte de Telêmaco. Uma vez decidido o plano, enviaram o navio ao local designado para aguardar seu retorno. Mas Medonte o Arauto ouviu o plano deles. Apressou-se em informar Penélope sobre a terrível notícia. Seu coração já estava oprimido de preocupação, e ao ouvir essa nova desgraça, seus joelhos cederam, e ela desabou inconsciente no limiar de seus aposentos. Suas servas choraram por ela, e por fim, a bela rainha derramou suas lágrimas. Lamentou em voz alta, incapaz de conter sua tristeza. A princípio, pensou em mandar chamar seu sogro, Laertes, mas o velho era impotente para ajudar. Considerou outras possibilidades, mas nenhuma mudaria o perigo que ameaçava seu filho. Por fim, voltou-se para a única fonte de consolo que lhe restava: invocar os deuses por proteção. Ela orou fervorosamente a Atena e, ao terminar, sentiu-se renovada em força e serenidade. Deitou-se sobre o leito e adormeceu em sono profundo. Atena ouviu sua prece e, sem querer deixar a nobre rainha sem conforto, enviou-lhe um sonho apaziguador. Nele, apareceu a irmã de Penélope e perguntou por que ela estava tão aflita. Penélope derramou suas mágoas e a figura onírica a tranquilizou. Não temas, irmã, e afasta essas angústias de teu coração. Teu filho retornará em segurança. Ele tem uma guia e protetora poderosa. A própria Palas Atena está com ele. Ela tem compaixão tanto por ele quanto por ti, e enviou-me para trazer-te esta mensagem. Penélope quis perguntar mais, mas a visão desvaneceu-se. Ela despertou reconfortada e já não chorava tão profundamente pelos 2 entes queridos que temia ter perdido. Capítulo 3. A fúria de Poseidon. Atena estava ocupada preparando o retorno de Odisseu. Hermes,
o mensageiro dos deuses, prendeu suas sandálias douradas, que lhe permitiam voar como um pássaro pelos céus. Tomou seu bastão mágico, que podia tanto matar quanto restaurar a vida, e voou rapidamente sobre o mar. Logo, chegou à ilha distante de Calipso e encantou-se com a beleza do lugar. A encantadora morada da deusa aninhava-se entre as árvores, com aves canoras fazendo ninho na folhagem sombria. A entrada da gruta era emoldurada por videiras carregadas de cachos de uvas roxas. Ao redor havia prados exuberantes cruzados por riachos brilhantes, com flores coloridas surgindo entre o verde. Hermes parou para admirar a bela cena antes de entrar na gruta em busca de Odisseu. O pobre homem, que não encontrava paz naquela ilha encantadora e estava cansado das afeições da deusa, ia diariamente à praia, sentando-se junto às ondas e olhando sobre as águas escuras em direção à sua pátria distante. Enquanto isso, a ninfa sentava-se ao tear, tecendo uma veste com uma lançadeira dourada e cantando alegremente enquanto trabalhava. Assim que viu Hermes, reconheceu-o e surpreendeu-se com sua chegada. Ele transmitiu a ordem severa de Júpiter. Ela devia libertar Odisseu, pois os deuses haviam decretado seu retorno. Isso assustou Calipso, e ela começou a queixar-se do ciúme e da crueldade dos deuses. No entanto, temendo a ira e o castigo de Júpiter, prometeu obedecer. Enquanto isso, Hermes foi recebido com hospitalidade, pois até mesmo os deuses ofereciam uns aos outros alimento e descanso. Contudo, eles não comiam comida mortal. Em vez disso, consumiam ambrosia e bebiam um líquido divino que os poetas chamam néctar. Após o banquete, Hermes repetiu sua mensagem e então partiu da ilha. Quando Calipso chorou e lamentou, foi procurar Odisseu. Encontrou-o sentado, absorto em pensamentos, à beira-mar. Calipso disse: Meu querido amigo, não deves passar tua vida em tristeza e desespero. Terei piedade de ti e deixarei que partas, mas deves construir teu próprio barco. Vai à floresta, escolhe árvores, corta e molda-as com o machado que te darei, e constrói uma jangada forte. Não posso fornecer remadores, mas te darei bastante alimento, bebida e vestes. Também enviarei um vento suave para te levar ao mar. Se os deuses assim o quiserem, em breve alcançarás em segurança tua amada pátria. Odisseu saltou de pé com o coração disparado de alegria e incredulidade. Mal podia reacreditar em sua boa sorte. Odisseu disse: Jura-me que estás dizendo a verdade e não tramando nova desgraça contra mim. A deusa sorriu e, para tranquilizá-lo, jurou o mais sagrado dos juramentos dos deuses, pela terra, pelos céus e pelo rio Estige. Por fim, Odisseu acreditou nela. Na manhã seguinte, apressou-se para a floresta. Após 4 dias de trabalho incansável, sua jangada estava completa, equipada com mastro, leme e travessas. Calipso providenciou a vela e abasteceu a jangada com odres e cestos de água fresca, vinho e deliciosa comida. No 5º dia, ela caminhou com ele até a praia, e ele partiu alegremente ao mar. Uma brisa suave encheu sua vela, enquanto ele conduzia com confiança através do vasto mar, guiado pelo sol durante o dia e pelas estrelas à noite. Viajou rapidamente por 17 dias, com o coração elevado pelo pensamento de que se aproximava de sua amada esposa e pátria. Mas no 18º dia, justamente quando a ilha de Corfu surgiu à vista, Poseidon avistou o audacioso viajante e sua fúria reacendeu. Poseidon declarou: Ah! Os deuses devem tê-lo protegido enquanto eu estava ausente. Mas não importa, ele ainda enfrentará sofrimento e desgraça antes de alcançar a terra destinada ao seu refúgio. As palavras furiosas mal haviam sido proferidas quando nuvens escuras começaram a se formar sob comando de Poseidon.
Ele mergulhou seu tridente no mar, agitando-o até as profundezas. Depois, convocou os ventos de suas cavernas e os colocou uns contra os outros, lançando uma noite escura sobre as águas. Odisseu estremeceu. Estava sozinho no vasto mar. A terra desaparecera, e até onde a vista alcançava, só havia ondas escuras ao seu redor. O mar erguia-se em vagas imensas antes de desabar, erguendo-o aos céus num momento e lançando-o às profundezas no seguinte. Agarrando-se desesperadamente à sua jangada, era arremessado de um lado para outro. Uma rajada violenta de vento arrancou o mastro e a vela. Em seguida, uma onda gigantesca do tamanho de uma montanha quebrou sobre a jangada, submergindo-a completamente. Odisseu perdeu o apoio e foi lançado ao mar. Mas ao emergir, viu a jangada ainda flutuando por perto e conseguiu subir novamente sobre ela, escapando da morte certa. No entanto, a tempestade continuava furiosa e não parecia haver esperança de resgate. Contudo, o destino decidira que ele seria salvo. Leucoteia, a deusa do mar, viu-o lutando nas ondas furiosas e compadeceu-se dele. Emergindo da água, subiu a jangada e sentou-se ao lado dele. Leucoteia disse: Pobre homem, deves ter irritado muito a Poseidon, mas ele não te destruirá. Serás lançado às margens da Esquéria. Toma este cinturão e amarra-o ao teu corpo. Depois, livra-te das vestes pesadas, abandona a jangada e salva-te nadando. O cinturão te levará em segurança à terra firme. Mas uma vez que alcançares a praia, não te esqueças de lançá-lo de volta ao mar. Com essas palavras, ela desapareceu sob as ondas. Odisseu hesitou. Temeu que pudesse ser um ardil de Poseidon para levá-lo à ruína. Decidiu não abandonar a jangada enquanto ela se mantivesse intacta, mas guardou o cinturão, pronto para usá-lo se necessário. Sua decisão revelou-se sábia, pois logo depois, uma onda gigantesca despedaçou a jangada. Os troncos se romperam e Odisseu foi lançado ao mar. Agora era uma questão de vida ou morte. Nadou em direção ao maior pedaço dos destroços, agarrou-se a ele e montou-o como um cavaleiro, apertando-o firmemente com os joelhos. Enquanto flutuava, tirou sua túnica pesada e lançou-a nas águas. Então amarrou o cinturão e lançou-se ao mar, confiando nas palavras da deusa. Enquanto lutava nas águas, Poseidon observava-o e disse: Desta vez, talvez escapes da morte, mas espero que não esqueças tão cedo os horrores deste dia. Com isso, Poseidon partiu, e aos poucos as ondas furiosas começaram a se acalmar. A terrível tempestade durara 2 dias e 2 noites. Durante todo esse tempo, Odisseu não teve alimento nem água. Ainda assim, continuou a nadar, sustentado pelo cinturão divino. Sua esperança e alegria retornaram quando viu as ondas se acalmando e a costa rochosa da Esquéria surgindo à sua frente. Mas sua luta ainda não havia terminado. A forte arrebentação continuava a lançá-lo contra os penhascos íngremes, tornando impossível desembarcar. Isso era ainda pior do que seu combate com o mar aberto. Suas mãos, rasgadas e sangrando, mal conseguiam agarrar-se, enquanto ele era forçado a nadar quase toda a volta da ilha em busca de um local seguro para aportar. Finalmente alcançou um ponto onde um pequeno rio desaguava no mar. A praia era baixa e as terras ao redor protegiam-na do vento. Odisseu, reunindo suas forças, orou ao espírito do rio. Ouve-me, ó Senhor destas águas, seja quem for, e tem piedade de mim. Vês que escapei à ira de Poseidon. Agora coloco-me sob tua proteção. O deus do rio ouviu-o. E logo Odisseu caiu de joelhos sobre a relva verde e macia, beijando a terra abençoada. Mas suas forças estavam completamente esgotadas, e ele desabou em profundo desmaio. Sua voz e respiração abandonaram-no. Estava absolutamente exausto. Quando finalmente recobrou os sentidos, lembrou-se com gratidão de Leucoteia e de suas instruções.
Levantou-se, desamarrou o cinturão molhado e, virando o rosto, lançou-o ao mar. Então, cautelosa e ansiosamente, começou a explorar a ilha. A noite se aproximava e não havia ninguém à vista. Nu e sozinho, ele não sabia onde encontrar abrigo. A praia era fria e úmida, mas a floresta à sua frente poderia estar cheia de feras selvagens. Ainda assim, caminhou em direção a ela e logo encontrou um agrupamento de oliveiras bravas. Seus galhos espessos ofereciam um refúgio natural contra o sol, a chuva e o vento. No chão, encontrou uma espessa camada de folhas secas. Reunindo-as em um monte, rastejou por baixo delas, cobrindo seu corpo com a folhagem. Um sono profundo tomou conta dele em sua cama de folhas, e por um tempo, esqueceu seu sofrimento. Isquéria era lar de um povo pacífico que valorizava o comércio e a navegação mais do que a agricultura ou a caça. Haviam construído uma cidade perto do porto, onde trabalhadores ativos podiam ser vistos construindo navios nos estaleiros. Ordem, moralidade e prosperidade floresciam, e o povo era governado pelo bondoso e nobre rei Alcino. Ele vivia em um magnífico palácio na cidade, onde os nobres se reuniam diariamente para oferecer sacrifícios e banquetearem com seu rei. Enquanto o exausto Odisseu dormia, sua protetora, Atena, tramava uma forma de apresentá-lo às pessoas mais importantes da ilha. O rei tinha uma filha jovem e bela chamada Nausicaa. Certa manhã, enquanto dormia, Atena apareceu em seus sonhos, tomando a forma de uma de suas companheiras, e começou a repreendê-la. Ela disse: "Menina preguiçosa! Quando pensarás em lavar as finas vestes que estão espalhadas, sujas pela casa? Logo serás uma noiva. E o que farás se tuas roupas não estiverem prontas? Levanta-te depressa. Pede a teu pai que providencie uma carroça e jumentos para nos levar ao lavadouro. Irei contigo, e levaremos nossas donzelas para lavar e secar tudo, para que teu pai e tua mãe se alegrem com o nosso esforço." Quando Nausicaa despertou, decidiu seguir o conselho. Pediu ao pai a carroça e, uma vez pronta, carregou-a com as vestes sujas. Sua mãe preparou alimentos e um odre de vinho, e quando tudo estava pronto, a jovem princesa subiu na carroça, tomou as rédeas e o chicote e partiu da cidade, seguida por suas companheiras. O lavadouro ficava junto a um riacho límpido, onde canais e bacias haviam sido cavados para esse fim. As donzelas jogaram as roupas em uma das bacias, despiram-se e entraram na água, onde pisavam sobre as vestes com os pés para lavá-las. Depois de lavadas, as roupas foram estendidas para secar sobre uma praia de seixos lisos ao lado do riacho. Ao terminarem o trabalho, as jovens banharam-se, ungiram-se com óleo e abriram os cestos e o odre de vinho para desfrutar um desjejum ao ar livre. Depois, sentaram-se juntas em círculo. Nausicaa começou a cantar, enquanto as donzelas dançavam e brincavam com uma bola. Quando terminaram os jogos, reuniram as roupas secas, dobraram-nas cuidadosamente, colocaram-nas na carroça e atrelaram os jumentos para preparar a volta. Antes de partirem, a brincalhona Nausicaa lançou a bola mais uma vez em direção a uma de suas companheiras, mas ela caiu longe, dentro do rio. As jovens bateram palmas e explodiram em gargalhadas, seus gritos alegres ecoando pela praia. Atena havia organizado tudo para que esses sons alegres despertassem o adormecido Odisseu. Ele mexeu-se, ouvindo as vozes, esfregando os olhos e retirando as folhas secas do cabelo e da barba. Odisseu murmurou: "São vozes humanas, mas que tipo de povo serão? Serão bárbaros rudes que não falam minha língua e nada sabem dos deuses ou da hospitalidade. Mas esperem, essas soam como vozes de jovens mulheres. Preciso ir ver por mim mesmo." Ele rastejou para fora do matagal, sacudindo as folhas secas. Como estava completamente nu,
quebrou um galho espesso para cobrir-se. Assim, surgiu parecendo uma criatura selvagem da floresta. Quando as donzelas o viram de longe, gritaram de medo e fugiram. Mas Nausicaa era uma jovem corajosa, e Atena secretamente fortaleceu sua coragem. Ela manteve-se firme e esperou calmamente que o estranho se aproximasse. Ele aproximou-se, mas não ousou abraçar seus joelhos como fazem os suplicantes. Em vez disso, falou a uma distância respeitosa. Odisseu disse: Humildemente aproximo-me de ti, deusa ou donzela, pois não sei o que és. Tua estatura e beleza fazem-me pensar que, se fores uma deusa, deve ser Ártemis. Mas se fores mortal, então verdadeiramente teus pais e irmãos são afortunados, pois seus corações devem encher-se de alegria ao ver-te dançar. Mas mais feliz ainda será o homem a quem teu pai te der como esposa, aquele que te levará para sua casa. Nunca vi um ser humano tão gracioso quanto uma esbelta palmeira. Ontem o mar lançou-me nesta costa. Não sei onde estou, e ninguém aqui me conhece. Não ouso, nobre donzela, abraçar teus joelhos, mas suplico, tem compaixão de mim. Depois de tanto sofrimento, és a primeira pessoa que encontro. Mostra-me a cidade onde vivem os habitantes desta terra e dá-me alguns trapos para cobrir-me. Que os deuses te recompensem 1000 vezes, que te concedam tudo o que teu coração deseja: um marido, um lar e uma vida abençoada com harmonia. Pois, de fato, nada é mais precioso do que quando marido e esposa vivem em paz, unidos pelo amor. Essas palavras agradaram a bondosa Nausicaa, e ela sentiu piedade do estrangeiro. Contou-lhe seu nome e falou de seu pai e de sua mãe, assegurando-lhe que seria recebido com hospitalidade. Em seguida, chamou suas donzelas de volta e ordenou-lhes que levassem o hóspede ao rio para banhar-se e reanimar-se com comida e bebida. Mas a aparência de Odisseu era assustadora demais. As moças hesitaram, empurrando umas às outras até que finalmente reuniram coragem para conduzi-lo ao rio. Nausicaa enviou-lhe roupas recém-lavadas e um pouco do óleo que haviam trazido. As donzelas colocaram esses itens junto ao riacho e afastaram-se, permitindo que Odisseu se lavasse em particular. O banho era desesperadamente necessário, pois ele estava coberto de lama da cabeça aos pés. Mas uma vez banhado, parecia um novo homem. Vestido com as roupas limpas, surgiu diante das donzelas, parecendo mais jovem e cheio de vida. Elas ficaram espantadas com a mudança. Seu rosto brilhava com nova força, e ele parecia mais alto e mais belo. Seus cabelos, antes emaranhados, agora caíam em cachos reluzentes sobre a testa e o pescoço, e toda sua presença irradiava nobreza e encanto. Nausicaa não pôde deixar de desejar em segredo que ele permanecesse em Esquéria e a tomasse como esposa. As donzelas colocaram diante dele comida e vinho, e ele comeu com avidez, pois estava em jejum havia muito tempo. Quando terminou, o grupo preparou-se para retornar ao lar. Nausicaa subiu em sua carroça enquanto as donzelas caminhavam ao seu lado. Enquanto atravessavam os campos abertos, ele permaneceu com elas. Mas ao se aproximarem da cidade, Nausicaa parou e virou-se para ele. Instruiu-o a esperar em um bosque de álamos até que ela tivesse chegado em casa e só então seguir até a casa de seu pai. Queria evitar fofocas desnecessárias, temendo que as pessoas interpretassem mal suas ações. Ela sabia como o povo da cidade poderia comentar, cochichando entre si sobre ela, especulando que escolhera um marido em segredo e que nem sequer esperara por um cortejo apropriado. Diriam que havia favorecido um estrangeiro em vez dos jovens nobres de sua própria terra. Nausicaa, corando ao pensar nisso, lembrou-se de que muitas vezes havia criticado outras moças por aparecerem em público com um homem antes que seus pais tivessem dado sua bênção e antes que um casamento apropriado tivesse ocorrido. Recusava-se a permitir que suas próprias ações fossem vistas sob tal luz.
Nausicaa então deu a Odisseu uma última instrução. Quando entrasse no salão real, deveria dirigir-se primeiro à rainha, abraçar seus joelhos e rogar por sua proteção. Se ela o favorecesse, então ele poderia esperar rever seu lar. Somente depois disso deveria falar ao rei. Odisseu memorizou cuidadosamente suas instruções e esperou no bosque até ter certeza de que as donzelas haviam alcançado o palácio. Enquanto isso, orou a sua protetora, Atena, pedindo que lhe concedesse bondade e favor entre aquele povo desconhecido. Capítulo 4. Os Jogos de Esquéria. Ao romper do dia, o rei Alcino e seu hóspede levantaram-se e dirigiram-se à ágora. Sentaram-se sobre duas pedras talhadas, colocadas ali para os príncipes quando se reuniam para deliberações. Ninguém mais havia chegado ainda, mas Atena, disfarçada como arauto, já ia de casa em casa, convocando os chefes para um conselho. Eles chegaram em grupos e tomaram seus lugares, enquanto o povo da cidade reunia-se ao redor para ver o estrangeiro. Ele se erguia entre eles como um deus, pois Atena havia feito com que parecesse mais alto e seus olhos mais intensos, para que despertasse admiração e afeição entre os feácios. Quando todos estavam reunidos, o rei começou a falar. Ouvi-me, nobres senhores da Feácia. Este estrangeiro, não sei se vem do Oriente ou do Ocidente, pede-nos que o enviemos de volta para sua terra. Decidamos logo, pois nunca veio alguém a mim com um pedido que não fosse atendido. Agora, levantai-vos, jovens, e escolhei 22 dentre vós. Lançai ao mar um navio forte e preparai tudo o que for necessário para a jornada. Depois vinde ao meu palácio, onde vos providenciarei comida e bebida. E vós, meus companheiros príncipes, concedei-me outro favor. Vinde comigo ao meu grande salão para que possamos novamente honrar nosso hóspede. E para que não falte canto à nossa reunião, chamai o cantor divino, Demódoco. A companhia dispersou-se para cumprir as ordens do rei. Quando tudo estava pronto, reuniram-se no palácio, que se encheu de convidados. Alcino ordenou que 12 ovelhas, 8 porcos e 2 bois fossem trazidos de seus currais. Os jovens começaram a preparar o banquete enquanto o arauto retornava com o menestrel que animaria os presentes. O cantor era cego, mas sua mente estava cheia de grandes histórias, que ele podia recitar com extraordinária habilidade enquanto se acompanhava com a harpa. O arauto guiou-o gentilmente pelo braço até o centro da reunião, colocou uma cadeira para ele junto a uma coluna e pendurou sua harpa num prego. Conduziu a mão do cego até o assento, depois colocou diante dele uma mesa com carne, pôs a cesta de pão por perto, serviu-lhe vinho e atendeu também aos demais convidados. Assim que todos haviam comido o suficiente, o menestrel tomou sua harpa e tocou um prelúdio. Então, sua voz elevou-se, enchendo o salão com ecos de gritos de guerra distantes, o choque de espadas e o troar de cascos em investida. Cantou os feitos heróicos da guerra de Troia, e a canção comoveu os corações de seus ouvintes gregos. Depois, passou a um novo tema, celebrando o valor de 2 guerreiros cuja fama superava todas as outras, Aquiles e Odisseu. Para Odisseu, era como uma lâmina perfurando o coração. Tomado pelas lembranças, puxou o manto sobre a cabeça e escondeu o rosto, para que os feácios não vissem suas lágrimas. O rei Alcino, sentado ao seu lado, ouviu seus soluços contidos. Quando o menestrel fez uma pausa, o rei falou com tato. Meus amigos, creio que já tivemos bastante de festa e canto. Vamos ao exterior e mostremos nossas habilidades nos jogos, para que nosso hóspede possa testemunhar os talentos de nosso povo. A companhia imediatamente levantou-se e seguiu o rei, enquanto um servo fiel guiava o menestrel cego.
A ágora estava cheia de vida. Os nobres tomaram seus assentos, o povo reuniu-se ao redor, e os jovens que demonstrariam suas habilidades em luta, pugilato, corrida e arremesso entraram na grande arena. Primeiro veio a corrida entre os 3 filhos do rei, Laodamante, Álio e Clitoneu. Clitoneu venceu. Depois veio a competição de luta corporal, onde o competidor mais forte foi Euríalo. Em seguida, o salto à distância, depois o arremesso de disco e, por fim, o pugilato. Neste exigente esporte, o belo Laodamante saiu vitorioso. Laodamante declarou: Ouvi, meus amigos. Perguntaremos a nosso hóspede se possui habilidade em algum desses jogos. Certamente tem figura nobre. Observai seu peito largo, coxas poderosas, braços fortes e pescoço robusto. Seu físico demonstra a força de um atleta experiente, e ele está em plena forma. O lutador Euríalo concordou com ele. Boa ideia! Vai e desafia-o. Laodamante fez como sugerido, mas Odisseu recusou. Ah, meus problemas pesam sobre mim muito mais do que feitos de força. Meu único pensamento é como alcançar minha casa o mais depressa possível. Não sabeis tudo o que tenho suportado. Euríalo zombou. Ora, meu amigo, está claro que não és perito, não és guerreiro. Talvez sejas apenas um agente de mercador, transportando mercadorias e calculando lucros. Odisseu respondeu: Isso é uma observação indigna. Em verdade, os deuses distribuem seus dons de maneiras diferentes. Um homem de baixa estatura pode ter grande sabedoria, enquanto o outro, com forma divina, pode carecer de bom senso. Assim és tu. És belo, mas tens pouco juízo. Se não fosses tão jovem e tolo, eu me irritaria com tuas palavras grosseiras. Não, acredita-me, não sou novato nestes desafios. Já competi com os mais valentes, antes que a desgraça me abatesse. Sofri tudo que um homem pode suportar, tanto em batalha quanto nas tempestades do mar. Mas mesmo assim, não deixarei teu desafio sem resposta. Entregai-me o disco. Tomou o mais pesado dos discos de metal, girou-o pela alça várias vezes em um largo arco e então lançou-o alto pelo ar. Ele caiu muito além das marcas dos outros lançadores. Um dos espectadores correu adiante e colocou um marcador onde o disco havia caído. Voltando ao grupo, gritou: Saudai o estrangeiro! Neste desafio ninguém o superará. Odisseu declarou: Que os jovens tentem igualar meu arremesso. E se algum de vós desejar competir comigo no pugilato, na luta ou na corrida que se apresente, Feácios, estou pronto. Que venha qualquer um, exceto Laodamante. Ele é meu anfitrião, e não seria correto desafiar aquele que me recebeu e cuidou de mim. Mas não recusarei nenhum dos outros, e em verdade não tenho medo. Sou hábil em todos os feitos de força, mas quando se trata de arco e flecha, ainda não encontrei meu igual. Mesmo entre inimigos, posso atingir meu alvo, e minha flecha o derrubará. Apenas um homem superou-me quando lutamos diante de Troia, Filoctetes. Mas entre todos os outros, eu era o melhor. Quanto ao arremesso de lança, minha pontaria é mais precisa do que a daqueles que usam arcos. Na corrida, porém, um de vós pode muito bem ultrapassar-me, pois as provações do mar e meu longo jejum enfraqueceram-me grandemente. Os feácios silenciaram. Nenhum deles ousou desafiar o herói. Então o rei falou: Digno estrangeiro, acreditamos em tuas palavras, pois não falas por arrogância, mas porque o jovem te insultou. Escuta-me, para que possas falar bem de nós quando voltares à tua terra. Não nos destacamos no pugilato ou na luta, mas Júpiter concedeu-nos grande velocidade na corrida, tornando-nos mais rápidos que todos os outros povos, e domínio sobre o mar. Também temos grande prazer em banquetes, música e dança, assim como em roupas finas e banhos quentes. Agora, que entre nós aqueles que são hábeis na dança avancem, para que o estrangeiro testemunhe vosso talento. Alguém, traga a harpa de Demódoco.
Os jovens dançarinos tomaram seus lugares e iniciaram a apresentação, movendo-se com passos precisos e realizando saltos surpreendentes, enquanto Odisseu admirava sua velocidade e habilidade. A melodia da harpa acompanhava lindamente seus movimentos. Logo, o velho menestrel entoou uma canção cômica animada, fazendo o público explodir em risos. Após algum tempo de dança coral, Laudamante e Alho dançaram sozinhos, despertando a admiração de todos. Um deles lançou uma bola alto no ar, quase tocando as nuvens, enquanto o outro saltou e a agarrou antes que seu pé tocasse o chão. Odisseu impressionou-se com sua agilidade e graça, e elogiou-os, o que agradou profundamente o pai deles, o rei. Determinado a enviar o estrangeiro de volta com grande honra, o rei Alcino propôs que cada um dos 12 chefes da Feácia presenteasse Odisseu com um dom de ouro, juntamente com um manto finamente bordado. Até mesmo o desrespeitoso Euríalo foi obrigado a desculpar-se e oferecer um presente em sinal de reparação. Todos concordaram com a proposta do rei. Como sua oferta, Euríalo trouxe uma espada de bronze com cabo de prata e bainha de marfim. Aproximando-se de Odisseu com os olhos baixos de vergonha, disse: Não te zangues, estrangeiro. Que os ventos levem embora as palavras tolas que proferi. Que os deuses te concedam um retorno rápido ao teu lar e à tua família após tuas longas andanças. Odisseu respondeu: Meu amigo, que tu também gozes do favor dos deuses, e que jamais te arrependas do presente que me deste. Ele pendurou a espada no ombro, e todo o ressentimento foi esquecido. Já era então chegada a noite. Os servos trouxeram os presentes até a ágora, e eles foram levados ao palácio. Os príncipes também se reuniram ali, tomando seus lugares habituais no salão. Alcino pediu à rainha que preparasse um banho quente para o hóspede, enquanto ele escolhia os presentes que pretendia oferecer-lhe. Trouxeram um grande caldeirão de água, e as criadas empilharam lenha e acenderam o fogo sob ele. A própria rainha arrumou cuidadosamente os valiosos presentes em um baú, que Odisseu fechou com um nó engenhoso que havia aprendido com a poderosa Circe. Em seguida foi banhar-se, desfrutando o calor da tina fumegante. Quando se secou, as criadas ungiram-no com óleo e vestiram-no com uma magnífica túnica e um manto. Quando estava prestes a retornar ao salão festivo, sentiu mãos suaves sobre seu braço. Era a encantadora Nausica, a quem não via desde o dia anterior. Ela soubera de sua partida iminente e desejava vê-lo uma última vez. Por isso, desceu silenciosamente as escadas e esperou por ele à porta. Ele apareceu diante dela, com traços nobres que irradiavam força, dignidade e poder. Nausica sussurrou: Salve, hóspede! Quando estiveres de volta ao teu lar, lembra-te da jovem em Esquéria, a quem um dia deves a vida. Ela baixou o olhar, mal contendo as lágrimas. Odisseu respondeu: Se os deuses me concederem um retorno seguro, lembrar-me-ei de ti, e louvarei teu nome como se fosses uma deusa, pois salvaste minha vida, doce donzela. Entristecida, Nausica voltou aos seus aposentos, enquanto Odisseu entrou no salão e tomou seu lugar. Os servos trouxeram carne assada e serviram bebidas aos convidados com grandes jarras de leite. Um arauto conduziu o menestrel cego ao seu lugar. Odisseu fez sinal ao arauto e cortou um generoso pedaço da carne diante de si. Odisseu disse: Leva isto a Demódoco. Embora eu seja pobre, desejo honrá-lo, pois os menestréis merecem nosso respeito. A própria musa os ensinou e concedeu-lhes seu favor. Demódoco aceitou alegremente a oferenda. Assim que todos terminaram de comer, Odisseu voltou-se para o menestrel e pediu que cantasse sobre o cavalo de madeira, o ardil engenhoso com o qual Odisseu enganara os troianos. O cantor iniciou sua narrativa, sem saber que o próprio herói, cuja astúcia louvava, estava sentado diante dele.
À medida que a canção se desenrolava, Odisseu frequentemente suspirava e enxugava as lágrimas. Alcino notou sua tristeza e, com tato cuidadoso, interrompeu o menestrel. Alcino declarou: Nosso hóspede ouve em lágrimas, um profundo pesar pesa-lhe no coração. Que o cantor faça uma pausa para que possamos todos permanecer alegres. O estrangeiro que chega até nós em confiança é-nos tão caro quanto um irmão. Agora, Sírio amigo, diz-nos com verdade aquilo que desejamos saber. Fala, qual é teu nome? Quem são teus pais? Onde está tua terra natal? Precisamos saber isso se quisermos guiar-te até lá. O que faremos com alegria? Ainda que um antigo oráculo nos tenha advertido de que Poseidon, por ciúme, um dia poderá afundar nosso navio ao retornar de tal jornada. Conta-nos também por onde viajaste e os povos que encontraste. Compartilha tudo isso conosco e diz-nos por que choras quando o menestrel canta sobre Troia. Capítulo 5. O gigante de um olho só. A companhia sentou-se em silenciosa expectativa, observando atentamente o estrangeiro enquanto ele começava a falar. A terra dos Feácios é de fato um lugar maravilhoso, e não conheço prazer maior do que sentar-me no salão do banquete enquanto arautos passam de mesa em mesa enchendo as taças, e o menestrel canta esplêndidas canções sobre os feitos heróicos de homens valentes. Pois a harpa e a voz são os ornamentos de uma festa. Mas pedis-me minha triste história. Onde devo começar? Os deuses imortais trouxeram-me muitos sofrimentos. Que vos diga primeiro meu nome, para que me conheçais e me lembreis. Sou Odisseu, filho de Laertes, conhecido por muitos por causa de meus grandes feitos. Os feácios ficaram tomados de assombro, e o velho menestrel lamentou haver perdido a visão, pois não podia contemplar o homem cujos feitos heróicos tantas vezes cantara. Aquele guerreiro, o mais famoso entre todos os que lutaram em Troia, comera e bebera com eles, e agora estava prestes a narrar os feitos incríveis que realizara e as provações que suportara. Sim, sou Odisseu, e meu lar está na ensolarada ilha de Ítaca. Não falarei da guerra triste. Quando ela terminou, zarpei com meus companheiros rumo a Ismaro, cidade dos Cicônios. Saqueamos a cidade, abatemos os homens em fuga e dividimos entre nós as mulheres e os outros despojos. Aconselhei meus homens a partirem logo, mas meus tolos companheiros não me ouviram. Enquanto tinham butim, vinho, ovelhas e cabras em abundância, banqueteavam-se na praia. Isso nos trouxe o primeiro desastre. Os cicônios derrotados chamaram seus aliados das regiões do interior, que reuniram-se em grande número e atacaram-nos com brutal vingança. A feroz batalha junto a nossos navios começou ao amanhecer. No início, resistimos a seus números esmagadores, mas ao pôr do sol fomos forçados a recuar. Cada um de meus navios perdeu 6 homens, e só com grande dificuldade consegui escapar com o restante de minha tripulação em embarcações velozes. Aliviados por termos sobrevivido, navegamos rumo ao oeste, mantendo-nos próximos à costa da Grécia. Então uma terrível tempestade surgiu, quebrando nossos mastros e rasgando nossas velas. Com grande esforço, conseguimos alcançar a costa para fazer reparos. Na terceira manhã, zarpamos novamente com esperança renovada, mas outra tempestade desceu sobre nós desde os altos de Maleia e lançou-nos longe para o mar aberto. Durante 9 dias, à mercê do vento do norte implacável, derivamos. No 10º dia, fomos lançados à terra dos comedores de lótus. São um povo gentil e vivem em grande ventura, pois possuem um fruto chamado lótus, mais doce que o mel, e que serve de alimento diário. Quem o come, esquece sua casa e deseja ali permanecer para sempre. Aportamos para recolher água doce e logo o lótus fez sua mágica. Tive que forçar meus companheiros a retornar aos navios, amarrá-los com cordas e jogá-los sob os bancos dos remadores.
Se eu não partisse depressa, nenhum homem me teria seguido. Remamos novamente para o vasto mar e chegamos a uma ilha arborizada próxima à costa da Sicília, desabitada, exceto por incontáveis rebanhos de cabras que vagavam pelas planícies. Esses animais não temiam os homens e por isso tivemos uma caça fácil e colhemos alimento em abundância. Após comer e descansar, desejei explorar a ilha vizinha, que parecia grande e fértil. Podíamos ouvir vozes do outro lado da água e ver o gado pastando nas colinas. Era a terra dos ciclopes, uma raça de gigantes, um povo selvagem que nada sabe de agricultura, não tem leis e não teme nem deuses nem homens. Disse aos meus companheiros: Ficai aqui com os navios. Atravessarei com minha própria embarcação e 12 companheiros escolhidos para explorar a terra. Levei comigo uma grande odre de excelente vinho, pois suspeitava que pudéssemos encontrar um povo selvagem que não se deixaria conquistar com razão ou boas palavras. Assim, preparei-me com essa bebida doce e enganadora. Ao chegarmos, escondi cuidadosamente meu navio em uma caverna secreta e desembarquei com meus homens e o odre de vinho. Não muito longe, avistei uma enorme caverna na rocha, cercada por um muro de grandes pedras e sombreada por uma fileira de imensos abetos e carvalhos. Era o lar do mais temível gigante, onde passava a noite com suas cabras e ovelhas, pois cuidar de seus rebanhos era sua única ocupação. Era filho de Poseidon, e seu nome era Polifemo. Como todos os ciclopes, tinha um único e terrível olho no meio da testa. Seus braços eram tão fortes que podiam mover rochas, e ele arremessava blocos de granito pelo ar com a mesma facilidade com que se lançam seixos. Vagueava sozinho entre as montanhas, pois nenhum dos outros ciclopes comunicava-se com ele. Era selvagem e sentia prazer apenas em malícia e destruição. Eu, homem infeliz e ignorante de sua natureza, fui com meus companheiros diretamente à caverna aberta e entrei. Não o encontramos lá, pois o sol ainda não se pusera e ele ainda estava pastoreando seus rebanhos em colinas distantes. Os currais estavam cheios de cordeiros e cabritos. Havia cestos e jarras de queijo e leite, juntamente com coalho em grandes vasos e baldes de ordenha. Meus companheiros estavam ansiosos para encher diversos cestos com queijo, levar muitos cordeiros e cabritos e escapar rapidamente com eles em nossos navios antes que o temido senhor da caverna voltasse. Mas proibi-os de fazê-lo, pois estava curioso demais para ver o homem e esperava, como é costume entre os hospitaleiros, receber um presente da parte dele. Como me enganei! Sentamo-nos na caverna, acendemos uma fogueira em forma de oferenda e passamos o tempo comendo queijo até que o ciclope retornou. Ao anoitecer, ele apareceu com todo o seu rebanho à boca da caverna. Recostamo-nos, tomados de medo, e a princípio ele não nos viu. Carregava um fardo imenso de lenha nos ombros e lançou-o ao chão com tal estrondo que as rochas estremeceram, forçando-nos a fugir para as partes mais profundas da caverna. Então conduziu suas cabras e ovelhas para dentro e bloqueou a entrada com uma rocha maciça que nem 22 carros poderiam mover. Tornamo-nos prisioneiros nas mãos do monstro. Conseguimos observá-lo sem sermos notados por um tempo, enquanto ele sentava-se confortavelmente no chão para ordenhar os animais, depois despejava o leite nas jarras e finalmente atiçava o fogo. De repente, as chamas ergueram-se, e ele descobriu-nos amontoados num canto. Por um momento, encarou-nos, depois trovejou com voz aterradora. Ó, estrangeiros, de onde vindes? Sois mercadores ou salteadores que vagam pelos mares sem poupar vidas humanas? Nossos joelhos tremiam ao som da voz do monstro. No entanto, recuperei logo a compostura e respondi com ousadia. Somos gregos, regressando de Troia, lançados nesta costa por tempestades. Como o infortúnio nos atingiu, suplicamos que nos acolhas e agrades aos deuses enviando-nos em segurança com presentes.
Honra os deuses, nobre senhor, pois Júpiter é o vingador de todas as injustiças cometidas contra viajantes. Oh, oh! Tolo estrangeiro! Rugiu o Ciclope. Parece que nada sabes dos Ciclopes. Ninguém aqui honra os deuses e nada sabemos do teu Júpiter, pois somos muito maiores do que ele. Mas dize-me, onde aportaste com teu navio? Percebi seu ardil e decidi que ele não me enganaria. Meu navio, respondi em voz alta, perdeu-se. Se ainda o tivéssemos, não estaríamos aqui. As ondas o destruíram, e se não soubéssemos nadar, todos teríamos perecido. Assim que terminei de falar, o cruel Ciclope estendeu os braços, agarrou 2 de meus companheiros e esmagou-os contra o chão. Seu sangue e seus miolos espalharam-se por toda parte. Ele os despedaçou e devorou. Gritamos de horror ante essa cena terrível e oramos a Júpiter, mas nossos clamores não comoveram o Ciclope. Ele bebeu uma tina inteira de leite e então deitou-se para dormir. O que devo fazer? Perguntei a mim mesmo enquanto o monstro começava a roncar. Devo mergulhar minha espada em seu coração antes que desperte? Mas não. Se eu o matasse, quem moveria a rocha maciça que bloqueava a entrada? Somente o próprio gigante tinha força para isso. Se eu o abatesse, ficaríamos presos e morreríamos de fome. Eu precisava pensar em um plano melhor. Assim passamos a noite apavorados, aguardando o amanhecer. Ao nascer do sol, o Ciclope acordou e recomeçou sua rotina. Acrescentou lenha à fogueira, ordenhou seu rebanho e deixou que os filhotes mamassem. Então, mais uma vez, agarrou 2 de meus queridos companheiros, matou-os e os devorou. Depois disso, empurrou a rocha, conduziu seu rebanho para fora e rolou a enorme pedra de volta ao lugar. Mais uma vez, ficamos prisioneiros o dia inteiro. Então concebi um plano para vingar meus companheiros e escapar. Cegaria o Ciclope com uma estaca em brasa. Encontrei o pedaço de madeira perfeito para isso. Era o próprio bordão do gigante, feito de madeira fresca de oliveira, tão longo e espesso quanto o mastro de um navio. Cortei uma seção e, com a ajuda de meus companheiros, alisei-a e apontei sua extremidade. Depois, endureci a ponta nas brasas incandescentes da fogueira. Quando a arma ficou pronta, escondi-a cuidadosamente sob um monte de palha. Em seguida, lançamos sortes para decidir quais de meus homens me ajudariam a cravar a estaca no olho do gigante adormecido. Então, tremendo de medo, esperamos seu retorno. Por fim, ele voltou, conduzindo seu rebanho para dentro. Desta vez não deixou nenhum animal do lado de fora, talvez por suspeita ou porque um deus assim o quis. Rolou novamente a grande pedra para o lugar, ordenhou suas ovelhas e cabras, devorou mais 2 de meus infelizes homens e lançou mais lenha ao fogo. Agora era a hora do meu plano. Peguei o odre de vinho e aproximei-me dele com ousadia. Aqui está, Ciclope, disse eu, enchendo um jarro. Prova esta bebida. O vinho é bom depois de uma refeição de carne humana. Toma, para que vejas que fina bebida tínhamos em nosso navio perdido. Ele pegou o jarro e bebeu. Deliciado, esvaziou-o num único gole e disse com um sorriso: Serve-me mais e dize-me teu nome, para que eu te dê um presente. Esta bebida é maravilhosa. Temos vinho aqui, mas não se compara ao teu. Sabe a água, dá-me mais. Enchi seu jarro 3 vezes e ele bebeu com avidez. Logo percebi com satisfação que começava-se a embriagar-se. Então ocorreu-me uma ideia. Queres saber meu nome? Disse eu. Meu nome é Ninguém. Meu pai e minha mãe me chamam Ninguém, e assim fazem todos os que me conhecem. Ótimo, disse ele. Então ninguém será o último que eu comerei. Esse é meu presente para ti. Com essas palavras, tombou de costas, vencido pelo sono da embriaguez. Debatia-se e revirava-se, mas logo seus pesados roncos mostraram que estava completamente inconsciente. Nossa hora havia chegado. Rapidamente puxei a estaca, mergulhei sua ponta no fogo,
e deixei que se aquecesse até ficar vermelha como brasa. Então, chamei meus companheiros para ajudar. Um Deus encheu nossos corações de coragem. Juntos, agarramos a estaca em chamas e, num instante, cravamo-la no imenso olho do ciclope. Como quando um ferreiro mergulha ferro quente em água fria, assim o olho do ciclope chiou enquanto a estaca ardente o perfurava. Torcemos a estaca com força e sangue espesso jorrou, escorrendo por seu rosto. O gigante soltou um rugido terrível e ergueu-se, debatendo-se selvagemente. Espalhamo-nos pelos cantos da caverna para escapar de suas mãos que tateavam às cegas. Em seu sofrimento, arrancou a estaca ardente do olho e lançou-a contra a parede da caverna, uivando como uma besta enlouquecida. Os outros ciclopes, despertos por seus gritos, correram até a caverna e se reuniram do lado de fora. Os outros ciclopes reuniram-se diante da caverna e gritaram: "O que aconteceu contigo, Polifemo? Por que ruges tão alto? Alguém roubou tuas ovelhas ou tentou matar-te?" "Ai de mim", gemeu o ciclope. "Ninguém me enganou. Ninguém me atacou." "Bem, se ninguém te ataca, não podemos ajudar. Não temos poder sobre dores que vêm de dentro. Deves chamar teu pai Poseidon para socorrer-te." Com isso partiram. Meu coração alegrou-se por meu nome falso tê-los enganado. No entanto, ainda estávamos em grande perigo. Embora tivéssemos escapado das mãos do gigante cego, ele agora sentava-se diante da entrada, moveu ligeiramente a pedra e estendeu as mãos, esperando agarrar-nos ao tentarmos sair entre suas ovelhas. Mas eu tinha um plano para enganá-lo mais uma vez. Entre o rebanho havia alguns bodes fortes e de lã espessa. Peguei 3 e amarrei-os juntos com ramos flexíveis. Debaixo do meio prendi firmemente um de meus homens, enquanto os outros 2 o protegiam dos lados. Quanto a mim, escolhi o maior e mais lanoso carneiro, o líder do rebanho, e agarrei-me por baixo dele. Assim preparados, esperávamos pelo amanhecer. Por fim, o rebanho aglomerou-se em direção à saída, passando por seu mestre cego. Ele passou as mãos sobre o dorso dos animais, tentando sentir se algum de nós estava montado sobre eles. Mas jamais pensou em verificar por baixo. Um a um, meus homens escaparam, escondidos sob os animais. Eu fui o último. Quando o grande carneiro passou, agarrei-me firmemente à sua espessa lã com as mãos e os pés. O ciclope acariciou seu carneiro favorito e falou-lhe com tristeza: "Meu querido, por que és o último a deixar a caverna hoje? Sempre caminhas tão orgulhoso à frente do rebanho. Estás lamentando pelo olho de teu mestre, que aquele vilão chamado Ninguém destruiu? Mas não temas, ele não escapará. Ah, se pudesses falar, dir-me-ias onde ele se esconde, e então eu o esmagaria, e seu sangue correria pelo chão da caverna. Seria uma doce vingança." Ele soltou o carneiro, e assim que estive suficientemente longe, soltei meu aperto e pus-me de pé. Rapidamente libertei meus companheiros restantes. Apenas 6 de nós haviam sobrevivido. Conduzimos algumas das melhores ovelhas para nosso navio como recompensa por nosso sofrimento. O ciclope rolou novamente a pedra para o lugar e assobiou para seu rebanho, sem saber de nossa fuga. Corremos para a praia, carregamos as ovelhas a bordo e partimos o mais rápido possível. Quando remamos o suficiente para que nossa voz ainda fosse ouvida, mas estivéssemos fora de alcance, não pude resistir a gritar para zombar dele. "Ciclope, sabe que não comeste homem sem nome. Banqueteaste-te com os companheiros de Odisseu, e agora pagas o preço por tua crueldade." Ele ficou furioso, arrancou uma rocha gigantesca e lançou-a em direção ao som de minha voz. Mirou bem. Ela caiu no mar junto ao nosso navio, levantando ondas que nos cercaram. A força da água quase nos empurrou de volta à costa, mas gritei a meus homens, exortando-os a remar com todas as forças, e escapamos para o mar aberto. Ainda podia ver o gigante agarrando a testa ensanguentada.
e apesar dos rogos de meus companheiros para que eu me calasse, não resisti a provocá-lo outra vez. Ouve-me mais uma vez, Ciclope. Se alguém te perguntar quem te cegou, dize que foi Odisseu, filho de Laertes. O Ciclope gemeu de agonia. Hóspede maldito! Gritou. Então a profecia se cumpriu. Sempre temi que um gigante poderoso, alguém muito maior do que eu, viria tomar minha visão, mas em vez disso, foi um pequeno homem fraco, um simples mortal, que me superou com astúcia. Ai de mim! Mas escuta, Odisseu, acrescentou, mudando subitamente o tom. Volta e façamos as pazes. Receber-te-ei como hóspede e orarei a meu pai Poseidon para que te conceda uma jornada segura de volta para casa. Ele certamente restaurará meu olho e tudo será perdoado. Ao meu grito, ouvi o Ciclope orando em alta voz a seu pai, pedindo-lhe que lançasse desgraça sobre mim. Infelizmente, Poseidon ouviu e atendeu ao seu pedido. Enquanto isso, continuávamos a remar o mais rápido que podíamos, mas ainda estávamos em perigo. O Ciclope lançou outra rocha imensa e ela caiu no mar, criando ondas que quase viraram nosso barco. Finalmente, após grande esforço e dificuldade, alcançamos nossa pequena ilha. Lá, reunimos-nos com nossos companheiros, que haviam nos dado como perdidos, e passaram dias e noites lamentando por nós na praia. Radiantes com nosso retorno, deram-me o grande bode que me carregara para fora da caverna. Como minha parte dos despojos, sacrifiquei o animal a Júpiter, e todos festejamos e bebemos juntos, celebrando nossa sobrevivência. Quando o sol se pôs, deitamo-nos na praia e dormimos. Capítulo 6. O feitiço de Circe. Depois que recuperamos nossas forças e saciamos nossa fome, lançamos nossos navios ao mar e zarpamos novamente. Viajamos até chegarmos a uma ilha estranha, diferente de qualquer outra que já havíamos visto. Essa terra flutuava sobre a água e era cercada por uma grande muralha de bronze. Era a lendária ilha de Éolo, o Senhor dos Ventos. Os deuses haviam-lhe concedido o controle sobre todos os ventos, permitindo-lhe soltá-los ou contê-los à sua vontade. Éolo recebeu-nos calorosamente e entreteve-nos durante um mês inteiro. Vivia em um magnífico palácio com seus 6 filhos e suas belas esposas. A cada noite reuniam-se em um grande salão para festejar e escutavam com entusiasmo enquanto eu lhes narrava sobre Troia e tudo o que havia acontecido em minha difícil jornada. Quando chegou o momento de partir, supliquei a Éolo que me ajudasse a retornar em segurança para casa. Ele concordou e deu-me um presente precioso, um que teria encerrado minhas longas andanças, não fosse a insensatez de minha tripulação. Ele aprisionou todos os ventos perigosos dentro de uma resistente bolsa de couro, amarrando-a firmemente com um cordão de prata. Assim, nenhuma tempestade poderia desviar-nos do curso, e eu poderia libertar os ventos apenas quando fosse necessário. Com uma brisa suave guiando-nos, deixamos a ilha de Éolo e navegamos pelo Mediterrâneo. Durante 9 dias e noites, viajamos sem dificuldades, e na 10ª noite, avistei finalmente as costas de minha amada Ítaca. Podia ver as fogueiras ardendo nas colinas, era realmente minha pátria. Por fim, minha jornada chegava ao fim. Exausto pelos esforços de conduzir-nos até ali, entreguei-me ao sono, certo de que em poucas horas estaríamos salvos. Enquanto eu dormia, meus companheiros começaram a sussurrar entre si. Queixavam-se de que haviam sofrido muito, mas nada haviam ganho, enquanto eu reunira tesouros de Troia e recebera presentes em cada terra visitada. Por onde vai, murmuravam, é honrado e agraciado com presentes valiosos, enquanto nós voltamos de mãos vazias. O que ele guarda naquela bolsa? Certamente Éolo lhe deu uma fortuna em ouro e prata. A curiosidade dominou-os.
Pensando que a bolsa continha um tesouro, desataram secretamente o cordão de prata. No mesmo instante, os ventos escaparam em fúria, uivando e rugindo, e nosso navio foi violentamente lançado fora de curso. A tempestade arrastou-nos de volta através do mar, até o exato lugar de onde havíamos partido. Desesperado e de coração partido, aportamos mais uma vez na ilha de Éolo. Meus homens estavam exaustos, e depois de comerem e beberem, levei comigo um deles e meu arauto para implorar novamente ajuda ao rei. Ao chegar a seu palácio, encontrei-o com sua família reunidos em um banquete. Ficaram chocados ao ver-me de volta. Contei-lhes o que havia acontecido e roguei por sua ajuda mais uma vez. Mas Éolo franziu o senho e falou com voz terrível: Homem infeliz! Os próprios deuses estão contra ti. Não posso ajudar alguém tão amaldiçoado. Deixa minha ilha imediatamente. Tristemente, retornei a meus homens e, com os corações pesados, zarpamos mais uma vez. Remamos sem parar por 6 dias e, no sétimo, alcançamos a terra dos Lestrigões. Encontramos um porto tranquilo, onde amarramos nossos navios. Então, subi a uma colina para procurar sinais de vida. Ao longe, vi fumaça subindo e enviei 2 homens e um arauto para explorar. Eles seguiram um caminho por entre uma floresta e encontraram trilhas de carroças que levavam a uma cidade. Lá, encontraram uma jovem buscando água. Era filha do rei, Antífates. Quando perguntaram sobre aquela terra, ela apontou-lhes o grande palácio de seu pai. Mas ao entrarem, ficaram aterrorizados. A rainha era uma giganta, tão alta quanto uma grande árvore, e ao seu chamado apareceu o monstruoso rei. Sem dizer uma palavra, agarrou um de meus homens e devorou-o ali mesmo. Os outros 2 fugiram para salvar suas vidas, correndo em direção a nossos navios. Vimo-los correr, e logo uma horda de gigantes veio em perseguição. Enquanto tentávamos zarpar, pedras imensas caíam sobre nós, destruindo nossos navios e esmagando nossos homens. Foi um massacre. Meu navio estava amarrado atrás de uma saliência rochosa, fora de vista, e por isso foi poupado. Sem perder tempo, cortei as amarras, gritei aos meus homens restantes que se apressassem e remamos freneticamente para o mar. À distância, assistimos horrorizados enquanto os lestrigões golpeavam os últimos de nossos infelizes companheiros e os carregavam para seu banquete horrendo. A corrente então conduziu-nos em direção à ilha de Eá. Derivamos até uma enseada abrigada e ali permanecemos, fracos de exaustão e fome, durante 2 dias e 2 noites. Mas no terceiro dia, quando a aurora tingiu o céu com luz rosada, agarrei minha lança e espada e subi até o ponto mais alto da ilha. Os deuses tiveram piedade de mim, pois naquele exato momento um grande cervo de magníficos chifres cruzou meu caminho. Sem hesitar, lancei minha lança contra seu flanco. O animal soltou um brado e caiu. Firmando o pé contra seu corpo, puxei minha lança, amarrei suas patas e o coloquei sobre meus ombros. Cambaleando sob o peso, levei-o de volta aos meus companheiros famintos, decidido a não deixar que perecêssemos de fome. Vinde, amigos! Gritei. Não desceremos ao reino de Hades antes que chegue o dia de nosso destino. Enquanto tivermos alimento e bebida, sejamos alegres e revigoremos nossos corpos fatigados. A visão do grande cervo revigorou os espíritos de meus exaustos companheiros. Saltaram de pé, lavaram as mãos e apressaram-se em preparar a carne. Sentamo-nos para um excelente banquete e nossa coragem retornou. Um sono profundo nos restaurou, e ao romper do dia decidimos explorar a ilha. No entanto, meus companheiros hesitaram, recordando-os aos horrores do ciclope e dos canibais lestrigões. Muito bem, disse eu. Dividamo-nos em 2 grupos. Eu liderarei um, e o bravo Euríloco liderará o outro. Então lançamos sortes de um capacete de bronze para decidir quem exploraria e quem permaneceria para guardar o navio.
A sorte coube a Euríloco, e ele partiu com 22 homens. Em um vale distante, eles descobriram o magnífico palácio de Circe, filha do deus Sol, uma feiticeira hábil em magia. Ao redor de sua morada havia leões e lobos, outrora homens transformados por seus feitiços. Embora tivessem sido convertidos em feras, suas mentes humanas permaneciam intactas. Eles não atacaram os homens que se aproximavam, mas aproximaram-se como cães amistosos. Dentro do palácio, Circe estava sentada diante do tear, cantando. Escutai, disse um dos homens. Que canto tão belo! Vamos entrar. A deusa, tendo-os escutado, afastou-se de seu tear e abriu a porta. Circe disse docemente: Entrai, estrangeiros. Permiti-me dar-vos as boas-vindas. Os homens obedeceram e entraram. Apenas o cauteloso Euríloco permaneceu do lado de fora, escondendo-se da feiticeira como se pressentisse o perigo. Ela convidou os homens a sentarem-se em cadeiras acolchoadas e macias e serviu-lhes comida e vinho doce. No entanto, secretamente misturou ao vinho uma poção que lhes roubaria a vontade. Assim que beberam, ela tocou-os com sua vara mágica, e instantaneamente eles foram transformados em porcos que grunhiam. Rindo, ela os conduziu aos currais e trancou-os lá dentro. De seu esconderijo, Euríloco testemunhou essa cena horrenda. Fugiu apavorado, correndo o mais rápido que pôde para trazer-me a terrível notícia. Sem fôlego e tremendo, contou-me o que havia ocorrido. Sem hesitar, levantei-me. Leva-me até lá agora mesmo, exigi. Vingarei nossos companheiros se não puder salvá-los. Mas Euríloco caiu a meus pés, suplicando entre lágrimas. Não arrisques tua vida. Fujamos desta ilha amaldiçoada, enquanto ainda assim é possível, e escapemos do mesmo destino terrível. Fica, se quiseres, respondi com desdém. Come e bebe aqui à beira-mar, mas eu devo ir. Com essas palavras, apressei-me em direção à morada de Circe, caminhando pela praia. Quando me aproximei de seu palácio, uma figura radiante surgiu de repente diante de mim. Reconheci Hermes por seu bastão brilhante e sua presença divina. Hermes disse, tomando minha mão: Meu amigo, por que vagueias sozinho por estas colinas selvagens? Sabes o que te espera? Teus companheiros foram aprisionados nos currais de Circe, transformados em porcos. Pretendes libertá-los? Pobre homem, temo que apenas te juntarás a eles. Escuta, desejo teu bem e posso ajudar-te. Permite-me advertir-te sobre os truques de Circe. Quando chegares, ela misturará vinho doce com uma droga poderosa para te dominar. Mas toma esta erva, ela te protegerá de sua magia. Hermes entregou-me uma planta com flor branca leitosa e raiz negra. Hermes declarou: Isto é mole. Seu poder impedirá que o feitiço de Circe te afete. Quando ela vir que sua poção falhou, tentará enfeitiçar-te tocando-te com sua vara. Nesse momento, desembainha tua espada e age como se fosses golpeá-la. Ela ficará aterrorizada e suplicará por misericórdia. Concorda em poupar-lhe a vida, mas apenas se ela jurar por um grande voto dos deuses que não te causará mais nenhum mal. Se fizeres isso, ela se submeterá e conquistará a sua confiança. Com o tempo, poderás persuadi-la a libertar teus amigos. Com isso, Hermes desapareceu, voando em direção aos céus. Olhei em sua direção com gratidão, guardei cuidadosamente a erva mágica e gravei suas palavras na memória. Profundamente pensativo, logo alcancei o palácio de Circe. Seu doce canto ainda enchia o ar. Chamei, e ela imediatamente apareceu, sorrindo ao dar-me as boas-vindas. Conduziu-me para dentro e convidou-me a sentar em uma cadeira com montura de prata. Enquanto preparava o vinho, misturava secretamente sua poção encantada. Quando me entregou a taça, fingi beber, mas antes de tomar um gole, acrescentei secretamente o mole que Hermes me dera. Sem medo, bebi o conteúdo. Assim que o fiz, Circe apontou sua vara mágica para minha cabeça e ordenou: Agora, meu pequeno animal,
Vai juntar-te a teus amigos no chiqueiro. Mas eu não me transformei. Em vez disso, empurrei a cadeira para trás, levantei-me de um salto e corri em sua direção com a espada como se fosse golpeá-la. Ela gritou e lançou-se ao chão, agarrando-se aos meus joelhos. Quem és tu? E de onde vens? És o primeiro a resistir à minha magia. Nenhum mortal jamais suportou seu poder. És porventura o astuto Odisseu, o homem que Hermes me disse um dia que viria em sua longa jornada e tornaria inútil minha feitiçaria. Mas não me olhes com tanta dureza. Guarda a tua espada. Senta-te ao meu lado para que possamos conversar como amigos. Ó deusa, respondi, como posso confiar em alguém que roubou meus amigos? Não sei que tramas planejas contra mim. Se realmente não desejas me causar mal, jura o grande voto dos deuses que não usarás magia contra mim, nem enquanto eu estiver acordado, nem enquanto eu dormir. Sem hesitar, ela jurou o voto, e senti-me seguro. Depois, puxou-me para sentar ao seu lado no divã, falando gentilmente, enquanto suas servas, as belas filhas dos deuses do rio e da floresta, preparavam um banquete. Uma delas aqueceu água para meu banho. Quando estava pronta, a própria Circe lavou minha cabeça e meus ombros e vestiu-me com roupas ricas. Depois conduziu-me a uma mesa coberta de iguarias. Mas eu não podia comer. Apoiei a cabeça na mão e mergulhei em profunda tristeza. Circe instou-me a participar do banquete, mas recusei. Ó deusa, suspirei. Como posso desfrutar de alimento em uma casa onde meus infelizes companheiros permanecem prisioneiros? Enquanto não os vir livres desse terrível encantamento, não poderás confortar-me com tua bondade. Circe comoveu-se com minhas palavras. Foi até os currais, libertou os porcos e ungiu cada um com um bálsamo curativo. Oh, alegria! As peles eriçadas e os longos focinhos desapareceram, e meus companheiros estavam diante de mim, mais jovens e fortes do que antes. Gritaram de alívio e lançaram-se a meus pés em gratidão. Circe então conduziu-os ao salão do banquete. Circe disse-me: Ouve, Odisseu, permanece comigo por um tempo e descansa após todo o sofrimento que suportaste. Encosta teu navio na areia, esconde tuas armas e tesouros no matagal, e traz aqui todos os teus valentes companheiros. Eu os receberei. Confiando no sagrado juramento que ela havia feito, parti imediatamente para encontrar meus homens restantes. Quando me viram retornar em segurança, correram para mim como potros novos que correm para a mãe. Contei-lhes tudo o que havia acontecido e ordenei que puxassem o navio para a praia, guardassem nossas armas em segurança e me seguissem até o palácio, onde poderiam descansar e banquetear-se. Mas então Euríloco, ainda paralisado pelo medo, tomou a palavra. Pobres tolos, para onde ides? Aquela feiticeira astuta nos transformará a todos em porcos, lobos ou leões. Odisseu não nos levou à caverna do Ciclope? E agora quer que entremos diretamente em outra armadilha. Fiquemos aqui e deixemo-lo ir, se assim desejar. Ardi de raiva diante de sua covardia. Em minha fúria, saquei minha espada pronto para abatê-lo. Mas meus companheiros impediram-me. Deixa-o ficar, disseram, mas nós te seguiremos. Assim conduzi-os até o palácio de Circe, e até mesmo Euríloco, apesar de seu medo, seguiu-nos de longe. Quando entraram no salão e viram seus companheiros perdidos, vestidos com roupas finas e sentados a um grande banquete, foram tomados de alegria. Abraçaram-se e até Circe comoveu-se com a cena. Circe disse: Queridos amigos, permanecei aqui até que tenhais esquecido vossas passadas aflições e recobrado vossas forças. Agradecidos, aceitamos sua oferta. Dia após dia, comíamos, bebíamos e descansávamos. Mas após um ano inteiro, o desejo de casa voltou a agitar-se em nossos corações. Meus homens vieram até mim, suplicando que retornássemos a Ítaca.
Durante todo o dia, refleti sobre seu pedido. Quando a noite caiu, fui até Circe, ajoelhei-me diante dela e roguei que nos deixasse voltar para casa. Circe respondeu: Não desejo manter-te aqui contra tua vontade, mas antes de tomares o caminho direto para casa, deves primeiro cumprir uma tarefa importante. Peço-te que viajes ao mundo subterrâneo e procures o espírito de Tirésias. Perséfone, rainha do Hades, concedeu apenas a ele o poder de conservar sua sabedoria após a morte. Ele te dirá como alcançar tua pátria. Ao ouvir isso, gemi de desespero. Sentei-me junto dela chorando. Quem me guiará até lá? Perguntei. Nenhum homem vivo jamais viajou ao Hades e retornou ao mundo dos vivos. Circe assegurou-me: Não temas por tua vida nem por tua jornada. Ergue tua vela e deixa que o vento norte te conduza. Ela então deu-me instruções cuidadosas sobre o que eu veria e deveria fazer na terra dos mortos. Quando terminou de falar, a aurora já começava a atingir o céu. De coração pesado, levantei-me e acordei meus companheiros, informando-os de que zarparíamos imediatamente. Ficaram cheios de tristeza ao pensar em deixar os confortos de Circe para uma jornada tão terrível. Ainda assim, dirigimo-nos ao navio. Na praia, encontramos os animais sacrificiais que ela havia preparado para nós. Um carneiro negro e uma ovelha fêmea, juntamente com farinha, vinho e mel. Capítulo 7. Sombras do submundo. Empurramos nosso navio para a água, içamos o mastro e navegamos rumo ao desconhecido, levados pelo vento. Finalmente alcançamos a terra dos cimerianos, onde o sol nunca brilha. Ali, encalhamos nosso navio, tomamos as oferendas e caminhamos até o lugar descrito por Circe. Tudo estava exatamente como ela havia predito. Com minha espada, cavei uma cova, de um côvado de largura e profundidade. Nela, derramei oferendas aos mortos, primeiro mel com leite, depois vinho doce e, por fim, água, polvilhando tudo com farinha branca. Então tomei os 2 carneiros, cortei-lhes a garganta e deixei que o sangue escuro escorresse para a cova. De imediato, os espíritos dos mortos ergueram-se do submundo. Afluíram em ondas inquietas em direção à cova, jovens donzelas, velhos carregados de tristeza, guerreiros ainda marcados pelas feridas da batalha. Seus lamentos encheram o ar, e um terrível medo apoderou-se de mim. Empunhei minha espada e os mantive afastados, não permitindo que bebessem do sangue até que eu tivesse falado com Tirésias. Enquanto isso, meus homens esfolaram os carneiros e os queimaram como sacrifício, orando aos deuses do submundo. Eu também orei fervorosamente, prometendo novas oferendas caso um dia retornasse em segurança para casa. As sombras apertavam-se de todos os lados, estendendo-se em direção ao sangue, clamando de fome. Mantive-me firme, espada erguida, aguardando o espírito de Tirésias. Os espíritos estavam silenciosos, exceto Tirésias. Ele pediu-me que guardasse minha espada afiada para que pudesse beber do sangue e profetizar meu destino. Quando bebeu, apoiou-se em seu bastão dourado e começou: Bravo Odisseu, desejas voltar para casa, mas um dos deuses tornará tua jornada difícil. Não sabes o quanto Poseidon está irado porque cegaste seu filho? Ainda assim, poderás ter sucesso se deixares em paz o gado sagrado de Hélio, na ilha de Trináquia. Se tu ou teus homens fizerem mal a esses animais, mal sobreviverás. Mesmo que consigas retornar, levará muitos anos, e todos os teus companheiros morrerão. Quando finalmente chegares, encontrarás outros que tomaram teus bens. Tentam desposar tua esposa e conspiram para matar teu filho. Mas por fim, um Deus te ajudará e poderás matar esses vis pretendentes em teu próprio palácio. Depois disso, terás de deixar tua casa e viajar para longe, para o interior. Saberás que encontraste o lugar certo quando alguém confundir o remo em teu ombro com uma ferramenta de lavoura. Ali, longe do mar,
Viverás até a velhice e morrerás em paz. Então esse é meu destino, ó Tiresias, eu disse. Mas dize-me, não vejo ali o espírito de minha mãe. Ela não fala comigo nem olha para meu rosto. Como posso fazer com que me reconheça? Tiresias respondeu: Se desejares falar com algum desses espíritos, permite que bebam do sangue. Uma vez que o fizerem, poderão pensar claramente e conversar contigo. Esperei minha mãe aproximar-se, e assim que ela bebeu, reconheceu-me com alegria e espanto. Contei-lhe tudo sobre meus sofrimentos e perguntei como havia morrido, assim como sobre o estado de meu pai, de minha esposa e de meu amado filho em casa. Ela disse-me que estavam vivos e ansiavam por mim a cada dia. Meu pai, já fraco pela idade, não vivia mais no palácio, mas trabalhava em sua vinha no campo. Ela partiu, e outras mulheres tomaram seu lugar, esposas de grandes heróis que outrora conhecera. Elas também beberam do sangue e contaram-me seus destinos. Meu coração encheu-se ao contemplar os espíritos de queridos amigos que um dia lutaram ao meu lado diante de Troia: Agamemnon, Aquiles, Patroclo e o poderoso Ájax, todos mortos sem jamais verem novamente sua pátria. Fiquei mais chocado ao ver Agamemnon ali. Perguntei-lhe o que havia acontecido e, com tristeza, contou-me seu trágico fim. Inquiriu-me sobre seu filho, Orestes, mas ai de mim, nada sabia dos gregos. Contudo, pude contar a Aquiles sobre seu filho, Neoptólemo, cuja bravura em combate muitas vezes testemunhara após a morte de seu pai. Mesmo no reino dos mortos, Aquiles encheu-se de orgulho diante do valor do filho, e seu espírito desceu orgulhosamente aos campos de Asfódelo, onde repousam as sombras dos grandes heróis. Também vi os lendários heróis da antiguidade. Minos, o sábio rei e legislador de Creta, ainda proferia juízo sobre as almas dos mortos no Hades. Órion, o grande caçador, vagava pelo submundo com seu poderoso arco, conduzindo rebanhos sem fim diante de si. Vi os tormentos daqueles que foram punidos por seus crimes. Tício, o enorme filho da terra, que ousou violentar a deusa Leto, jazia preso ao solo enquanto dois abutres lhe dilaceravam o fígado, que se regenerava eternamente para que seu suplício jamais cessasse. Não menos terrível era o castigo de Sísifo, um rei cruel em vida. Estava condenado a empurrar uma rocha imensa colina acima, mas sempre que se aproximava do topo, ela escapava de suas mãos e rolava de volta ao vale. Exausto, coberto de suor e poeira, ele recomeçava sua tarefa sem fim. Vi também Tântalo, outrora honrado rei, a quem Zeus permitira sentar-se à mesa dos deuses. Mas sua arrogância tornara-o indigno desse privilégio, e ele traiu a confiança divina. Agora, no submundo, sofria tormento eterno. Estava de pé numa poça de água até o pescoço, mas sempre que se inclinava para beber, a água desaparecia. Acima de sua cabeça pendiam ramos carregados de figos doces, maçãs e peras, mas ao estender as mãos, o vento afastava-os. Sua sede e fome eram eternas, mas jamais podia saciá-las. Via a sombra do poderoso Héracles. Embora agora habitasse o Olimpo entre os deuses, casado com Hebe e gozando dos prazeres divinos como recompensa por seus labores terrenos, sua sombra ainda vagava pelo submundo. Também vislumbrei os espíritos de Teseu e Pirito vagando à distância. Não ousei permanecer por mais tempo nesse lugar terrível. Repleto de tudo o que vira e ouvira, apressei-me de volta ao navio com meus companheiros. Embarcamos rapidamente e o oceano levou-nos de volta pelo caminho por onde viéramos. Assim que Circe soube de nosso retorno, veio ao nosso encontro e providenciou pão, carne e vinho em abundância. Quando a noite começou a cair, ela sentou-se ao meu lado, afastada dos demais, e deu-me conselhos sábios para a jornada que viria. Advertiu-me sobre as sereias, que atraem os viajantes
com seus belos cantos, apenas para devorá-los como feras selvagens. Circe advertiu-me: Tu não conseguirás resistir ao belo canto das sereias. Então aqui está o que deves fazer. Toma esta cera e amolece-a. Usa-a para tampar os ouvidos de tua tripulação, para que não ouçam nada. Quanto a ti, manda que teus homens te amarrem firmemente ao mastro do navio. Quando ouvires o canto das sereias, implorarás para ser solto, mas dize a teus companheiros que te amarrem ainda mais. Há um lugar ainda mais perigoso adiante, onde 2 enormes penhascos formam um canal estreito. Nessas águas vivem 2 monstros, Caríbides e Sila. Caríbides cria um imenso redemoinho na base de um dos penhascos. Ela engole navios inteiros e depois cospe os destroços. Mantém-te longe desse lado. Em vez disso, navega mais próximo ao penhasco da direita, onde habita Sila. Ela também é perigosa, tem 6 cabeças, e cada uma agarrará um de teus tripulantes. Mas é melhor perder 6 homens do que perder todos para Caríbides. Por fim, quando chegares à ilha de Trináquia, não toques o gado sagrado que pertence ao deus do sol Hélio. Se tu ou teus homens matarem sequer um desses animais, coisas terríveis acontecerão. Teu navio será destruído, tua tripulação morrerá, e mesmo que sobrevivas, passarás muitos anos lutando para voltar para casa e retornarás sozinho. Assim falou a gloriosa deusa, e quando a luz rosada de Eos apareceu no céu, apressamo-nos ao navio para aproveitar o vento favorável. Quando acreditei que nos aproximávamos das sereias, amoleci a cera e vedei os ouvidos de meus homens, mas ordenei que me amarrassem firmemente ao mastro. Então remamos adiante. As sereias, ao ouvirem nos aproximar, começaram seu canto encantador. Ao escutá-las, um desejo avassalador apoderou-se de mim. Lutei para libertar-me e implorei com gestos frenéticos que me desamarrassem. Mas eles apenas me ataram com mais força, até que, por fim, as vozes mágicas se desvaneceram ao longe, e havíamos passado o perigo. Logo vimos névoa subindo e ondas quebrando violentamente adiante. Ao longe, ouvimos um rugido profundo e ecoante. O medo dominou os remadores, e eles pararam, tomados de terror. Caminhei entre eles, incitando-os a remar com todas as forças, enquanto ordenava ao timoneiro que mantivesse o curso mais à direita possível, para evitarmos ser tragados por Caríbides. Mas nada falei sobre a terrível Sila, pois sabia que, ao ouvirem sobre ela, meus homens deixariam os remos em desespero. De pé sobre o alto convés, segurando 2 lanças e fitando o abismo espumante, ouvi subitamente um grito de agonia à minha direita. Ao olhar, vi que o monstro horrível havia agarrado 6 de meus homens mais fortes e valentes, cada um preso em uma de suas 6 mandíbulas abertas. Clamaram por socorro, mas nada pude fazer. Por fim, atravessamos o terrível estreito e avistamos as colinas verdes de Trináquia. À distância, ouvimos o mugido do gado sagrado de Hélio e o balido suave de seus rebanhos. Hélio, o deus Sol, confiara esses rebanhos ao cuidado de 2 ninfas e sentia grande prazer ao vê-los enquanto guiava seu carro dourado pelos céus. Os rebanhos jamais cresciam ou diminuíam, nem envelheciam. Meus amigos, eu disse, esta é a ilha amaldiçoada. Já posso ver o belo gado de Hélio, e fomos advertidos de que tocá-lo significa morte certa. Sigamos os avisos de Tirésias e da divina Circe. Não desembarquemos nesta ilha, pois foi predito que o destino mais terrível nos espera aqui. Meus companheiros não se agradaram de minhas palavras e começaram a queixar-se. Euríloco falou por eles. Odisseu, és destemido, mas severo demais. Nunca te cansas, mas nós estamos exaustos de tantas lutas, e ainda assim nos negas repouso. Queres que rememos cegamente pela noite. Desembarquemos,
comamos e descansemos junto ao navio. Ao amanhecer, poderemos partir novamente. Todos concordaram com Euríloco, e percebi que os deuses estavam decididos a provocar minha queda. Então eu disse-lhes: podeis forçar-me, um só homem entre muitos, a obedecer. Mas primeiro deveis jurar que nenhum de vós tocará o gado sagrado. Contentai-vos com os mantimentos que a divina Circe nos deu. Eles juraram rapidamente e o timoneiro conduziu-nos à margem. Desembarcamos e tomamos nossa ceia, lamentando a terrível perda de nossos companheiros. Era tarde quando o sono, por fim, encerrou nossa tristeza. Mas que despertar nos aguardava. Durante a noite, uma tempestade violenta surgiu e espessas nuvens negras cobriram tanto a terra quanto o mar. Quando chegou a manhã, puxamos nosso navio para uma enseada rochosa e abrigamo-nos como pudemos. Amigos, eu disse, não poderemos deixar esta ilha hoje, mas ainda temos alimento e bebida. Jurai-me mais uma vez que nenhum de vós tocará o gado sagrado. Mais uma vez, todos prometeram. Mas por 4 longas semanas, o vento sul e o vento leste sopraram com força, impedindo-nos de zarpar. Quando nossas provisões finalmente acabaram, meus companheiros vasculharam a costa em busca de moluscos e caçaram aves. Mas não era suficiente para saciar sua fome. Eu também vaguei longe do navio, lavei minhas mãos no mar sagrado e roguei aos deuses que me mostrassem o caminho de casa. Depois de orar, um sono profundo tomou conta de mim e desabei na praia. Enquanto eu dormia, meus companheiros tomaram uma decisão fatal. Escolheram quebrar o juramento. Euríloco disse: se Zeus decidiu que devemos morrer, prefiro perecer no mar, num instante, do que definhar lentamente nesta ilha. Vamos, tomemos alguns bois, sacrifiquemo-los e prometamos erguer um templo ao Deus Sol quando voltarmos a Ítaca. Assim que a gordura da carne sacrificada chiava no fogo, despertei e corri em direção ao acampamento. O aroma de carne assada enchia o ar e meu coração afundou em desespero. Era tarde demais para detê-los. As ninfas já haviam levado a notícia a Hélio, e o deus enfurecido ameaçou que, se não fosse devidamente reparado, deixaria de brilhar sobre o mundo. Em resposta, Zeus prometeu destruir meu navio assim que eu voltasse ao mar. Quanta dor ainda me aguardava! Durante 6 dias, meus companheiros banquetearam-se com o gado sagrado. Mas no 7º dia, quando finalmente a tempestade passou, embarcamos no navio e zarpamos rapidamente rumo ao lar. Não havíamos ido longe quando um terrível vento oeste se levantou, trazendo densas nuvens de tempestade. O mar enfurecido sacudiu violentamente nossa pequena embarcação até que, com um estrondo terrível, o mastro quebrou e caiu, arrastando o timoneiro para as ondas. Então, um raio aterrador caiu do céu, partindo o navio em 2. Todos os meus companheiros foram lançados ao mar, lutando brevemente antes de serem engolidos pelas águas. Somente eu sobrevivi, agarrando-me desesperadamente à quilha do navio despedaçado. Quando o mastro à deriva flutuou próximo, amarrei-o à quilha com as cordas restantes, tentando manter-me à tona sobre aquela miserável jangada. Mas tinha pouca esperança de alcançar terra firme, especialmente quando um vento sul repentino empurrou-me diretamente para o estreito de Sila. A corrente arrastou-me diretamente para o redemoinho mortal de Caríbdes. Parecia certo que eu pereceria, mas no último instante vi uma figueira crescendo sobre o abismo. No momento em que o redemoinho tentou arrastar-me para o fundo, estendi os braços e agarrei os galhos esguios da árvore, prendendo-me a ela como um morcego, sem que meus pés encontrassem lugar onde se firmar. Observei impotente enquanto minha jangada era engolida pelo abismo, sabendo que com o tempo Caríbdes a cuspiria de volta. Mantive-me firme, esperando por esse momento, e quando finalmente ela ressurgiu, soltei-me da árvore e lancei-me sobre a madeira castigada.
A corrente levou-me em segurança para as águas abertas. A tempestade havia cessado, mas durante 9 dias vaguei à deriva, remando com as mãos, fraco de fome. No 10º dia, finalmente alcancei terra, a ilha de Ogígia, onde Calipso manteve-me cativo por 9 anos, como já vos contei. Capítulo 8. O retorno a Ítaca. Todos os olhos permaneceram fixos no orador, enquanto a audiência lhe escutava, admirada, as incríveis aventuras de Odisseu. Suas provações e resistência haviam cativado a todos, e um sentimento de reverência encheu o salão. Reconhecendo as extraordinárias dificuldades que seu hóspede havia suportado, Alcino o propôs que o honrassem ainda mais. Chamou os 12 príncipes para que cada um contribuísse com um tripé de bronze e uma bacia de prata como parte dos presentes. Suas palavras foram recebidas com aprovação unânime, e com essa decisão a reunião se dispersou para a noite. Ao romper do dia, reuniram-se mais uma vez, cada nobre trazendo os dons prometidos. O próprio Alcino cuidou com especial atenção dos preparativos finais, supervisionando pessoalmente o navio e garantindo que todos os suprimentos necessários para a jornada estivessem prontos. Quando tudo estava preparado, retornaram ao palácio, onde um grandioso banquete de despedida os aguardava. A ocasião foi marcada não apenas por festa, mas também por uma solene oferenda sacrificial, um último ato de honra antes que Odisseu partisse rumo ao tão aguardado lar. Ansiando pelo regresso, Odisseu falou ao rei: Nobre herói e poderoso rei Alcino, e vós, príncipes dos feácios, enviai-me agora em minha jornada, pois tenho tudo o que meu coração deseja. Que os deuses abençoem vossos dons e meu retorno, e que vos tragam boa fortuna. Após completar os últimos ritos de hospitalidade, Odisseu voltou-se para a rainha Arete. Entregando-lhe sua taça, disse: Adeus, rainha Arete. Espero que vivas uma vida longa e feliz em teu palácio, com tua família e teu povo, até que a velhice venha, como acontece com todos nós. Com isso, apressou-se até o navio e deitou-se para descansar, enquanto os remadores tomaram seus lugares e começaram a remar. Odisseu mergulhou em sono profundo, esquecendo todas as suas aflições. Quando a estrela da manhã surgiu, o navio alcançou uma das enseadas de Ítaca. Nem mesmo o impacto do desembarque o despertou. Os jovens feácios carregaram-no cuidadosamente até a margem, colocaram todos os seus presentes junto a ele sob uma oliveira, e então retornaram ao navio. Zarparam alegres rumo ao lar, mas não escaparam à ira de Poseidon. O deus viu-os regressando e, em sua fúria, transformou o navio em pedra no meio do mar, e cercou a cidade de Feácia com altos penhascos. Enquanto isso, Odisseu despertou, mas não reconheceu sua pátria, pois Atena havia coberto com densa neblina. Odisseu disse: Ai de mim, onde estou? Terão os feácios me enganado e deixado-me em outro lugar? É melhor contar meus presentes para verificar se tudo ainda está aqui. Contou-os e viu que nada faltava. Enquanto vagava pela costa, Atena apareceu diante dele, disfarçada como um belo jovem pastor. Odisseu encheu-se de alegria e saudou o estranho. Odisseu disse: Saudações a ti, a primeira pessoa que encontro nesta terra desconhecida. Por favor, suplico-te, dize-me onde estou. Que terra é esta? Quem vive aqui? É uma ilha ou parte do continente? O jovem respondeu: Deves ter vindo de muito longe se não conheces esta terra. É famosa. É verdade que é áspera e montanhosa, pouco própria para cavalos, mas produz muito grão e vinho. É rica em gado e ovelhas, bem irrigada por fontes e coberta por magníficas florestas. Mesmo em Troia se fala de Ítaca, embora digam que está longe das terras aqueias. Odisseu,
sempre cauteloso, esconde seus verdadeiros sentimentos, sem querer revelar sua identidade. Odisseu disse: Sim, já ouvi falar de Ítaca, em Creta, onde nasci. Sou um refugiado. Os feácios trouxeram-me até aqui com estes bens, pois matei o filho de um rei que tentou roubar minha parte dos despojos de Troia. Por causa disso, tive que deixar minha esposa e meu filho. Atena interrompeu com um sorriso e transformou-se em uma mulher alta e radiante de beleza heróica. Basta! Continua sendo o mesmo astuto Odisseu que sempre protegi. Não brinques comigo, pois nos conhecemos bem. Sou Palas Atena, e vim aconselhar-te sobre como castigar os arrogantes pretendentes em tua casa. Há 3 anos, eles cortejam tua fiel esposa, trazendo-lhe presentes de casamento, mas ela rejeitou todos. Ela ainda guarda tua imagem em seu coração e anseia desesperadamente por teu retorno. Odisseu disse: Ó deusa, é difícil reconhecer-te em forma humana. É verdade, apareceste-me muitas vezes em batalhas e em momentos de necessidade. Mas ultimamente temi que me tivesses abandonado e que jamais te veria de novo. Mas dize-me, como pode isto ser Ítaca? Não a reconheço. Atena respondeu: Jamais te esqueci, mas não quis me opor ao poderoso Poseidon, meu grande tio, que buscava vingança contra ti. Sabia também que tua destruição total não era teu destino. Agora mostrar-te-ei a terra. Com isso, Atena levantou a neblina, revelando o país claramente diante deles. Odisseu lançou-se ao chão e beijou com alegria a terra sagrada. Com as mãos erguidas, orou às ninfas, as divinas protetoras da terra onde agora estava. Atena declarou: Agora, Odisseu, escondamos teus tesouros para que ninguém os roube. Ela entrou na gruta das ninfas enquanto Odisseu lhe entregava cada item. Ela guardou-os cuidadosamente e depois rolou uma pedra sobre a entrada baixa. Depois sentaram-se sob a antiga oliveira, e Atena deu-lhe conselhos importantes. Embora prometesse ajudá-lo, advertiu que procedesse com cautela, pois os pretendentes em seu palácio eram mais de 100. Acima de tudo, ninguém deveria saber de seu retorno até que ele descobrisse, em segredo, quem eram seus verdadeiros aliados e se assegurasse de que tinha apoio suficiente. Para ajudá-lo a permanecer despercebido, ela planejava disfarçá-lo de modo que ninguém o reconhecesse nem suspeitasse da presença do legítimo rei de Ítaca. Ela tocou-o suavemente com seu bastão e imediatamente ele transformou-se num velho. Sua pele encolheu, rugas profundas formaram-se, seus cabelos tornaram-se brancos e seus olhos, pálidos e lacrimosos. Suas longas vestes fluídas tornaram-se uma túnica grosseira e esfarrapada, enquanto seu manto transformou-se em uma pele de veado surrada. Para completar o disfarce de mendigo, ela lhe deu um grande saco e colocou um bastão nodoso em sua mão. Vestido dessa maneira, ela ordenou-lhe que visitasse o bom guardador de porcos, Eumeu, que lhe era leal e se opunha aos pretendentes. Com ele, Odisseu poderia obter mais detalhes sobre a situação em casa. Enquanto isso, Atena apressar-se-ia para interceptar o jovem Telêmaco, que regressava de Esparta e estava sendo alvo de uma emboscada pelos navios dos pretendentes. Ela planejava frustrar o plano e esperava reunir pai e filho em breve. Com isso, separaram-se, e Odisseu subiu pela trilha íngreme que levava à morada do leal guardador de porcos. Eumeu era o chefe de todos os pastores do rei, e tinha 4 homens sob seu comando cuidando dos rebanhos. Naquele momento, o guardador de porcos estava sentado do lado de fora de sua cabana, cortando couro para fazer sandálias para sua próxima viagem à cidade. 4 cães de aparência feroz estavam deitados ao seu lado. Quando viram Odisseu aproximando-se com seu saco de mendigo, saltaram, latindo furiosamente, e correram em sua direção. Odisseu largou rapidamente o bastão e agachou-se para se proteger, mas os cães o teriam atacado se Eumeu não tivesse corrido até lá, atirando pedras e gritando para contê-los. Eumeu disse: Na verdade, velho,
Por pouco não foste despedaçado, e isso teria trazido grande vergonha e tristeza para mim. Já tenho problemas suficientes. Sento-me aqui todos os dias, lamentando por meu querido senhor, enquanto sou forçado a enviar seus melhores porcos aos homens perversos de seu palácio. Enquanto isso, ele talvez vagueie como mendigo em terra estrangeira, se é que ainda vive, mas entra em minha cabana, onde posso oferecer-te pão e vinho, e poderás contar-me quem és e de onde vens. Com essas palavras, conduziu Odisseu à cabana e preparou-lhe uma cama de palha coberta com peles de cabra. Comovido por sua bondade, Odisseu disse: Que Zeus te conceda o que mais desejares, meu amigo, em retribuição à bondade que me mostraste. Nenhum hóspede deve jamais ser rejeitado, estrangeiro, por mais humilde que seja. Todos os forasteiros estão sob a proteção de Zeus. Minha hospitalidade pode ser modesta, mas sabes quão pouco um servo tem a oferecer. Se meu bom senhor ainda estivesse aqui, tudo seria diferente. Ele teria garantido que minha velhice fosse cuidada, em troca de meus anos de serviço fiel. Mas meu senhor se foi. Ah, como eu gostaria que toda a casa de Helena tivesse perecido, pelo sofrimento que causaram a tantos homens valentes. Com isso, ergueu sua longa túnica, foi até os currais e escolheu 2 leitões gordos. Depois de abatê-los, assou-os lentamente sobre o fogo e colocou a carne diante de Odisseu. Em seguida, misturou o vinho em uma taça de madeira e colocou-a ao lado dele. Aqui está, estrangeiro. Come e bebe o melhor que nós, pastores, temos a oferecer. Os pretendentes, que não temem nem deuses nem homens, banqueteiam-se com os porcos mais gordos. Os deuses sempre detestaram a violência, e até mesmo ladrões às vezes temem o castigo divino. Mas esses homens, esses malditos pretendentes, não temem coisa alguma. E mesmo assim, os deuses têm adiado sua punição. Devem ter descoberto de algum modo que Odisseu pereceu, ou não seriam tão ousados em sua insolência. Nenhum rei por estas terras era tão rico quanto Odisseu. Ele possuía 12 rebanhos de gado e o mesmo número de ovelhas e cabras. Agora, cada um dos pastores é forçado a enviar diariamente os melhores animais ao palácio. Se isso continuar, sua riqueza logo terá desaparecido. O ouvinte ficou indignado com o que ouvira, mas escondeu seus sentimentos. Quando terminou de comer, disse: O que pensarias, meu amigo, se eu te trouxesse boas notícias? Diz-me o nome de teu rico e poderoso senhor. Tenho viajado muito, e talvez eu possa dizer-te algo sobre ele. Eumeu respondeu: Não te incomodes em dizer-me nada. Sei que ele não voltará. Quem sabe onde morreu? Sinto sua falta terrivelmente. Ele significava mais para mim do que meus próprios pais. Odisseu disse: Ouve, meu bom amigo. Eu jurarei-te um sagrado voto de que Odisseu retornará. Quando ele vier, deverás dar-me uma túnica fina e um manto como recompensa pelas boas novas. Não os peço agora, mesmo estando necessitado, pois desprezo o homem que mente para benefício próprio, mesmo que a miséria o tente. Mas escuta bem, tudo o que agora prevejo se tornará realidade. Quando esta lua tiver minguado e a nova começar a crescer, Odisseu estará em casa e terá punido todos aqueles que desrespeitaram sua esposa e seu filho. Eumeu respondeu: Basta, velho. Bebe e fala de outra coisa, e que os deuses te perdoem esse juramento. Meu coração está cheio de tristeza. Também estou preocupado com o rapaz, o nobre Telêmaco, a quem algum espírito maligno convenceu a viajar em busca de notícias sobre seu pai. Ouço dizer que os desavergonhados pretendentes o aguardam em emboscada para que a casa de Arcísio pereça. Mas agora, velho, conta-me sobre tuas próprias desventuras. Odisseu, sempre astuto, afirmou que relatar toda a extensão de seu sofrimento levaria um ano inteiro. Com habilidade treinada,
Iniciou histórias de aventuras e feitos de bravura, tecendo uma narrativa feita para despertar simpatia e admiração. Quando terminou, o guardador de porcos suspirou. Eumeu disse: Homem infeliz, comoveste meu coração. Mas por que mentes sobre Odisseu, que jamais voltará? Não conquistarás meu favor assim. Se te mostro bondade e hospitalidade, é apenas em honra a Zeus e por piedade diante de teus sofrimentos. Odisseu respondeu: Tens um coração desconfiado. Nem mesmo acreditas em meu juramento sagrado. Mas façamos um trato. Permanecerei aqui até que Odisseu retorne, e quando ele o fizer, deverás enviar-me a Duliquio com um manto e uma túnica apropriados. Mas se ele não vier, então tu e teus pastores podereis amarrar-me e lançar-me desta rocha. Eumeu disse: Que os deuses me proíbam de jamais fazer tal coisa. Nunca mais poderia orar a Zeus se violasse as sagradas leis da hospitalidade. Enquanto conversavam, a noite caiu e os outros pastores retornaram com os animais. Houve grande alvoroço enquanto os porcos grunhiam e guinchavam, e demorou bastante até que todos estivessem acomodados com segurança em seus currais. Quando tudo estava em ordem, o guardador de porcos ordenou a seus homens que trouxessem um porco cevado de 5 anos para servir ao hóspede. Enquanto os homens estavam do lado de fora, Eumeu cortou lenha, colocou-a no fogo e preparou tudo. Quando a refeição ficou pronta, o bom guardador de porcos dividiu-a com justiça. Ele separou cada porção em 7 partes, reservando a primeira para as ninfas e Hermes, enquanto o restante foi compartilhado entre seus hóspedes, seus 4 servos e ele próprio. Ao velho foi dado um grande pedaço da gordura do lombo, a porção de honra tradicionalmente dada a um hóspede. Após o jantar, a noite caiu, e um vento oeste feroz uivava ao redor da cabana. A chuva caía em torrentes. Odisseu tremia em suas vestes esfarrapadas, mas Eumeu não parecia perceber que ele precisava de um manto mais quente. O herói decidiu usar um truque engenhoso para ver se conseguiria um. Odisseu disse: Escutai, Eumeu, e vós, pastores. O vinho deixou-me alegre, e preciso contar-vos uma história divertida. Talvez não seja o momento certo, mas já que comecei, vou terminar. Certa noite, Menelau, Odisseu e eu planejamos uma emboscada junto ao muro da cidade. Levamos apenas alguns homens conosco. Ao cair da noite, deitamo-nos num canavial entre juncos e erva do pântano. De repente, o céu escureceu e um vento norte soprou com força. A neve começou a cair e logo nossos escudos estavam cobertos de gelo. Meus companheiros estavam em melhor situação do que eu. Tinham seus mantos para enrolar-se e usavam seus escudos como cobertores. Dormiam profundamente, nada sentindo da tempestade, mas eu havia deixado meu manto para trás e jazia ali com uma túnica fina, encharcado pela chuva. Meus dentes batiam e eu tremia como se estivesse febril. Finalmente, após a meia-noite, quando já não suportava o frio, cutuquei Odisseu, que estava ao meu lado, e sussurrei: Nobre Odisseu, estou morrendo de frio. Deixei meu manto para trás. Pensa em algo para me ajudar. Fica quieto, sussurrou ele de volta. Então, elevando a voz, acordou os outros. Escutai, amigos, disse ele. Tive um sonho memorável. Somos poucos demais e estamos muito longe dos navios. Alguém deveria correr até Agamenon e pedir que envie reforços. Toante, filho de Andrêmon, imediatamente se ofereceu. Levantou-se e partiu, deixando seu manto púrpura para trás. Odisseu pegou-o e jogou-o para mim. Rindo, enrolei-me nele e dormi profundamente até o amanhecer. Vedes, amigos, eu pensava que se hoje fosse tão jovem e forte quanto então, talvez alguém me desse um manto para esta noite, por bondade ou por temor de minha força. Mas, claro, um homem vestido em farrapos sempre é desprezado. Os homens riram, divertidos pela astúcia do estrangeiro.
enquanto Eumeu, impressionado com sua sagacidade, reconheceu a pertinência de suas palavras. Concordou em lhe oferecer um manto para a noite, mas deixou claro que deveria ser devolvido pela manhã, pois os pastores tinham pouco para dar. Se Telêmaco retornasse, garantiu, o jovem senhor providenciaria roupas apropriadas e arranjaria o retorno do estrangeiro à sua terra. Com isso, Eumeu preparou uma cama junto ao fogo, colocando sobre ela peles de ovelha e de cabra para conforto, e cobrindo-a com o manto emprestado. Os servos deitaram-se ao lado de Odisseu, mas o próprio guardador de porcos permaneceu do lado de fora. Escolhendo o dever em vez do descanso, acomodou-se numa fenda rochosa protegida do vento norte, vigiando com cuidado seus rebanhos. Ao observar a dedicação e lealdade inabaláveis de seu anfitrião, Odisseu sentiu profunda admiração por aquele bom homem. Capítulo 9. Um fim de jornada, um início de batalha. Enquanto isso, Atena continuava a velar por seus protegidos. Naquela mesma noite, foi ao palácio de Menelau, em Esparta, para advertir Telêmaco a retornar para casa e alertá-lo dos perigos que o aguardavam. Atena disse: Quando estiveres próximo às costas de Ítaca, faz com que teus companheiros remem direto para a cidade, mas tu deves ir sozinho até a cabana do leal Eumeu e passar a noite lá. Deixa que ele vá até a cidade informar Penélope de teu retorno em segurança. Com essas palavras, a deusa desapareceu. Ao amanhecer, Telêmaco levantou-se e encontrou Menelau, que também já estava desperto. Imediatamente pediu permissão para partir. Menelau respondeu: Longe de mim, caro jovem, impedir-te de partir contra a tua vontade. Mas ao menos espera até que eu possa dar-te presentes de despedida e que as mulheres preparem uma refeição, para que partas fortalecido e revigorado. Menelau ordenou às servas que preparassem rapidamente um banquete e então dirigiu-se ao tesouro para escolher um presente de despedida. Helena também abriu seu baú, onde guardava belos mantos bordados que ela mesma confeccionara. Escolheu o maior e mais belo para Telêmaco. Menelau acompanhou-a com uma taça de ouro e uma ânfora de prata, entregando-os com as palavras: Que Zeus te conceda uma viagem segura. Dou-te o que possuo de mais valioso, um presente do rei de Sidom quando passei pela Fenícia. De fato, é uma obra-prima, como se tivesse sido forjada por Hefesto. Helena falou ao entregar o magnífico manto. Também desejo dar-te um presente, que ele adorne tua noiva no dia de teu casamento. Até lá, que tua nobre mãe o guarde com cuidado em seu baú. Adeus, e que retornes em paz à terra de teu pai e ao teu nobre lar. Telêmaco aceitou com gratidão os esplêndidos presentes, entregando-os a Pisístrato, que os admirou em silêncio antes de guardá-los cuidadosamente no carro. Com a partida iminente, juntaram-se a Menelau no salão para um último banquete. Assim que a refeição terminou, os dois jovens saíram, ansiosos por iniciar sua jornada. Menelau acompanhou-os até o carro, segurando uma taça de vinho na mão. Com um aperto de mãos firme, despediu-se deles, desejando-lhes boa viagem e enviando saudações a Nestor, a quem lembrava com carinho como um querido companheiro na guerra de Troia. Com as palavras de despedida trocadas, Telêmaco e Pisístrato partiram, viajando rapidamente em direção a Pilos. Quando se aproximaram da cidade, Telêmaco voltou-se para seu companheiro com um pedido, que o levasse diretamente até seu navio na praia, para que o nobre Nestor não o retivesse com sua generosa hospitalidade. O tempo era precioso, e ele precisava partir sem mais demora. Pisístrato concordou prontamente, e ao chegarem à praia, Telêmaco foi calorosamente recebido por seus companheiros, que se alegraram com seu retorno. Sem perder tempo, fizeram os preparativos necessários, garantindo que o navio estivesse pronto para partir. Quando tudo estava em ordem, Telêmaco tomou sua posição no leme, oferecendo uma oração silenciosa ao derramar uma libação no mar,
invocando o favor de Atena para uma viagem segura. Com remadas firmes, os remadores avançaram pela noite calma e silenciosa, sua jornada de retorno em andamento. Enquanto isso, longe dos grandes salões de Esparta e das agitadas praias de Pilos, Odisseu, ainda disfarçado de mendigo, sentava-se na humilde cabana de Eumeu, o fiel guardador de porcos, partilhando uma refeição simples em tranquila companhia. Odisseu disse: Escuta, Eumeu, tenho sido um fardo para ti por tempo demais. Amanhã pela manhã pretendo ir até a cidade. Tudo o que peço é que me arranjes um guia para mostrar-me o caminho até o palácio de Odisseu. Quero levar notícias a Penélope e misturar-me aos pretendentes para ver se me tratarão com gentileza. Eumeu respondeu: O que estás pensando, velho? Te sairias muito mal entre aqueles homens, cuja arrogância não tem limites. Eles te maltratariam sem hesitação. Não és um fardo para mim. Fica ao menos até que o filho de Odisseu retorne. Ele certamente te providenciará um manto e uma túnica decentes, e arranjará um navio para levar-te aonde desejares. Odisseu disse: Bondoso guardador de porcos, que Zeus te abençoe como eu te abençoo por me ofereceres abrigo e repouso após tantas provações. Já que devo permanecer, fala-me da mãe do nobre Odisseu, e que foi feito de seu velho pai. A isso, o guardador de porcos começou a falar sobre Laertes e sobre a nobre rainha, que há muito havia morrido de tristeza e fora sepultada. Ao redor deles, os outros servos já haviam se recolhido para a noite, seus suspiros tranquilos enchendo a cabana. Quando a meia-noite se aproximava, Eumeu voltou-se para seu hóspede, reconhecendo que era hora de descansar. Contudo, admitiu que havia certo consolo em partilhar o sofrimento com outro, especialmente com alguém tão sábio e agradável no falar. Os fardos do coração pareciam mais leves quando partilhados, e embora a noite fosse profunda, sempre havia tempo suficiente para dormir. Naquela mesma noite, o navio que transportava Telêmaco chegou em segurança à ilha, sem ser notado pelos espiões. Aportou na costa norte, e com os primeiros raios do sol nascente, Telêmaco desembarcou com seus companheiros e fez um sacrifício. O jovem não fazia ideia de quão perto estava de seu pai naquele exato momento. Calçou suas reluzentes sandálias, pegou sua pesada lança e preparou-se para separar-se de seus companheiros. Ordenou-lhes que remassem até a cidade e marcou um encontro para o dia seguinte no palácio de seu pai, onde os recompensaria pela jornada com um grande banquete de carne e vinho. No entanto, Telêmaco ainda tinha uma preocupação. Em Pilos, um adivinho de Argos chamado Teoclímeno havia juntado-se a ele e pedira passagem em seu navio. Eles o haviam trazido de bom grado até Ítaca, mas ele desejava ir além. Telêmaco, temendo os pretendentes, não ousava levá-lo à sua própria casa. Juntos, consideraram onde o forasteiro poderia hospedar-se. Telêmaco sugeriu que Eurímaco, o mais arrogante dos pretendentes, seria um anfitrião adequado, pois era o homem mais poderoso da ilha e poderia oferecer hospitalidade antes de enviar o hóspede em seu caminho. Telêmaco disse: Ele é agora, na ausência de meu pai, quase o soberano aqui. Está decidido a casar-se com minha mãe para tomar posse da riqueza de minha família, reivindicar o título de rei e assegurar o assento mais alto na Assembleia, que por direito pertence à minha casa. Só Zeus sabe se ele terá êxito ou não. No momento em que falava, um abutre voou por cima deles à direita, segurando uma pomba em suas garras. Enquanto a despedaçava em pleno voo, penas brancas caíram entre Telêmaco e seu navio. Teoclímeno rapidamente levou Telêmaco para o lado e falou baixinho: Meu amigo, o que acabaste de dizer jamais se cumprirá. Este presságio dos deuses revela que tua família sempre reinará sobre os príncipes de Ítaca. O coração de Telêmaco encheu-se de alegria diante dessa profecia. Despediu-se do forasteiro
e um de seus homens conduziu Teoclímeno à casa de Eurímaco. Enquanto isso, Telêmaco partiu rumo à cabana do guardador de porcos, conforme Atena lhe havia instruído. Quando Telêmaco chegou ao cercado do guardador de porcos, o sol já estava alto no céu. Os pastores haviam levado seus rebanhos para os campos e florestas, deixando Eumeu sentado dentro com Odisseu, junto ao fogo. Haviam acabado de assar carne para o desjejum, quando Telêmaco apareceu no portão. Ao vê-lo, os cães correram alegremente para saudá-lo. Eumeu ficou tão surpreso que deixou cair sua taça e correu até ele, abraçando o jovem com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou para Telêmaco como se tivesse voltado dos mortos, incapaz de falar por um longo tempo. Por fim, dominado pela emoção, expressou sua alegria e alívio, confessando que temia jamais vê-lo de novo após ouvir falar de sua viagem a Pilos. Convidando-o a entrar, lamentou quão raramente Telêmaco o visitava, preferindo ficar na cidade entre os pretendentes. Telêmaco, afastando as palavras do velho, assegurou-lhe que tais assuntos não eram importantes no momento. Seu verdadeiro propósito ao vir era saber se sua mãe havia aceitado um dos pretendentes e abandonado o lar. Eumeu, balançando a cabeça, garantiu-lhe que Penélope permanecia fiel, chorando dia e noite como quando ele partira. Ao entrarem na cabana, Odisseu, ainda disfarçado, sentiu o coração inchar de alegria ao ver seu filho, mas lutou para conter suas emoções. Por respeito, levantou-se de seu assento para oferecê-lo a Telêmaco, mas o jovem prontamente o deteve, insistindo para que permanecesse onde estava e garantindo-lhe que encontraria outro lugar para sentar-se. Eumeu trouxe os restos da refeição, e os três sentaram-se para comer e beber juntos. Após algum tempo, Telêmaco voltou-se para o guardador de porcos com um pedido importante. Pediu-lhe que fosse à cidade e informasse secretamente Penélope de seu retorno seguro de Pilos, advertindo-o a ser discreto, pois muitos dos pretendentes tramavam contra ele. Eumeu concordou sem hesitar, calçou suas sandálias, pegou seu bastão e partiu rumo à cidade. Enquanto Odisseu o observava partir, viu através do portão semi-aberto a figura de uma donzela alta e esguia fazendo-lhe sinal. Os cães encolheram-se nos cantos, mas Telêmaco não a percebeu. Odisseu compreendeu imediatamente que era a deusa Atena e saiu para encontrá-la. Atena disse: Nobre filho de Laertes, chegou o momento de revelares tua identidade a teu filho. Consulta-te com ele sobre como expulsareis os pretendentes de tua casa. Logo retornarei para ajudar-vos. Enquanto falava, tocou-o com seu bastão dourado, e instantaneamente suas vestes esfarrapadas transformaram-se em um manto púrpura refinado. Seu rosto enrugado tornou-se liso e forte, e sua cabeça calva cobriu-se com espessos cabelos castanhos e brilhantes. Odisseu entrou novamente na cabana, já não mais como um mendigo, mas com aparência de rei. Telêmaco fitou-o, atônito, e disse hesitante: Estranho, mudaste por completo. Ah, sinto que um Deus está próximo. Tem piedade de nós, ó sagrado. Com prazer ofereceremos sacrifícios e dádivas. Odisseu respondeu: Não, não sou um Deus. Sou teu pai, aquele por quem tanto choraste. Sou Odisseu. Com alegria abraçou o filho e beijou-o. Odisseu disse: Não duvides mais, meu filho. A transformação não foi obra minha, mas sim de Atena, que vela por mim. Os deuses podem glorificar ou diminuir um mortal conforme lhes agrada. Sim, sou Odisseu, que vagou por 20 anos. E tu, meu amado filho, és minha maior alegria. Segurar-te agora em meus braços é meu momento mais feliz. Nada mais pôde dizer, dominado pela emoção. Pai e filho choraram juntos, abraçados firmemente. Vez após vez, olhavam-se em silêncio antes de caírem em novas lágrimas de alegria e gratidão. Por fim,
Pai e filho começaram a fazer perguntas ternas um ao outro, mas tiveram que adiar longas conversas para depois. Agora precisavam concentrar-se na questão urgente diante deles. Passaram longo tempo traçando planos, com Odisseu instruindo Telêmaco sobre como proceder e como agir ao chegar ao palácio. Enquanto isso, o navio que havia transportado Telêmaco contornava a ilha e entrava no porto próximo à cidade. A tripulação puxou a embarcação para a margem. Um companheiro leal carregou os presentes de Telêmaco, enquanto o outro correu direto ao palácio de Odisseu para dizer à rainha Penélope que seu filho havia retornado. Contudo, em sua excitação, gritou a notícia diante dos pretendentes. Eles rangeram os dentes de raiva ao ver seu plano fracassado e logo afastaram-se para, em segredo, arquitetar um novo plano. Pouco depois, o fiel Eumeu também chegou para entregar sua mensagem em particular. Mas logo percebeu que era tarde demais. A notícia já havia se espalhado. Sem demora, retornou à sua cabana, chegando ao lar ao entardecer. Nesse momento, Atena havia mais uma vez disfarçado Odisseu com suas vestes de mendigo, de modo que Eumeu permaneceu sem saber o que havia ocorrido em sua ausência. Escolheu rapidamente um porco de 1 ano para a refeição da noite, serviu seus hóspedes com cuidado, e após a ceia, todos recolheram-se cedo, aceitando com gratidão o dom do sono. Ao romper do dia, Telêmaco levantou-se, calçou suas sandálias e tomou sua lança. Preparando-se para partir, despediu-se de Eumeu, explicando que precisava retornar à cidade, pois sua mãe não cessaria de se preocupar até vê-lo. Também instruiu o guardador de porcos a levar seu hóspede até sua casa, onde ele poderia tentar a sorte, assegurando-lhe que não lhe faltaria auxílio. Odisseu, ainda disfarçado, achou o plano aceitável. Comentou que um mendigo se sairia melhor na cidade, onde havia muitos homens ricos, do que no campo. No entanto, o ar da manhã estava frio, e seus trapos pouco o protegiam. Pediu então um momento junto ao fogo para aquecer-se antes de partir. Sem demora, Telêmaco seguiu o caminho até a cidade, chegando antes que os pretendentes se reunissem em sua casa. Conforme o costume, apoiou sua lança do lado de fora, contra uma coluna, e entrou. Lá encontrou a velha serva Euricleia, espanando e arrumando as almofadas. Ao vê-lo, correu até ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. As outras criadas também o cercaram, cobrindo-o de beijos no rosto e nos ombros. Logo depois, Penélope entrou e abraçou o filho, apertando-o com força enquanto chorava. Por muito tempo manteve-se agarrada a ele, tomada pela emoção, suplicando por notícias de sua viagem e do que havia descoberto. Telêmaco, no entanto, pediu-lhe que não o pressionasse por detalhes naquele momento, explicando que havia escapado da morte por pouco. Em vez disso, instruiu-a a banhar-se, vestir novas roupas e subir ao terraço para fazer um voto aos deuses, oferecendo-lhes agradecimento e rogando sua ajuda para vingar a vergonha que havia recaído sobre sua casa. Quanto a ele, pretendia ir ao mercado buscar o forasteiro que viajara com ele. Ele partiu e sua mãe obedeceu. Enquanto Telêmaco cruzava o mercado, viu todos os pretendentes ali reunidos. Cumprimentaram-no cordialmente, mas em seus corações havia engano. Ele não se juntou a eles, mas sentou-se com os poucos homens mais velhos que haviam permanecido leais a seu pai e respondeu às suas perguntas curiosas. Ao avistar o adivinho Teoclímeno, levantou-se rapidamente, tomou-o pelo braço e levou-o até sua casa antes que os arrogantes pretendentes chegassem. Enquanto Telêmaco recebia seu hóspede, Penélope entrou com suas servas. Sentou-se para fiar e ouvir o relato do filho sobre sua jornada. No entanto, ele não revelou o segredo do retorno de seu pai, e assim seu anseio permaneceu insatisfeito. Ainda assim, encontrou conforto nas palavras do adivinho, que lhe assegurou que os sinais apontavam para o iminente retorno de seu esposo. No momento em que ela se alegrava com essa notícia, uma grande algazarra surgiu do lado de fora, entre os pretendentes.
Eles haviam se entretido arremessando discos e agora haviam invadido o salão para banquetear-se e beber como de costume. Perturbada, ela retirou-se para seus aposentos, e o adivinho também deixou o salão. Enquanto isso, os servos começaram a abater bois, cabras, porcos e ovelhas no pátio, preparando um banquete para os pretendentes. Odisseu permaneceu na cabana do guardador de porcos até o meio-dia. O caminho até a cidade era longo, serpenteando pelas montanhas e passando por um poço onde as criadas vinham buscar água. Ali perto havia um altar, onde os viajantes faziam oferendas às ninfas da fonte. Nesse poço, o caprino Melantio cruzou o caminho dos dois viajantes. Era um servo insolente e infiel, sempre disposto a apoiar os pretendentes em suas tramas. Desprezava o guardador de porcos e todos os homens honestos. No momento em que viu Eumeu caminhando com um mendigo em trapos, zombou deles. É verdade o que dizem, um mendigo conduz outro. Como os deuses juntam iguais. Para onde levas esse miserável faminto, seu porco miserável? Vai colocá-lo à porta do palácio com esses trapos imundos, repugnando os nobres convidados, roçando os ombros nos umbrais e mendigando migalhas? Se me entregares esse traste, mandarei que limpe os estábulos e arrume camas para os cabritos jovens. Talvez assim ponha um pouco de carne nos ossos. Mas, claro, mendigos sempre encontram pão fácil. Digo-te, se levares esse desgraçado ao palácio, só terá ossos e juntas atirados à cabeça. Enquanto falava, deu um pontapé em Odisseu. Odisseu ponderou se deveria derrubá-lo naquele instante. Teria sido fácil, mas decidiu conter-se, fingindo fraqueza e temor. Eumeu, no entanto, enfrentou o caprino e orou em voz alta às ninfas do poço, pedindo que trouxessem Odisseu de volta para punir aquele canalha. Para evitá-lo, os dois viajantes deixaram-no seguir adiante com seus bodes. Ao se aproximarem do palácio real, o mendigo disfarçado contemplou-o com profunda emoção. As altas ameias, os muros impenetráveis e os sons festivos vindos de dentro despertaram algo em seu coração. Isto, comentou ele, só poderia ser o grande lar de um rei rico e poderoso, sem dúvida pertencente ao próprio Odisseu. Parando à entrada, instruiu Eumeu a entrar primeiro, enquanto ele o seguiria em breve. Ao adentrarem o pátio, a atenção de Odisseu voltou-se para um cão envelhecido e frágil, deitado num canto sobre um monte de esterco. O animal estava magro, fraco e coberto de vermes, mas havia algo em sua forma que lhe era familiar. Muitos anos antes de partir para Troia, Odisseu treinara aquele cão para caçar. Quando ainda era um filhote brincalhão, Argos corria ao seu lado, cheio de energia e força. Mas em sua ausência ninguém cuidou da criatura, e agora, fraco demais para mover-se, o outrora poderoso caçador mal conseguia erguer a cabeça. Contudo, ao ver Odisseu, o velho cão se agitou. Suas orelhas tremeram e sua cauda fez um fraco movimento. Tentou desesperadamente levantar-se e ir até seu senhor, mas suas pernas vacilaram e cederam sob seu peso. A visão de seu outrora leal companheiro, agora reduzido a tamanha miséria, comoveu profundamente Odisseu, e ele virou-se rapidamente para esconder suas lágrimas. Buscando recompor-se, perguntou a Eumeu sobre o cão, observando sua estrutura forte e perguntando se outrora fora veloz. O guardador de porcos confirmou que Argos havia sido de fato um caçador notável em sua juventude, treinado pessoalmente por Odisseu. Nenhuma presa era rápida o suficiente para escapar dele, e seu senhor o estimava acima de todos os outros. Mas sem cuidados adequados, fora deixado a definhar, mais uma vítima de um lar, onde os servos se tornaram descuidados na ausência de seu mestre. Eumeu entrou na casa e Telêmaco, ao notar sua chegada, imediatamente chamou-o e ofereceu-lhe pão e carne. Enquanto isso, Odisseu entrou no salão sem ser notado e acomodou-se perto da porta. Por algum tempo, ninguém lhe deu atenção,
Mas Telêmaco, ciente de sua presença, discretamente mandou-lhe comida. O rei disfarçado colocou a oferta em sua sacola esfarrapada e comeu em silêncio, enquanto o menestrel preenchia o salão com os doces acordes de sua harpa. Ao término da canção, Odisseu levantou-se e passou entre os pretendentes, estendendo a mão para pedir esmolas. Mas aquilo não era um ato comum de súplica. Ele desejava pô-los à prova, ver quem entre eles tinha um coração bondoso e quem era verdadeiramente cruel. Alguns, tocados por um lampejo de piedade, lançaram-lhe restos de comida, enquanto outros apenas o olhavam com curiosidade, questionando quem era e de onde viera. Melantio, com um sorriso de desdém, descartou o assunto dizendo que o guardador de porcos havia trazido o homem para dentro da casa, embora soubesse pouco sobre sua origem. Antino, ao ouvir isso, murmurou com desprezo, questionando por que Eumeu havia trazido mais um mendigo para a cidade. Queixou-se de que já havia bocas demais se banquetando com a riqueza de Odisseu em sua ausência e que não era necessário mais um. Eumeu, impassível diante da crueldade de Antino, respondeu firmemente. Lembrou ao pretendente que ele sempre tratara mal os servos de Odisseu, especialmente a ele. No entanto, apesar dos insultos, permanecia fiel, pouco se importando com a opinião de Antino, enquanto Penélope e Telêmaco ainda governassem a casa. Telêmaco interrompeu Eumeu, pedindo-lhe que deixasse o assunto relacionado a Antino. Repreendeu Antino por sua avareza, observando que nem ele nem sua mãe negavam ajuda aos necessitados. Enfurecido, Antino chamou Telêmaco de insolente e agarrou um escabelo para atirá-lo contra Odisseu. Quando Odisseu aproximou-se para pedir, contando uma história de sofrimento, Antino permaneceu cruel. Odisseu comentou sobre o contraste entre a aparência de Antino e seu coração. Antino lançou o escabelo, atingindo o ombro de Odisseu. Odisseu permaneceu firme, sacudiu a cabeça em silêncio e voltou ao seu lugar junto à porta. Enquanto Telêmaco reprimia sua raiva, Penélope, ouvindo tudo do alto de seu quarto, mandou chamar o mendigo, desejando oferecer-lhe roupas e ouvir suas notícias. Odisseu recusou, preferindo esperar até o anoitecer, quando poderia falar com ela em particular sobre o retorno de seu marido. Permaneceu à soleira da porta, enquanto os desatentos pretendentes continuavam sua farra, aguardando sua chance de ver sua esposa. Ainda o aguardava outro encontro. Capítulo 10. Odisseu entre os pretendentes. Um mendigo chamado Iro entrou no salão, sua estatura alta, mas corpo magro, denunciando que era bem alimentado. Favorito entre os pretendentes, fora-lhes útil de muitas maneiras ao longo do tempo. Contudo, seu lugar habitual agora estava ocupado, e ao ver o velho sentado ali, ira e desprezo brilharam em seu rosto. Confiante em seu tamanho e no apoio dos pretendentes, confrontou Odisseu com arrogância, exigindo que ele partisse imediatamente ou enfrentasse as consequências. Odisseu retribuiu o olhar com expressão sombria e firme, questionando o que mal havia feito para merecer tal hostilidade. Não havia tirado nada de Iro, nem lhe invejava a parte que lhe cabia. Havia espaço suficiente para ambos, e não havia necessidade de falar em combate. Mas se fosse preciso, mesmo em sua velhice, ainda poderia desferir um golpe que o livraria do incômodo por muito tempo. Iro, enraivecido, zombou das palavras, descartando-as como ameaças fracas de um velho acabado. Gabou-se de que poderia quebrar a mandíbula de Odisseu com facilidade e instou-o a preparar-se para que todos vissem como lidaria com ele. Até aquele momento, os pretendentes prestavam pouca atenção à briga. Mas ao ouvir a explosão de Iro, Antínoe subitamente interessou-se. Divertido, chamou os outros, rindo do espetáculo que se desenrolava diante deles.
A ideia de uma luta entre dois mendigos encantou os pretendentes, que rapidamente se levantaram, formando um círculo ao redor deles. Antínuo, vendo ali uma oportunidade de divertimento, declarou que o vencedor receberia um belo pedaço de dobrada assada, e daquele dia em diante teria direitos exclusivos para mendigar no salão, assegurando que nenhum outro mendigo partilharia seus banquetes. Os pretendentes aclamaram em acordo, ansiosos para assistir ao combate. Lentamente, Odisseu levantou-se, fingindo rigidez nas articulações. Lamentou que fosse injusto forçar um velho, enfraquecido por anos de sofrimento, a lutar com alguém mais jovem e forte. No entanto, a fome não lhe deixava escolha senão tentar a sorte. Antes de lutar, exigiu que os pretendentes jurassem que ninguém interferiria nem ajudaria Iro durante a luta. Os pretendentes juraram o juramento. Então Odisseu prendeu suas vestes, revelando seus ombros largos, braços musculosos e pernas fortes. Os pretendentes ficaram espantados. Iro, agora apavorado, lamentava seu desafio precipitado. Hesitou, mas os servos agarraram-no e empurraram-no para a frente. Tremendo, tentou resistir, mas Antínoe forçou-o a levantar-se e a luta começou. Odisseu ponderou se deveria quebrar o crânio do miserável com um único golpe ou golpeá-lo com mais suavidade, para não despertar suspeitas entre os pretendentes. Sabiamente escolheu a segunda opção. Iro atacou primeiro e acertou Odisseu no ombro. Mas num instante, Odisseu desferiu um poderoso golpe ascendente em seu queixo, fazendo o sangue jorrar de sua boca. Com um grito, Iro caiu no chão, agarrando o rosto e debatendo-se de dor. Os pretendentes explodiram em gargalhadas. Odisseu arrastou o homem derrotado até o pátio pelos calcanhares e deixou-o estirado num canto. Depois vestiu novamente seus trapos, pegou sua sacola e voltou ao seu lugar junto à porta. Os pretendentes, ainda rindo, aproximaram-se para apertar-lhe a mão. Antínoe colocou a dobrada assada sobre sua sacola, enquanto Anfínomo lhe deu pão e vinho, brindando a sua saúde e desejando-lhe dias melhores. Antes que essa cena se desenrolasse, Atena inspirara Penélope com a ideia de aparecer diante dos pretendentes. A deusa queria que ela usasse palavras astutas para refrear a devassidão de seus banquetes e saques. Mais importante ainda, desejava dar ao disfarçado Odisseu a alegria de ver sua esposa em toda a sua majestade, irradiando pureza, inocência e fidelidade inabalável. Com beleza divina concedida por Atena, Penélope desceu de seus aposentos, vestida com uma túnica graciosa, o rosto velado e acompanhada por 2 servas. Ao entrar no salão, todos os olhos voltaram-se para ela com admiração. Cada pretendente ansiava ser o escolhido por ela como esposo. Eurímaco disse: "Por todos os deuses, nobre Penélope, se todos os filhos da Grécia pudessem ver-te, teu palácio estaria ainda mais cheio de pretendentes do que está agora. És muito superior a todas as outras mulheres em beleza e nobreza de alma." Penélope respondeu: "Ai de mim, Eurímaco, os deuses tiraram-me a beleza quando meu querido esposo partiu para lutar contra Troia. Se ao menos ele me fosse devolvido, minha vida seria gloriosa. Mas agora, vivo em tristeza, ansiedade e solidão." Quando segurou minha mão pela última vez, disse: "Querida esposa, parto para uma guerra longa em terra distante. Só os deuses sabem se retornarei. Cuida de nosso lar e de nossos bens, respeita meu pai e minha mãe, e cria nosso filho com zelo. Quando ele se tornar homem, se eu não tiver voltado, dá-lhe seu lugar na casa e casa-te com outro. Ai de mim, jamais acreditei que esse dia chegaria, mas o destino decretou de outra forma, e agora aproxima-se meu casamento indesejado. Mas que tipo de cortejo é este? É costume que os pretendentes tragam seu próprio gado e bezerros cevados para o banquete, convidem a família da noiva e lhe ofereçam ricos presentes.
Quem já ouviu falar de homens que desperdiçam a riqueza da mulher que cortejam? Os pretendentes envergonharam-se e prometeram trazer presentes valiosos a Penélope no dia seguinte. Ao cair da noite, as criadas chegaram para acender as lâmpadas. Naqueles tempos, isso significava queimar aparas em um braseiro colocado sobre altos pedestais e adicionar mais aparas quando as chamas diminuíam. Observando-as, Odisseu disse que deveriam ir para os aposentos da rainha, girar a roca, pentear a lã e fazer-lhe companhia, garantindo que ele mesmo cuidaria das tochas. As criadas apenas riram dele, mas quando ele ameaçou denunciá-las a Telêmaco, elas rapidamente fugiram, deixando-o sozinho. Ele cuidou cuidadosamente das luzes enquanto observava tudo o que os pretendentes faziam e diziam. Embora tivesse conquistado algum favor após sua luta com Iro, os pretendentes não resistiram a zombar dele. Eurímaco, rindo, apontou aos outros como a cabeça calva do mendigo brilhava, brincando que tal brilho só podia pertencer aos deuses. Incentivado pelas risadas ao seu redor, continuou com os insultos. Ei, velho! Se não fosses tão preguiçoso e não passasses todo o tempo vagando por aí, eu poderia oferecer-te um emprego. Que dizes? Queres ser meu servo? Poderias arar os campos, plantar árvores e recolher folhas para forrar camas. Eu te pagaria bem e te daria roupas e sapatos decentes. Mas tenho certeza de que preferes apenas ficar aí, sem fazer nada, recebendo comida de graça. Odisseu respondeu: Escuta, Eurímaco. Se trabalhássemos juntos nos campos, arando ou ceifando, verias quem realmente é melhor no serviço. E se fôssemos à guerra, com armas e armadura apropriadas, me verias lutando bravamente na linha de frente. Só porque és o mais forte entre estes fracos, pensas que és poderoso. Mas deixa-me dizer-te algo: se Odisseu algum dia voltar, correrás tão rápido que nem caberás por estas portas. Enfurecido com a ousadia do mendigo, Eurímaco gritou que lhe ensinaria uma lição por ousar desafiá-lo. Agarrando um escabelo, atirou-o contra Odisseu. Mas Odisseu abaixou-se rapidamente, jogando-se aos pés de Anfínomo, e o escabelo voou por cima dele, atingindo o braço de um servo. O impacto fez o jarro de vinho cair das mãos do criado, que tombou para trás. Os pretendentes ficaram furiosos e avançaram ameaçando o estrangeiro. Mas Telêmaco levantou-se rapidamente e ordenou silêncio, declarando que já bastava para aquela noite e que era hora de deixar o palácio e descansar. Os pretendentes, surpresos com a ousadia de Telêmaco, hesitaram, pois ele costumava ser moderado em seu comportamento. Frustrados, morderam os lábios, mas Anfínomo, mais gentil que os outros, acalmou-os e sugeriu que fossem embora. Antes de partirem, fizeram seu sacrifício final aos deuses e então retiraram-se para suas casas. Odisseu permaneceu e, assim que os pretendentes se foram, sinalizou a Telêmaco para ajudá-lo a levar todas as armas aos aposentos superiores. Enquanto subiam com espadas e escudos, o corredor escuro encheu-se repentinamente de uma luz misteriosa. Quando todas as armas estavam guardadas, o pai disse ao filho que fosse dormir enquanto ele retornava ao salão para esperar por Penélope. Ela entrou de seus aposentos, resplandecente como a deusa Afrodite. Suas criadas colocaram-lhe um assento junto à lareira e alimentaram o fogo. Quando as chamas se elevaram e o velho mendigo ainda estava sentado ali, algumas delas o repreenderam, e uma chegou a ameaçar expulsá-lo com um tição aceso. Mas a rainha censurou a criada severamente. Então ordenou que colocassem um assento para o hóspede, em frente ao seu, junto ao fogo, e começou a interrogá-lo. Odisseu não queria enganar sua querida esposa, mas ela estava decidida a saber seu nome e origem. E ele não teve escolha senão repetir a história que havia contado ao guardador de porcos. Disse que vira Odisseu 20 anos antes, em Creta, quando o herói ali parara com Idomeneu a caminho de Troia.
Ao ouvir isso, a astuta Penélope decidiu testar sua sinceridade. Penélope disse: Honrado hóspede, se hospedaste meu esposo na casa de teu pai, diz-me o que ele vestia e quem o acompanhava. Odisseu respondeu: Lembro-me perfeitamente, ele usava um magnífico manto de lã escura e espessa, preso ao peito com um fecho de ouro. O fecho era finamente trabalhado, mostrando um jovem corso capturado por um cão. O desenho era tão realista que o cão parecia rígido, e o corso em luta parecia chutar com as patas, como tentando escapar. Sob o manto púrpura, ele vestia uma túnica fina de lã branca e brilhante. Era uma figura nobre, e as mulheres o admiravam. Quanto aos seus acompanhantes, não me recordo de todos, mas lembro-me do arauto porque era corcunda. Creio que o chamavam de Euríbates. Odisseu o amava mais do que a todos os outros por sua lealdade. Penélope disse: Está certo. Ele o estimava profundamente. E dizes a verdade em tudo. Eu mesma fiz aquelas roupas com minhas próprias mãos e coloquei aquele fecho. Meu marido estava tão bonito com elas, mas agora sinto tanta falta dele. Passei tantos dias chorando e esperando por seu retorno. E esses pretendentes tornam minha vida tão difícil. Não podes imaginar o quanto sofro todos os dias. Odisseu, embora tomado pela emoção, manteve o controle. Exortou-a a não chorar mais, assegurando-lhe que seu sofrimento logo terminaria. Jurando por Zeus e pelo altar sagrado, prometeu que Odisseu retornaria, e tudo se daria como ele previra. Penélope, comovida por suas palavras, chamou suas criadas, ordenando-lhes que preparassem uma cama e cobertores para o hóspede, para que pudesse repousar com conforto. Declarou que na manhã seguinte o lavariam e ungiriam, para que ocupasse com dignidade seu lugar entre os homens e se sentasse ao lado de Telêmaco. Advertiu que qualquer servo que ousasse insultá-lo ou zombar dele enfrentaria severas consequências. Odisseu, sempre cauteloso, recusou o oferecimento de leito confortável, dizendo que não estava acostumado a tais luxos desde que deixara Creta. Preferia permanecer junto ao fogo e insistiu para que nenhuma das jovens criadas o tocasse. Contudo, se entre sua casa houvesse uma mulher idosa e fiel, que houvesse sofrido tanto quanto ele, permitiria que ela lhe lavasse os pés. Penélope, compreendendo seu pedido, chamou Euricleia, a devotada ama que cuidara de Odisseu desde a infância. Pediu-lhe que realizasse aquela tarefa há muito negligenciada, lembrando-lhe que, se o destino tivesse sido mais bondoso, ela poderia estar lavando os pés de seu querido senhor. Euricleia, dominada pela emoção, chorou enquanto se preparava para servir o hóspede. Declarou que os deuses podiam testemunhar seu amor pelo nobre mestre, a quem amara como a um filho. Agora, cuidaria do forasteiro como sua senhora ordenava, embora confessasse que desde o primeiro momento em que o vira, ficara impressionada com o quanto ele se parecia com Odisseu, tanto na voz quanto na aparência. Odisseu, sempre astuto, respondeu que muitos que haviam conhecido ambos haviam feito a mesma observação e que os homens frequentemente zombavam chamando-o de Odisseu. A velha mulher trouxe uma tina com água morna. Enquanto isso, o mendigo virou-se de costas para o fogo, percebendo subitamente que corria o risco de ser descoberto. Desde a juventude carregava uma cicatriz profunda acima do joelho direito, marca deixada por um javali furioso que o ferira durante uma caçada. Euricleia conhecia bem essa cicatriz, então ele posicionou-se nas sombras para mantê-la oculta. Mas apesar de seus esforços, no momento em que a mão dela tocou a cicatriz, ela a reconheceu imediatamente. Em sua surpresa jubilosa, deixou cair sua perna, derrubando a tina com água. Felizmente, Penélope havia saído por um momento e não ouviu o grito de alegria da velha. Odisseu reagiu rapidamente, levantando-se e cobrindo-lhe a boca com a mão.
Em tom abafado, mas urgente, advertiu-a a não traí-lo, lembrando-lhe que seu silêncio era essencial para sua segurança. Se alguém no palácio soubesse que Odisseu havia retornado, todos os seus planos estariam em risco. Euricleia, recuperando a compostura, olhou para ele com solene devoção. Assegurou-lhe que seu coração era verdadeiro e fiel, e que não diria uma palavra a ninguém. Nesse momento, Penélope retornou e sentou-se novamente diante do mendigo. Penélope disse: Não consigo encontrar paz. Todas as noites tenho sonhos com meu marido voltando para casa. Quando Telêmaco era pequeno, permanecia aqui para cuidar de nosso lar. Mas agora que ele cresceu, temo que esteja zangado comigo por não ter escolhido um novo esposo e partido. Ele assiste a nossa riqueza sendo desperdiçada, e nada posso fazer. Meus pais insistem que devo casar-me novamente. Deixa-me contar-te um sonho estranho que tive ontem à noite. Tenho 20 gansos no pátio de que gosto muito de cuidar. Em meu sonho, uma enorme águia desceu das montanhas e matou todos os meus gansos. Depois voou embora. Comecei a chorar, e enquanto minhas servas tentavam consolar-me, a águia voltou. Pousou no telhado e falou como um ser humano, dizendo: Não temas, filha de Icário. Este sonho se cumprirá. Os gansos representam teus pretendentes, e eu sou teu esposo, vindo para vingar-me deles e proteger-te. O sonho me assustou tanto que acordei. Quando olhei pela janela, vi meus gansos comendo tranquilamente, como sempre. O mendigo tranquilizou Penélope, dizendo que o significado do sonho era inconfundível. Seus pretendentes encontrariam um fim repentino. Penélope declarou com espírito tímido: Querido forasteiro, os sonhos nem sempre dizem a verdade. Amanhã é um dia importante. Finalmente organizei um concurso. Quem vencer deverá casar-se comigo. Mandarei trazer o velho arco de Odisseu, e os pretendentes tentarão armá-lo. Aquele que conseguir será o vencedor, e terei de deixar o belo lar de meu marido com ele. O forasteiro assentiu com aprovação, embora interiormente rejubilasse com a oportunidade que isso lhe daria de derrotar os pretendentes. A nobre Penélope então subiu para seus aposentos, enquanto Odisseu permaneceu junto ao fogo no salão. Capítulo 11. A noite antes da justiça. Odisseu revirava-se inquieto em seu leito, quando de repente sua amiga divina Atena apareceu ao seu lado e perguntou suavemente: Por que estás tão preocupado? Não confias em mim? Sou a deusa que te manteve seguro em todos os teus perigos. Mesmo que 50 grupos de pretendentes tentassem lutar contra ti, derrotá-los-ias a todos. Agora dorme e confia na minha proteção. Odisseu dormiu profundamente, mas antes do amanhecer, foi despertado pelos lamentos comoventes de Penélope. Ela chamava repetidamente seu nome, a voz cheia de tristeza. Um sonho vívido abalara-a. Ela vira Odisseu deitado ao seu lado, em plena armadura. Agora, sua paz se esvaíra, e ela chorava amargamente, ansiando pelo esposo que perdera. Ao ouvir seu pesar, o coração de Odisseu se apertou. Levantando-se do leito, olhou para a noite escura, onde as estrelas ainda brilhavam intensamente. Ergueu as mãos em oração, suplicando por um sinal de Júpiter que lhe assegurasse que os deuses não o haviam abandonado. Quase imediatamente, um profundo trovão ressoou no céu oriental, embora os céus permanecessem límpidos. No mesmo instante, uma serva que moía grãos murmurou para si mesma, sem saber que suas palavras chegavam aos ouvidos de Odisseu. Ela falou com Júpiter, maravilhada com o trovão repentino numa noite sem nuvens, e desejou que fosse um sinal. Rezou para que seu sofrimento chegasse ao fim, que os pretendentes que se banqueteavam enquanto ela labutava perecessem, e que aquela fosse sua última noite de indulgência. Ao ouvir suas palavras, Odisseu sentiu sua resolução fortalecer-se. Andou pelo grande salão, imerso em pensamentos, aguardando com ansiedade a manhã. Quando a aurora chegou, a casa despertou com atividade.
Telêmaco partiu para o mercado, e Euricleia reuniu as servas para atribuir-lhes tarefas, lembrando-lhes de que os pretendentes chegariam cedo para celebrar a festa da lua nova. Eumeu apareceu logo depois, conduzindo 3 porcos cevados para o banquete. Dirigiu-se diretamente ao mendigo vindo de Creta, e Odisseu cumprimentou-o com um caloroso aperto de mãos, perguntando se sua posição na casa havia melhorado. Eumeu apenas podia desejar justiça divina, amaldiçoando os pretendentes por seus malfeitos diários. Enquanto conversavam, Melante, o caprino, passou e não resistiu a zombar e ameaçar o forasteiro. Mas momentos depois, Filoécio, o mestre dos rebanhos, chegou. Como Eumeu, desprezava os pretendentes, mas permanecia na casa de Odisseu por lealdade e temor de que os rebanhos caíssem em mãos indignas. Ao avistar o mendigo no pátio, voltou-se para Eumeu e, com curiosidade contida, perguntou sobre o forasteiro. Embora marcado pela adversidade, observou, o homem carregava-se como um rei. Enquanto isso, os pretendentes haviam se reunido no mercado, tramando mais uma vez contra Telêmaco. Sua ousadia tornava-se mais ameaçadora a cada dia. Anfínomo tentou dissuadi-los e por ora concordaram em deixá-lo viver. Logo, a ruidosa multidão invadiu o palácio. No salão, deixaram de lado seus mantos e prepararam o banquete, oferecendo cabritos gordos, cordeiros jovens, javalis cevados e bois. Outros misturaram o vinho. Enquanto comiam, Telêmaco colocou uma mesa perto da porta para o velho e lhe deu comida e bebida. Mas à medida que o banquete prosseguia, os pretendentes não conseguiam conter sua arrogância. Um jovem, filho de um rico nobre de Same, Ctésipo, dirigiu-se ao grupo. Escutai, nobres pretendentes. O forasteiro à porta já teve sua parte do banquete, mas agora oferecerei-lhe um presente especial. Ele pode dá-lo à criada que lhe lava os pés ou a qualquer dos servos. Eis aqui este esplêndido casco de boi, que lhe traga fortuna. Lançou-o rapidamente contra a cabeça de Odisseu, mas Odisseu esquivou-se com destreza. Os pretendentes explodiram em gargalhadas, e Odisseu, embora ardendo de raiva, riu junto com eles. Mas Telêmaco levantou-se de um salto, a fúria flamejando como fogo. Telêmaco disse: Tiveste sorte por errares, Ctésipo. Se tivesses acertado nosso hóspede, eu te teria matado com minha lança. Em vez de planeares teu casamento, teu pai estaria planejando teu funeral. Escutai, todos vós, não me provoqueis mais. Já basta que devoreis meus rebanhos, e sei que desejais minha morte. Pois bem, se é isso que quereis, ide em frente e matem-me. Prefiro morrer a ver como tratais os hóspedes em minha casa com tamanha crueldade. Nem mesmo as servas de minha mãe escapam de vosso desprezo. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Então Agelau falou: Amigos, é melhor não discutirmos, pois Telêmaco tem razão em muitos pontos. Mas escuta, jovem príncipe. Agora és crescido e podes cuidar de tua casa. Fala com tua mãe e convence a tua ilha a escolher um de nós como esposo. Teu pai não voltará. Todos sabemos disso. Quando tua mãe casar-se e partir, poderás desfrutar tua riqueza em paz, e deixaremos-te em paz. Telêmaco declarou com confiança: Por Júpiter, não me oponho à minha mãe. Ela pode escolher quem desejar, mas jamais a forçarei a deixar esta casa por ordem de minha boca. Atena atingiu os pretendentes com loucura. Riram descontroladamente, os rostos distorcidos em gargalhadas selvagens, enquanto Odisseu, Telêmaco e os servos observavam horrorizados. Mas Teoclímeno, o vidente de Pilos, declarou subitamente em transe profético: Algo terrível vos acontece. Vejo com clareza, vossos rostos parecem estranhos e doentes. Vossos olhos estão turvos, há hematomas em vossas cabeças, e chorais sem saber por quê. E agora vejo algo pior. Há sangue por toda parte. Corre pelas paredes e cobre o chão.
O pátio está cheio de fantasmas correndo para a morte. A luz do sol desapareceu e tudo se tornou trevas. Os pretendentes apenas riram mais alto, sua insensatez tornando-se cada vez pior. A refeição do meio-dia foi tomada em selvagem desordem, e nenhum deles percebeu o destino que os aguardava naquela mesma noite. Naquela tarde, a nobre Penélope lembrou-se de seu plano de desafiar os pretendentes com uma prova de habilidade. Subiu até o aposento onde eram guardados os tesouros de seu querido esposo. Lá, pendido na parede, estava seu arco favorito, feito de chifre forte e flexível. Estava empoeirado e negligenciado, intocado havia 20 anos. Lágrimas escorreram dos olhos de Penélope enquanto ela o retirava e limpava o pó. Sentou-se, colocou o arco sobre os joelhos e chorou em voz alta. Quando terminou de chorar, deixou o aposento carregando o arco, enquanto suas criadas a seguiam com a pesada aljava cheia de flechas. Modestamente envolta em seu longo véu, entrou no grande salão de colunas. Ao seu lado estava uma serva. Penélope falou aos pretendentes: Vinde, bravos pretendentes que diariamente vos reunis em minha casa para festejar e beber, dizendo cortejar-me. Ouvi agora e escutai o desafio que decidirá meu destino. Eis aqui o arco e as flechas de meu querido esposo, Odisseu. Eis também os aros. Aquele que com mais facilidade armar este arco e lançar uma flecha através dos 12 aros, seguirei como esposa. Meu amado filho não perderá sua herança por minha causa. Ela entregou a arma a Eumeu, que a levou ao salão. Ao segurar o arco de seu senhor, o leal guardador de porcos foi tomado pela emoção. Lágrimas encheram seus olhos enquanto beijava Agamenarm. Filoécio, o fiel vaqueiro, compartilhou de sua dor, incapaz de conter a tristeza pelo senhor que ambos ansiavam em rever. Sua demonstração de devoção, porém, foi recebida com escárnio. Antino zombou deles, desprezando suas emoções com uma ordem fria para que trouxessem o arco sem demora. Os pretendentes reuniram-se no salão, enquanto Telêmaco movia-se com precisão hábil, arrumando os machados em linha perfeita, de modo que cada um formasse um aro. Em seguida, aproximou-se do limiar, ergueu o arco nas mãos e observou-o pensativamente. O desafio o intrigava, e ele não pôde resistir à tentação de testar sua própria força. Confiante, declarou sua intenção de tentar. Com esforço, tentou curvar o arco, mas este não cedeu. Sem desanimar, descansou por um momento antes de tentar novamente, mas ainda assim não conseguiu armá-lo. Na terceira tentativa, estava prestes a ter êxito quando um sutil olhar de Odisseu o deteve. Compreendendo a ordem silenciosa, Telêmaco fingiu decepção, encostou o arco na parede e afastou-se. Admitindo que era fraco demais ou ainda jovem, convidou os pretendentes a tentarem, instando-os a levar o concurso ao fim. Leodes adiantou-se primeiro, segurando o arco com determinação, mas sua força falhou. Um a um, os pretendentes seguiram, cada qual tentando curvar o arco, mas nenhum conseguiu. A frustração crescia entre eles à medida que tentavam de tudo para facilitar a tarefa, esfregando gordura no chifre, aquecendo-o ao fogo, mas o arco permanecia inflexível. Enquanto isso, Eumeu e Filoécio saíram juntos, e Odisseu rapidamente os seguiu. Chamando-os à parte, abaixou a voz e perguntou se ainda lhe eram fiéis. Lembrou-lhes da devoção que sentiam por seu senhor e instou-os a revelar se o apoiariam caso ele retornasse e desafiasse os pretendentes. Filoécio, com a voz cheia de anseio, declarou que, se os deuses lhe concedessem esse desejo, lutaria com todas as forças. Eumeu, igualmente leal, ecoou o sentimento, desejando com todo o coração que aquilo se tornasse realidade. Com autoridade serena, Odisseu revelou a verdade. Não havia mais necessidade de desejar. Seu senhor havia retornado e precisava deles agora.
Para provar sua identidade, afastou seu manto e mostrou-lhes a cicatriz na perna, marca deixada pelo javali selvagem de sua juventude. Eles reconheceram a marca e, tomados pela emoção, lançaram-se sobre seu pescoço, beijando-lhe o rosto e os ombros. Mas Odisseu rapidamente ordenou que se contivessem, para não serem descobertos. Odisseu declarou: Agora ouvi meu plano. Deve ser feito agora ou nunca. Os deuses estão comigo, e vós, meus amigos fiéis, sereis como irmãos para Telêmaco quando tudo estiver concluído. Recompensar-vos-ei com riquezas e terras, mas deveis fazer exatamente como eu disser. Quando retornarmos, pedirei o arco, e os pretendentes protestarão: meu, não hesites, traz-me o arco. Em seguida, vai imediatamente até a velha ama e diz-lhe que tranque todas as mulheres em seus aposentos. Filoécio corre até os portões principais do palácio e tranca-os, travando as trancas para que nenhum dos pretendentes possa escapar. Eu entrarei primeiro. Segui-me, um de cada vez, em silêncio. Quando Odisseu retornou ao salão e tomou seu lugar junto à porta, o arco acabara de chegar a Eurímaco. Sentado junto à lareira, ele tentava amaciar a madeira rígida, esfregando-a com gordura e aquecendo-a ao fogo. Com crescente frustração, tentou armar o arco repetidas vezes, mas após 10 tentativas fracassadas, finalmente desistiu, o rosto tomado pela vergonha. Antino, relutante em testar sua própria força e ansioso por preservar seu orgulho, adiou o desafio por hora. Sugeriu que esperassem até o dia seguinte, argumentando que aquele era um dia de festa e não convinha para tarefas tão árduas. Em vez disso, propôs um sacrifício a Apolo antes de tentar novamente, certo de que o favor divino ajudaria seus esforços. Por ora, insistiu que enchessem suas taças, bebessem generosamente e desfrutassem do banquete. Os pretendentes concordaram e os servos obedeceram às ordens. Enquanto a bebida era servida novamente, Odisseu levantou-se e falou: Ouvi-me, nobres pretendentes da honrada princesa, e especialmente vós, Antino e Eurímaco. Tenho um pedido a fazer, ainda que seja apenas por brincadeira. Já que recusais armar o arco neste dia de festa, permiti-me tentar e ver se ainda me resta alguma força da juventude ou se a idade e o sofrimento já a roubaram por completo. Como esperava, murmúrios espalharam-se pela multidão e Antino falou por todos. Miserável forasteiro, perdeste o juízo? Teria o vinho te enlouquecido? Cuidado, ou serás posto em um navio e enviado ao rei Équeto, o flagelo dos estrangeiros. Lá, não escaparias com o nariz e as orelhas intactos. É melhor que fiques em silêncio, aceites o que te dão e deixes essas coisas para homens mais jovens. Penélope permanecera no salão com suas servas, aguardando o desfecho do concurso. Agora ela falou: Antino, creio que não está sendo justo. Por que deveríamos proibir um hóspede de tentar? Temeis que, se ele armar o arco, eu me case com ele? Não vos preocupeis com tal coisa, isso é impossível. Eurímaco respondeu: Ó nobre rainha, não é isso que nos preocupa. Tememos o julgamento dos outros. Se um mero mendigo errante conseguir o que todos nós fracassamos em fazer, será uma vergonha eterna para nós. Então Telêmaco levantou-se e falou: Mãe, está certa, mas sou eu quem tenho o maior direito sobre este arco nesta casa. Posso dá-lo a quem quiser, e ninguém deve tentar impedir-me. Por favor, volta agora para teu aposento e dedica-te ao teu trabalho e às servas. Este concurso com o arco é assunto de homens, e sendo eu o chefe desta casa, é especialmente minha responsabilidade. Surpresa com as palavras do filho, Penélope retirou-se para seus aposentos, sua mente repassando tudo o que ele dissera. Ao deitar-se, a dor por seu querido esposo a dominou, e ela chorou em silêncio até que Palas Atena, com um toque suave, a embalou no sono.
Enquanto isso, no grande salão, o guardador de porcos, atento ao sinal de Odisseu, avançou com ousadia e entregou-lhe o arco. Os pretendentes saltaram de pé, as mãos tensas como se prontas a atacar. Mas Telêmaco silenciou-os com voz firme, afirmando sua autoridade como senhor da casa. Suas palavras ecoaram pelo salão e, embora seguidas por uma explosão de riso zombeteiro, a fúria deles logo se dissipou. O guardador de porcos retirou-se sem ser notado para cumprir as instruções de Odisseu. Ao mesmo tempo, Filoécio saiu, fechou e trancou as portas do palácio. Depois retornou tão silenciosamente quanto saíra, tomando seu lugar ao lado do guardador de porcos, pronto para o que viria. Agora, todos os olhos no salão estavam fixos no mendigo, enquanto ele virava o arco nas mãos, examinando-o com grande atenção. Observou a madeira em busca de sinais de desgaste ou dano, passando os dedos por sua superfície lisa como se reconhecesse um velho amigo. Alguns dos jovens pretendentes inclinavam-se uns para os outros, sussurrando com desprezo divertido. Zombavam ao vê-lo, especulando que talvez o velho tolo já tivesse possuído um arco parecido, ou se imaginasse hábil o bastante para fabricar um. Sorriram com desdém diante de seu fascínio aparente, sem perceber a tempestade que prestes estava a desabar sobre eles. Odisseu, então, afastou a mesa, ergueu o grande arco, e tão facilmente quanto um menestrel dedilha e as cordas de uma harpa, puxou a corda tensa. O arco cantou com um som puro, como o canto de uma andorinha. Naquele instante, um estrondoso trovão ecoou pelo palácio. Os pretendentes estremeceram, mas o rei rejubilou-se com o sinal dos deuses. Colocou uma flecha na corda e, sem se levantar ou mesmo mirar, disparou. A flecha atravessou limpidamente os 12 aros, sem errar um sequer. Os pretendentes permaneceram em silêncio atônito. Então Odisseu voltou-se para seu filho e disse: Vês, Telêmaco, teu hóspede não te trouxe desonra. Minha força permanece. Mas agora, creio que é hora da ceia. Vamos desfrutar nossa refeição e alegrar-nos com canções e música. Ao falar, deu a Telêmaco um sinal secreto. O jovem compreendeu imediatamente. Saiu, depois retornou rapidamente armado e tomou seu lugar ao lado do pai, segurando sua espada e escudo, o rosto carregado de expectativa. Capítulo 12. O retorno do rei. Odisseu saltou de pé, seus movimentos rápidos e deliberados. Ajustando suas vestes esfarrapadas, lançou as flechas restantes ao chão diante de si e pulou até a entrada, segurando firmemente o arco nas mãos. Sua voz ecoou pelo salão enquanto declarava seu próximo disparo, invocando Apolo para conceder-lhe um favor. Sem hesitar, soltou a flecha mortal, e ela voou com precisão infalível, atingindo Antino no pescoço exatamente quando este erguia uma taça de ouro aos lábios. O impacto fez o sangue jorrar de sua boca, e ele caiu ao chão em violentas convulsões, derrubando a mesa ao cair. O rico banquete de comida e vinho espalhou-se pelo piso, tingindo o outrora nobre salão com as marcas da morte súbita. Por um momento, um silêncio atônito tomou conta do ambiente. Então, o pandemônio irrompeu. Os pretendentes saltaram de seus assentos, os rostos contorcidos de choque e fúria, enquanto procuravam freneticamente por armas. Suas vozes misturavam-se num clamor de incredulidade e raiva, amaldiçoando o louco que ousara abater um dos seus. Gritavam ameaças de vingança, prometendo que os abutres logo se banqueteariam com sua carne. Mas mesmo em seu pânico, não compreendiam o peso completo do desastre que acabava de se iniciar. Achavam que o herói atingira Antínoe por acidente, mas Odisseu logo lhes fez ver a verdade. Odisseu rugiu com um tom que encheu de medo o coração de seus inimigos. Cães! Pensastes que eu jamais retornaria, e por isso devorastes minha riqueza, maltratastes meus servos
e insultastes minha esposa por anos com arrogância desavergonhada. Não temestes a ira dos deuses, nem o julgamento dos homens. Mas agora chegou o vosso dia de acerto. O terror tomou os pretendentes. Antes que pudessem reagir, Odisseu ergueu novamente o arco e atingiu Eurímaco no peito justo quando ele alcançava sua espada. A flecha cravou-se profundamente e ele caiu ao chão. Telêmaco, armado com uma lança, permanecia ao lado do pai, pronto para protegê-lo. Enquanto isso, Odisseu disparava flecha após flecha contra a multidão, abatendo um pretendente após o outro. Telêmaco correu rapidamente para buscar elmos, escudos e lanças para os 2 pastores fiéis, Eumeu e Filoécio. Os 3 armaram-se imediatamente. Contudo, o traiçoeiro Melantio, o caprino, agiu com rapidez e conseguiu escapar sem ser notado por uma porta lateral. Correu até os aposentos superiores, onde Telêmaco havia guardado armas extras, e trouxe algumas para os pretendentes. De repente, Odisseu percebeu que muitos dos pretendentes na linha de frente estavam agora armados, e lanças começaram a voar contra ele. Odisseu voltou-se para Telêmaco em aflição, percebendo que os pretendentes de algum modo haviam se armado. Suspeitou de traição, amaldiçoando a possibilidade de que um servo ou o miserável caprino tivesse contrabandeado armas para eles. Telêmaco, tomado de culpa, admitiu seu erro. No caos da batalha, devia ter deixado a porta do arsenal aberta, permitindo que o astuto caprino ajudasse o inimigo. Os olhos aguçados de Odisseu avistaram novamente o traidor, escapando para buscar mais armas. Sem hesitar, ordenou que Eumeu e Filoécio o capturassem, o amarrassem e o pendurassem, enquanto ele e Telêmaco mantinham os pretendentes afastados. Percebendo que Odisseu e seu filho estavam momentaneamente em menor número, os pretendentes recobraram a coragem, avançando com confiança renovada. A maré da batalha ameaçava virar contra o legítimo senhor da casa, até que, num súbito surto de poder divino, Atena apareceu. Assumindo a forma de mentor, ela surgiu armada da cabeça aos pés e, com um golpe poderoso de seu escudo, repeliu os atacantes mais próximos. Uma onda de medo varreu os pretendentes, mas o desespero logo transformou-se em fúria. Gritaram ameaças contra ela, avisando que se ousasse lutar contra eles, partilharia o destino de Odisseu. Alguns instaram-na a fugir enquanto ainda havia tempo, acreditando que o velho que ela aparentava ser não poderia resistir a eles. Mas ainda não compreendiam a força que entrara na batalha. Essas palavras enfureceram Atena, e ela fortaleceu Odisseu com um surto de poder divino. Ele sentiu sua presença e lutou com fúria renovada. Os 2 pastores retornaram com novas armas, e a batalha prosseguiu ferozmente. Vendo que o desfecho já estava selado, Atena deixou a tarefa final para os valentes guerreiros. Por fim, a maioria dos pretendentes jazia morta. Alguns já haviam dado seu último suspiro, enquanto outros se contorciam em agonia sobre as lanças que os haviam atravessado, seu sangue formando poças pelo chão. A cena era horrenda. Restavam apenas alguns vivos. Quando Odisseu e seus aliados preparavam-se para abatê-los, um homem saltou repentinamente de trás de uma coluna e lançou-se aos pés de Odisseu. Era Leodes, o sacerdote dos pretendentes. Leodes implorou, tomado de medo: "Poupa-me, não tive parte nos crimes destes homens. Fui apenas seu sacerdote, realizando os rituais sagrados quando sacrificavam teu gado." Odisseu respondeu implacavelmente: "Se eras o sacerdote deles, então certamente oraste muitas vezes por minha desgraça. Sem dúvida profetizaste minha ruína e rogaste aos deuses que me destruíssem. Por isso terás o destino que mereces." Com essas palavras, ergueu sua espada e, com um único golpe, decepou a cabeça do sacerdote. Ela rolou pelo chão, girando na poeira encharcada de sangue. Odisseu percorreu o salão,
procurando por todo possível esconderijo, mas ninguém mais estava vivo. A batalha terminara. Ao contemplar a cena, sentiu tanto assombro quanto horror pela destruição que causara. O outrora grandioso salão, cheio de risos e banquetes, agora estava repleto de corpos sem vida, os pretendentes caídos em montes onde haviam tombado. Por fim, deixou cair a espada das mãos e retirou o pesado elmo de bronze da fronte encharcada de suor. O peso da batalha saiu de seus ombros, mas sua mente permaneceu alerta. Ainda havia muito a fazer. Voltando-se para Telêmaco, ordenou-lhe que fosse depressa chamar sua velha ama, Euricleia. Havia perguntas a serem respondidas, e ele confiava nela acima de todas as outras da casa. Telêmaco trouxe a velha mulher, e assim que ela entrou, ergueu as mãos de alegria e começou a celebrar. Mas Odisseu a interrompeu com voz firme. Silêncio, mulher! Em teu coração podes alegrar-te por ver que a justiça foi feita e que a punição foi cumprida, mas é pecado vangloriar-se dos mortos. Eles encontraram seu destino, mas foram os deuses que realizaram sua vontade por meu intermédio. Agora, dize-me sobre as mulheres da casa. Quais permaneceram leais e quais me traíram? Euricleia falou: obedecerei de bom grado. 50 mulheres servem no palácio, mas 12 delas foram infiéis. Desviaram-se do caminho da virtude, desobedecendo tanto a mim quanto a nobre Penélope. Mas deixa-me subir e acordar a rainha. Ela não sabe que retornaste, pois um deus a lançou num sono profundo. Como ficará surpresa? Odisseu deteve Euricleia antes que ela pudesse despertar Penélope, instruindo-a a primeiro reunir as 12 mulheres desleais e trazê-las à sua presença. Ela apressou-se para cumprir a ordem. Assim que ela saiu, Odisseu voltou-se para Telêmaco e os 2 pastores fiéis, dando-lhes ordens claras e firmes. Quando elas chegarem, devem primeiro ajudar-nos a limpar o salão. Quando o trabalho estiver feito, levai-as para o pátio, empurrai-as para o corredor estreito e golpeai-as com vossas espadas. Que suas almas acompanhem as sombras dos pretendentes que serviram. Momentos depois, as 12 mulheres entraram, os rostos pálidos de medo. A visão do salão ensanguentado e dos corpos inertes espalhados pelo chão as deixou trêmulas. Sua punição as aguardava, mas antes, Odisseu ordenou-lhes que removessem os cadáveres e os colocassem na galeria. Não haveria mais misericórdia. As mulheres hesitaram, mas sob o olhar atento dos pastores, começaram sua tarefa sombria. Odisseu supervisionou o trabalho, assegurando-se de que tudo fosse feito corretamente. Quando tudo estava em ordem, Telêmaco e os pastores conduziram as mulheres ao seu destino. Em seguida, procuraram Melantio e aplicaram-lhe uma punição adequada ao traidor. O massacre estava completo. Os pastores lavaram as mãos e os pés e depois retornaram ao salão. Lá, Odisseu ordenou que Euricleia acendesse um fogo, trouxesse enxofre e purificasse o palácio com sua fumaça para livrá-lo da maldição do sangue. Então, os velhos servos correram até seu senhor, chorando de alegria. Tomado pela emoção, beijaram-no, e Odisseu, comovido por sua lealdade, apertou-lhes as mãos calorosamente em saudação. Por fim, Odisseu permitiu que Euricleia levasse a tão esperada notícia a Penélope. Sem fôlego e transtornada, a velha ama correu até os aposentos da rainha, onde ela repousava em sono tranquilo. Sacudindo-a suavemente, chamou-a para despertar, a voz trêmula de urgência. Odisseu havia retornado. Estava tudo terminado. Os pretendentes jaziam em montes no pátio. Nada ouvira? Ela precisava vir depressa. Penélope despertou, espreguiçou-se e esfregou os olhos. Depois suspirou em descrença cansada. A excitação da ama parecia apenas uma brincadeira cruel. Como podia acordá-la com tal história, brincando com suas esperanças mais profundas? Dormia tão em paz. E agora era enganada.
Apenas a idade da velha mulher a poupava de sua ira. Mas Euricleia insistiu, a voz firme de certeza. Não era brincadeira. Odisseu havia retornado, e com a ajuda de Telêmaco, matara todos os pretendentes. A grande vingança viera enquanto Penélope dormia. Penélope disse: Ah, ama, não te alegres tão cedo. Sabes quanto anseio por Odisseu, mas também conheço os modos dos deuses. Muitas vezes vagueiam pela terra, recompensando os bons, surpreendendo os maus e punindo males antigos. Se os pretendentes foram realmente mortos, deve ter sido obra de um Deus, comovido por meu sofrimento. Como poderia um mero homem, mesmo mais forte e corajoso que Odisseu, realizar feito tão impossível? Admirei a mente do forasteiro, mas ele não me recordava Odisseu. Não, aquele não era meu vigoroso e destemido esposo. Mas irei ver por mim mesma. Olharei o que restou e falarei com meu filho. Se este forasteiro é realmente meu marido, sabê-lo-ei por sinais secretos. Mas se for um Deus, como suspeito, faremos sacrifícios em sua honra e oferecer-lhe-emos culto. Desceram até o salão, onde encontraram Odisseu sentado junto ao fogo, recostado contra uma coluna. Ele não levantou os olhos, esperando que sua esposa falasse. Ela sentou-se diante dele em silêncio por muito tempo. Às vezes, ao fitá-lo intensamente, pensava que poderia ser ele. Mas então, quando seus olhos recaíam sobre suas roupas esfarrapadas, não podia acreditar. Telêmaco, tomado pela emoção, voltou-se para a mãe em incredulidade. Como podia ela não reconhecer o próprio marido? Estaria seu coração realmente tão inabalável? Mas Penélope, ainda paralisada pela surpresa, refutou gentilmente suas palavras. Ele estava errado ao acusá-la de indiferença. Estava sem palavras, incapaz de compreender tamanha maravilha. Não ousava dirigir-se ao homem à sua frente, nem sequer sustentar seu olhar. Se ele fosse realmente Odisseu, em breve se reconheceriam, pois havia sinais secretos entre eles que ninguém mais conhecia. Odisseu, observando-a atentamente, sorriu com compreensão. Reafirmou-lhe que ela tinha todo o direito de hesitar, pois ele se apresentava em trapos, irreconhecível após tantos anos. Não a culpava por sua cautela, mas não havia tempo para prolongar aquele reencontro. Uma preocupação maior pairava sobre eles. Os pretendentes estavam mortos, e suas famílias logo exigiriam vingança. Eles não haviam matado um único homem, mas mais de 100. Como se protegeriam da ira inevitável do povo da cidade? Telêmaco, humildemente, reconheceu o peso das palavras de seu pai e acatou suas ordens sem hesitar. Nenhum mortal era tão sábio quanto Odisseu. O que quer que ele decidisse, eles seguiriam. Estariam ao seu lado e o ajudariam em tudo o que fosse necessário. Odisseu declarou: Então direi o que me parece sensato. Primeiro, cada um de nós deve ir ao banho e vestir suas melhores roupas. As mulheres também devem colocar seus trajes festivos, como convém ao dia em que seu senhor retornou. O menestrel deve tocar sua harpa, para que qualquer um que passe pense que Penélope está celebrando seu dia de casamento. Então, pela manhã, deixaremos a casa e fugiremos para a propriedade de Laertes, onde os deuses nos guiarão. A casa imediatamente seguiu suas instruções, e logo o salão, que uma hora antes havia ecoado com os golpes mortais da lança de Odisseu, e se assemelhava a um campo de batalha, estava agora cheio de música alegre e canto. Enquanto isso, Odisseu também foi purificar-se e livrar-se de seus trapos. A velha governanta conduziu-o a um banho quente e, em seguida, ungiu-lhe a cabeça com óleo precioso. Depois, ao sair, a deusa Atena restaurou-lhe subitamente a beleza. Ele parecia mais alto e mais forte. As partes calvas de sua cabeça desapareceram e seu cabelo voltou a brilhar em ondas espessas e castanhas. Suas faces resplandeciam com cor viva,
e o embotamento desapareceu de seus olhos, que agora brilhavam com vida. Cega pela transformação milagrosa, a governanta entregou-lhe uma túnica fina e um manto. Vestido como um rei e herói, o vitorioso Odisseu voltou ao salão. Um silêncio respeitoso caiu sobre a sala, enquanto todos o fitavam com admiração. Penélope levantou-se de um salto, tomada de alegria. Ele estava diante dela tal como se lembrava, inalterado desde o dia em que partira tantos anos atrás. No entanto, a dúvida toldava sua felicidade. Seria realmente ele? Seria essa uma cruel ilusão enviada pelos deuses? A incerteza apertou-lhe o peito e ela recuou para sua cadeira, incapaz de acreditar no que viam seus olhos. Odisseu aproximou-se, os braços estendidos, ansioso por abraçá-la. Ela não o aceitaria novamente como esposo? Teria ele desejado reencontrá-la durante tantos anos apenas para ver seu coração fechado para ele? Mas quando ela hesitou, ele virou-se entristecido, chamando Eurínome para preparar-lhe o leito, pois desejava recolher-se, tomado de pesar. Penélope, observando-o atentamente, deu suas próprias instruções. O leito deveria ser colocado fora do aposento conjugal, onde quer que ele desejasse, preparado com cobertores macios e finos lençóis. Este era seu teste final, a prova de que precisava. Somente o verdadeiro Odisseu conheceria o segredo do leito de casamento. Ao ouvir suas palavras, Odisseu ficou imóvel. Se o leito podia ser transportado, então o aposento conjugal fora destruído. Ele mesmo o construíra, esculpindo a estrutura a partir do tronco da grande oliveira que se erguia no pátio. Ela estava enraizada na terra, imóvel a menos que a árvore tivesse sido derrubada. Odisseu disse: Se o leito pode ser levado, então alguém destruiu nosso aposento. Eu o construí firmemente no tronco da oliveira. Penélope respondeu com grande paixão: Odisseu, meu querido Odisseu, agora sei que és realmente tu, pois ninguém nesta casa conhece esse segredo além de ti e de mim. Bem-vindo, meu amado esposo, por quem chorei noites intermináveis e sem sono, rogando aos deuses por teu retorno seguro. Bem-vindo, bem-vindo. Mas não te enfureças por eu não te reconhecer de imediato ou confiar na primeira palavra como uma jovem tola. Há tantos homens enganadores. Ah, se soubesses a luta em meu coração enquanto eu ardia por abraçar-te. Minha frieza nunca foi real, foi apenas causada pela imensa dor do meu amor. As lágrimas fluíram juntos, e Penélope recostou-se no peito de seu marido há tanto tempo perdido, dominada pela felicidade. Não encontrava palavras para expressar o que sentia, apenas suspiros profundos de alívio e amor. A meia-noite já passara havia muito quando Eurino me trouxe uma tocha para guiá-los ao repouso. Capítulo 13. O acerto final de Odisseu. Antes do amanhecer, após apenas algumas horas de sono, Odisseu levantou-se e despertou sua esposa, Telêmaco e os pastores. Odisseu declarou: Vinde depressa, meus amigos. Devemos alcançar a plantação de meu pai antes do nascer do sol. Em breve, a notícia da morte dos pretendentes se espalhará pela ilha, e os príncipes cujos filhos não voltaram para casa virão procurá-los. Se unirem e conduzirem o povo contra nós, não poderemos resistir. É por isso que nos esconderemos no jardim afastado de Laertes, no campo. Algum deus então nos orientará sobre o que fazer a seguir. Mas tu, Penélope, deves permanecer aqui até que eu te chame. Sobe aos aposentos superiores com tuas criadas e permanece ali em silêncio. A vingança deles não te alcançará. Assim que Odisseu terminou de falar, os homens reuniram suas armas e partiram. Com a primeira luz da alvorada, chegaram à terra cercada que rodeava a propriedade rural do velho Laertes. Sua casa erguia-se à frente, rodeada por celeiros, enquanto os trabalhadores já estavam ocupados nos campos. Laertes, no entanto, estava no pomar, cuidando das árvores que tanto amava,
como fazia todos os dias. Telêmaco informou aos servos que um forasteiro havia chegado e desejava falar com o velho rei. Enquanto isso, Odisseu voltou-se para seu filho e os dois pastores, baixando a voz para que apenas eles ouvissem. Instruiu-os a permanecer ali e preparar um porco gordo para o sacrifício. Ele iria sozinho até seu pai, na esperança de testar se Laertes ainda o reconheceria após todos aqueles anos. Quando terminasse a conversa, traria o velho rei de volta para que partilhassem uma refeição juntos. Odisseu encontrou seu pai cavando junto a uma pereira no pomar bem cuidado. Estava tão concentrado em seu trabalho que não notou a presença do visitante. O coração de Odisseu apertou-se ao vê-lo. Laertes usava uma túnica suja e grosseira, remendada muitas vezes. Enrolara pedaços de couro de boi nas mãos e tornozelos para protegê-los dos espinhos, e trazia um gorro de pele de cabra para proteger a cabeça calva do ar frio da manhã. Por fim, endireitou-se do trabalho e viu o estranho bem vestido parado diante dele. Odisseu disse: Saudações, velho. Cuidas tão bem de teu jardim. Tuas árvores e vinhas prosperam, mas tu pareces abandonado. Que tipo de senhor miserável te deixa andar vestido em farrapos como um mendigo? Diz-me, onde estou? Desejo pedir direções ao palácio de Odisseu. Quero ver aquele bravo herói. Ele foi meu hóspede durante suas viagens, e como minha jornada passou por Ítaca, parei aqui para visitar meu querido amigo. Laertes respondeu: Lamento, forasteiro, mas chegaste tarde demais. Não sabemos o que aconteceu com Odisseu. Pode ter se afogado no mar, ou seus ossos podem jazer em alguma praia distante. Já se passaram 10 anos desde que a guerra de Troia terminou, e o esperamos todos os dias. Eu o lamento mais do que todos, pois sou seu pai, Laertes. Sua mãe já morreu de tristeza, mas a mim não foi concedida essa fuga do sofrimento. Odisseu, tomado de compaixão, pediu que Laertes não chorasse mais, assegurando-lhe que os deuses ainda lhe reservavam alegria e que veria o filho novamente em vida. Mas Laertes, cansado de tantos anos de saudade, hesitou em acreditar. Suplicou por verdade, perguntando o que o forasteiro sabia sobre Odisseu, onde o vira e quanto tempo se passara. Odisseu respondeu que fazia cerca de 5 anos desde que o vira pela última vez, mas perguntou se Laertes já não ouvira os rumores que se espalhavam por toda a terra. Diziam que Odisseu havia retornado, apenas para encontrar sua casa tomada por hóspedes arrogantes, que haviam desperdiçado sua fortuna e cortejado sua esposa. Espalhava-se a notícia de que, por astúcia ou por força, ele os destruíra e retomara seu lugar como senhor do lar. O velho, dominado pelo pensamento, lamentou que tais notícias pudessem não ser verdadeiras. Desejava desesperadamente uma confirmação, perguntando em voz alta se o forasteiro era um mensageiro divino trazendo tal esperança. Odisseu, a voz trêmula de emoção, esforçou-se para conter as lágrimas. Perguntou a Laertes se era verdade que ele lhe havia presenteado a figueira ali próxima quando ainda era um menino. Laertes confirmou. Odisseu continuou, recordando-lhe a bela fileira de pereiras, as longas caminhadas entre as sebes e como seu pai lhe ensinara os nomes e os usos de cada planta. Com cada lembrança, o rosto de Laertes mudava, e sua respiração ficava presa na garganta. Então, vencido pelo reconhecimento, Laertes clamou por uma prova. Seu coração, dividido entre esperança e descrença, suplicava por um sinal, algo além das palavras que confirmasse a verdade. Odisseu, os olhos brilhando de alegria, levantou sua túnica e mostrou a cicatriz na perna, a ferida feita pela presa de javali no Monte Parnaso. Recordou a seu pai como fora enviado ali por sua mãe e seu pai para receber os presentes prometidos por seu avô, Autólico. Finalmente, não restava mais dúvida. O velho rei, ao ver com os próprios olhos a marca, soube a verdade. Seu filho havia retornado.
Os joelhos do velho fraquejaram ao reconhecer a cicatriz. Sem hesitar, abraçou seu amado filho, que lhe cobriu o rosto de beijos. Então, Odisseu contou-lhe tudo, sua longa jornada, suas dificuldades e, por fim, o massacre dos pretendentes. Laertes disse: Agora vejo que os deuses imortais ainda governam. Enfim, a justiça foi feita. Mas, meu filho, como escaparás da vingança que tal feito sangrento atrairá sobre ti? Odisseu respondeu: Não te preocupes com isso. Se o amor do povo não me proteger, o espírito de Tiresias prometeu-me um refúgio nas profundezas do continente, onde uma velhice pacífica e feliz me aguardará. Mas agora vamos descer ao palácio, onde Telêmaco e meus servos fiéis nos esperam. Tu deves vestir-te como convém a um rei. Quando tudo estava pronto, o alegre grupo sentou-se para comer junto. Enquanto isso, rumores sobre o terrível destino que havia caído sobre os pretendentes espalharam-se pela cidade. Seus pais e parentes correram para a praça pública lotada, agitando o povo. O líder entre eles era Eupites, o pai de Antino, que mais do que qualquer outro havia esperado que seu filho conquistasse a mão da bela Penélope e governasse toda Ítaca. Ele convenceu muitos com seu discurso inflamado, mas outros hesitaram, especialmente após ouvirem Medonte e Halitérce. Medonte alertou com urgência seus companheiros itacenses de que Odisseu não havia conquistado a vitória sem ajuda divina. Ele havia visto com seus próprios olhos a deusa, disfarçada de mentor, ao lado de Odisseu desviando as lanças. Mesmo antes que ela revelasse seu poder ao brandir o escudo, muitos já haviam caído diante dele. Ele os exortou a não se oporem a Odisseu, advertindo que fazê-lo seria lutar contra a vontade dos deuses. Halitérce, o sábio ancião, somou sua voz ao apelo, aconselhando os homens de Ítaca a deporem as armas e deixarem Odisseu em paz. Ele apenas havia executado a vingança dos deuses. Muitos na multidão concordaram e silenciosamente retornaram às suas casas, não dispostos a desafiar o destino. Contudo, os amigos dos pretendentes mortos e os seguidores fiéis de Eupites recusaram-se a escutar. Armaram-se e marcharam em direção aos jardins de Laertes, onde Odisseu e sua casa estavam prontos para a batalha. Laertes, tomado de orgulho e emoção, declarou que aquele dia seria glorioso, pois teria a honra de lutar ao lado de seu filho e de seu neto. Enquanto falava, Palas Atena, ainda disfarçada de mentor, aproximou-se e encheu-lhe o coração com nova coragem. Ela o instigou a avançar, chamando-o a abrir a batalha, lançando a primeira lança contra o inimigo. Com uma prece a Júpiter, ele lançou sua lança. Ela atingiu o alvo, perfurando a armadura de bronze e cravando-se no peito de Eupites. No mesmo instante, um raio ardente de Júpiter caiu sobre a terra entre os combatentes. Esse presságio aterrador, junto com a morte de seu líder, encheu o inimigo de medo e confusão. Então a deusa avançou e declarou: Homens de Ítaca, ouvi-me agora e cessai este derramamento de sangue inútil. Que vossas armas se calem, pois este conflito nada traz, senão tristeza aos deuses imortais que vos observam do alto. Os caminhos da violência e da vingança conduzem apenas a mais dor e destruição. Lembrai-vos de que todos sois filhos desta ilha sagrada, vizinhos, amigos e parentes. Voltai agora a vossos lares e vossas lareiras, antes que mais sangue manche este solo consagrado. Ninguém ousou desafiá-la. Mesmo os guerreiros mais corajosos abaixaram suas armas, decidindo jamais lutar contra o homem que tinha a justiça ao seu lado. Com o tempo, o ódio desvaneceu, até mesmo entre os pais dos pretendentes mortos. A sabedoria, generosidade e bondade de Odisseu logo conquistaram o povo, e até seus mais ferozes inimigos tornaram-se seus aliados.
Odisseu não esqueceu o voto que fizera na terra dos mortos: oferecer um novilho jovem aos deuses do submundo e um carneiro negro ao espírito de Tiresias quando regressasse à casa. Os animais sacrificiais foram trazidos, e enquanto os arautos preparavam um banquete para o povo, Odisseu executou o golpe fatal nas oferendas. Enquanto as partes gordurosas ardiam sobre o altar, Odisseu ergueu as mãos e orou solenemente: Sagrados deuses do submundo, aqui em meu reino, cumpro com gratidão o voto que fiz no vosso. Superei muitas provações e muitas vezes escapei por pouco com vida, mas sempre confiei em um desfecho afortunado. Agora, deuses misericordiosos, posso olhar para meu passado com gratidão. Continuarei a oferecer estes sacrifícios, pois é justo honrar os mortos de boa vontade e nunca temer a deusa da morte e do destino. Mas onde quer que o destino me leve, concedei que eu possa governar meu povo com sabedoria e em paz, para que o nome do grande Odisseu viva por muitas gerações.